Get up to rock, get up to burn, stand with the pride and burn for your desire. One day I noticed that my life was broken. It was not me who was controlling this body. Oh, I want to know what's really real to me before it vanishes like a wave. Get up to rock, get up to burn, stand with the pride on me, the ways to make it. You must have heard it. Grasp the truth, hold it high, right your feet, that's what this made to start with. You haven't heard it, girl. Don't be afraid to listen to your own heart. Big fast sonic, that's my heartbeat in you. One day I noticed that the world was broken. Spoiled as hell, we had our senses down. Oh, I won't see this whole world falling blue. Not this face marched in black. Hey, get up to rock, get up to burn, stand with the pride on me, the ways to make it. You must have heard it. Grasp the truth, hold it high, raise your voice, that's how you start a new thing. You must have heard it now. Don't be afraid to listen to your own heart. Big blast sonic, that's my heartbeat in you. That world is filled with easy answers to swallow. Life is to gobble down the perfect killer. That truth is that you are the one being eaten. Don't need my answer to be written the book. Oh, I want to keep my thirst for what this world. No use in passion, not my own. Get up to rock, get up to burn, stand with the pride on me, the ways to make it. You must have heard it. Grasp the truth, hold it high, trust the fears, that's how you're supposed to use it. You must have heard it. Go. Don't be afraid to look yourself in the eye. Big blast on you, that's my heartbeat in you. Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos aí, mano, boa noite a todo mundo que tá aí junto com a gente para mais uma transmissão aqui de campeonato, né, rapaziada. Hoje, que não é necessariamente campeonato, será uma Showmatch, sejam muito bem-vindos e claro, né, mano, se tem Tekken, nós temos aqui ó, o mestre Dan aí, Dan, de boa, mano? E aí, o Ryoran, como é que vocês estão, pessoal? Vamos ver agora, vai ter exibição, pra quem não sabe, não só a exibição dos campeões de Tekken 7 da EVO, mas eles vão estar jogando Tekken 8, né? E também vai ter o trailer, vai ter o pessoal que falando sobre o Tekken 8, né, o Harada e tudo mais, o produtor lá, que eu sempre esqueço o nome, que é um japonês, né, nome japonês não é fácil de lembrar. E aí vai ter o trailer da Reina, né, a gente ia meio que dar uma vazada aí, mas a gente vai ver exatamente como é que ela vai funcionar, né, Wes? Vai saber agora se o rumor tava certo, se vai um Mishima mesmo.
De hoje não passa. É, exatamente, mano. Hoje é o dia, então, que nós vamos realmente descobrir aqui de fato, né, rapaziada, aqui tudo. E, bom, é o personagem realmente a gente imagina que vai ser, mas a gente vai ver como é que é ela de fato, né, mano. Espero que tragam até mais coisas aí, quem sabe eles tragam um gameplay um pouquinho ali maior e tal, né, mostrem mais coisas. Então, tem que ver, tem que jogar, vamos aguardar para descobrirmos mais aqui desse personagem, que será o último personagem. E, cara, como vocês viram, né, pessoal, é a reunião das lendas, mano. A reunião das lendas aqui do Tekken 7, né, cara, aqui em específico, né, os campeões do Tekken 7. Então, esse é um detalhe importante de mencionar, porque o Nino ganhou no Tekken 7, né, o Denner? Ganhou sim. Ganhou, ele ganhou, vez. Cara, eu não lembro, no site lá falava, né? Quando eles avisaram a edição, eles fizeram vários vídeos mostrando o ano que eles ganharam. Vou até se eu consigo achar. Eu vou ter que caçar aqui também, porque eu acho que eu não lembrava agora da vitória inclusive, dele, foi né? até engraçado, porque, né, meio tem uns que foi meio vacilo, né? Porque eles estavam jogando a versão de arcade, né? Tipo, o Nobi foi campeão, tipo, porra, só tinha o Tekken 7 no Japão, né? Esse aí foi sacanagem, né? Esse só aí... Nem os coreanos estavam jogando, tá ligado? É, exatamente, né, mano? Quem salvou foi o Punk porque ele descobriu o macete, né, mano? Então, foi macetar a galera, né? Eu achei aqui no canal no coisa da EVO, tá aqui. A com a lista de campeões? Eles fizeram vários posts durante a semana, falando no vídeo, aí tá aqui, eu achei do Nick, ele, ó. Tá aqui, 3 vezes campeão da EVO, mais de uma década de experiência, e é um verdadeiro ícone do Tekken. Sua recente vitória na EVO de 2022. Ah, é verdade, ganhou do campo, pode crer, mano. É isso mesmo. Ah, é. Caraca, ele ganhou, e a EVO Japão também de 2018? Acho que não fala aqui, não. Eu tô vendo o banner. Eu vi o banner, tá ligado? Aí tá aqui o banner do Japão, porque o Book, pelo menos, só ganhou o Japão também, né? Ele tá lá na final, tá lá na exibição. Ele tá contando o Japão também. 2018 foi o High, 2020 foi o Book, na Japão. Com o seu Leroy, Just Leroy, famoso. Famoso. 2019, é a primeira vez, né, que ele ganhou. Cadê? Eliciar ganhou em 2017. O Senti ganhou em 2016, é isso? É isso mesmo. E o Nobi ganhou em 2015. 2015, 2016. Eu tava até falando, né? Ainda bem que, pelo que eu me lembro também, não teve um cara que ganhou um campeonato, uma EVO, 2015, por exemplo. Em 2016 ele perdeu e em 2017 ele ganhou de novo. Foi, inclusive, essa do Low High que ele ganhou foi contra o 𝗔𝗽će. É quase que o 𝗔𝗫će tá na exibição, mano. É verdade, cara. E aí, como é que vai ficar as vidas do 𝗔𝗫će no campeonato? Tipo assim, porque vai ser sistema de escada, né? Então, tecnicamente, o último cara é o que tem a maior vantagem. Vai contar a primeira EVO que ele ganhou ou a última EVO que ele ganhou? Pelos posts aqui, eu acho que só considerando se você... Tipo, você foi campeão, não importa se você foi mais vezes, parabéns. Não vai contar agora, não. Não, sim, mas ele vai entrar, na hora que ele for entrar pra jogar, ele vai entrar na jogada pela ordem da primeira EVO que ele ganhou. Porque se ele fosse da última EVO, como ele ganhou, acho que justamente o último, tá ligado? Ele teria a maior vantagem de todas, né? Agora, se for de 2019, a vantagem é mediano, né? Mediano. Mas entre esses aí, alguém ganhou, sem ser ele? Ele não ganhou 4 seguidas? Ele ganhou 2019, aí o Book ganhou EVO Japão de 2020. Aí depois ele ganhou... Sim. Mas porque o Ash... último, né? É porque dos 4 títulos do Ash foi em 2 anos, né, cara? Foi 2 vezes em 2019 e 2 vezes em 2023. Fica safado, então, né? é porque pelos posts aqui, eles colocaram o post 2020 do Book depois do Ash 2019. Mas aí eles falam que ele ganhou 4 vezes e tudo mais. É isso. Então acho que vai ser assim, mas eu acho que... Eu não sei, né? Mas talvez... acho que não vai ser tipo o primeiro e vai ser na escada e quem ganhar. Mas eu acho que, por exemplo, se ele vai ser o último, se quem vai jogar com ele, uma hora vai chegar nele lá, então, tipo, ele ganhou, acabou. Acho que talvez ele tenha que subir a escada de novo, né?
Eu não sei, cara. Eu tô vendo aqui o Ni também, ele ganhou uma depois, só que o Ni provavelmente vai jogar pela primeira EVO dele, né? Então... Mas ele chegou a ganhar depois ali também. Fica confuso as coisas, né, Daniel? Porque a gente tem um gap enorme por causa do problema da pandemia e tal, né, cara? Tem esse gap que confunde, né? Vamos ver, né? A gente vai descobrir aí na hora do vamos ver, né? Exatamente, mas se você olha, mano, é real, né? A gente nunca lembra do vice, né? Deve ser muito bom ser vice, né? Claro que não é ser campeão, mas é bom ser vice também, né? Mas na EVO, a gente nunca lembra, porque o Ni, eu tava vendo agora, que eu não lembrava que o Ni tinha ficado em segundo no torneio que o Sente ganhou. E o GC ficou em segundo no torneio que o Nobi ganhou, primeiro lá. Então o cara ficou segundo, depois lá mais pra frente ganhou um. Então, é doideira demais, né? Os caras às vezes tipo, só lembram do campeão, mas o cara tava lá, tipo, tava no top 3 lá. Foram desempenhos bons, mas é o campeão que a gente lembra mesmo, né? Vai ficar gravado ali. E galera, muito obrigado a todo mundo que já tá chegando aqui pra poder acompanhar aqui a nossa transmissão. Beleza? Valeu a todo mundo que tá assistindo aqui. Queria já chegar aqui pedindo pra vocês deixarem aquele like, ok? Você que tá acompanhando a live, deixa aquele like aí pra poder fortalecer, ok? Você que tá acompanhando aqui a nossa transmissão, fortalece, pode clicar no joinha, isso vai ajudar demais da conta a gente. E tá aí mostrando, né, cara, aí justamente esses momentos aí, cara, vários anos aí de EVO, né, Oden? É muito louco esse evento. Aí mostrando justamente a vitória aí do Ni, né, mano? E, bom, dessa vez eles vão sair na porrada no Tekken 8, né? Tá aí, ó, mano, comemoração aí do Sente, velho. E o Majin também. O Majin é um cara que não ganhou, mas foi MVP do dia, né, praticamente, né, Rodera? É um underdog, né? O cara que quase nunca em campeonato vai pra EVO pra dar um rolê com a namorada e falou, vamos me inscrever na EVO, vamos lá, quero mostrar o campeonato pra você. Do nada pega top 3. Top 3, top 4, sei lá. Mano, esse telão aí atrás que eu tava vendo. Esse telão aí atrás. E é isso aí, pessoal. Se preparem, beleza? Vamos ter aqui então um showmatch aqui entre as lendas aqui do Tekken e jogando justamente no Tekken 8, né, pessoal? E no final nós vamos ter um anúncio aqui do último personagem aqui do game. Queria perguntar quem tá acompanhando a gente aí e não manja do Tekken, não manja dos jogadores, dos personagens e tal. Diz aí, mano, porque se você não conhece, cara, se você não conhece ainda a cena e vai conhecer agora, pô, o cara tá no momento correto pra poder acompanhar, né, mano? Porque o cara vai conhecer o topo da história do Tekken 7, basicamente. Exatamente, né? Vai ver os campeões da EVO aí. Inclusive vai estar até meio que pau a pau até agora, né? Porque acho que se for jogar Tekken 7, realmente a gente já sabe, nossa, a Avalanche vai ganhar do geral aí, né? Mas no Tekken 8 os caras vão jogar, então vão ter que se virar aí. O Avalanche, por exemplo, não tem um char definido até então. O Ni até tem, dependendo se eles forem deixar os personagens que já foi anunciado, mas não teve trailer ainda, tirando a Reina, né? Que teoricamente não deveria saber nada dela ainda. Não teria, tá vendo as regras aí, ó, tá explicando. A ordem vai ser definida pelo primeiro campeão. Primeira vez que você foi campeão da EVO. Cada player pode escolher 3 personagens por match. E quando um player perder, ele tem que trocar de personagem. Quando o player obrigatório, hein? É obrigatório. Quando o player perder os 3, eu esqueci, deixa a magia do YouTube me faz poder voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para ler o resto, a última regra aqui. Quando o player for derrotar os 3 players, os 3 personagens do oponente, eles vencem. Então eu acho que vai ser tipo uma FT1 ali, pelo que eu tô vendo, né? FT1 por personagem, né? Então aí o cara passa pro próximo campeão, aí vai indo, entendeu? Esquece, cara, então eles vão fazer essa rodada, tem que fazer família 3 vezes. Quem nunca jogou com os brothers em casa, tinha só perdeu, passa o controle. E aí você faz a rodinha, né? Você mata todo mundo que tá ali, você faz a família, né? Quem nunca fez isso aí? Era incrível. Mano, e cara, realmente vai ser naquele sistema, o Denner,
E que, bom, o Book é o cara que tá com a vantagem de todas as vantagens possíveis, né, cara? Tem que ganhar uma. O Book tem que ganhar uma, mano. Então, bom, vamos ver também, porque alguns jogadores aqui, cara, ó, vamos analisar. O Nobi joga mais ele com 2 personagens mesmo e tal assim, só que o Nobi, pô, cara, no geral ele joga um monte de jogo com personagem, né, no geral, assim... do Tekken, né? Então, no geral eles jogam tudo ali se precisar, né, cara? Competitivamente não é todo mundo, mas se precisar joga com um monte, já tá chegando aí, então eu acho que o Nobi vai se dar bem aí no jogo. Agora, o Saint, eu vejo mais é Jack mesmo, cara. Você costuma ver ele com outros personagens também? Ele jogou já de Ryu e Bob, se eu não me engano. Mas são dois caras que tem personagens no jogo, né? O Nobi tem aí... Apesar que a gente conhece mais ele pelo Dragon Ball, ele joga de Fang também, né? Então tem o Fang no jogo já. Garantido aí, mesmo se tiver mais. Se tiver mais, como eu falei, se tiver o Dragon 9, por exemplo, vai ter. E o Saint tem o Jack 8 agora, né? Então, que inclusive falam que é muito forte, né? Exatamente. Então isso é interessante aí. Pelo menos o personagem já tá aí, apesar de que o Nobi acho que não ia ter tanta dificuldade. 𝗔𝗽ście já joga com um monte de personagem ali também, né, cara? Tem o Dragon 9 também, né, mano? Só o Armor King que não tem, mas ele já joga com muito personagem, fica mais tranquilo pra ele. O Nino não precisa nem falar. Low-High, o personagem dele, bom. Pô, Denner. Aí complicou. Ele joga de Charlie, não é? Sim, ele joga de Charlie e joga de Steve também. Aparentemente não vão estar no jogo ainda. Nessa beta, né? Tem que ver. Não vai ter mesmo, não? Os últimos anunciados? Então não sei. Vamos descobrir na hora da porrada ali. Não falaram nada, né? Vamos descobrir. Cara, eu só queria comentar. Tem escrito Tekken 5 no patrocinador do Nobi, velho. Que é isso? Que parada é essa, mano? O Tekken 5 patrocina o Nobi? Deve ser da máquina de pachinko. É que a Yamaha, se eu não me engano, ela faz máquina de pachinko lá de Tekken também. Entendeu? E a máquina patrocina? Não, é que a Yamaha e o patrocinador lá, eles fazem, né? Eles são a empresa que faz as máquinas lá. Então deve ser o último jogo de pachinko, deve ser esse Tekken 5 aí. Faz sentido. Olha lá, mano, edições, cara, esse é louco. Olha lá a 𝗔𝗽ście ali comemorando ali também, velho. E, mano, bom, então o Low-High, né, mano, dá pra ver aí e tal, dependendo, né, pode atrapalhar um pouquinho ele, mas a gente sempre tem que falar, né, pô, prática, com certeza que esses caras têm com todo mundo, né, mano, certeza, né. E, bom, 𝗔𝗽ście, Kunimitsu e Kazumi não tem, mas, bom, o cara é o top 1 do mundo, né, mano, deve ter outros personagens de bolso, né. Sim, com certeza, né? O Saint é o lendário aí também, né? Deu uma sumida aí no final, mas sempre jogou muito bem, muito no começo do jogo aí, já tava... a gente sempre fala da EcoFox lá com o grandioso o 𝗔𝗽ście, né? Mas o Saint também era da EcoFox, né? Inclusive o Saint veio pro Brasil e já comeu metraquinas. E perdeu, né, mano? Veio pra cá e perdeu. Perdeu. Uma detalece aí, tá, rapaziada? Detalece aí. E bom, o último dos jogadores aqui é o Book. O Book, pô, mano, o primeiro é o 𝗔𝗽ście, na verdade, né? O primeiro é o 𝗔𝗽ście. Então, assim, tranquilaço pra ele, né, mano? Tranquilaço, né, mano? O pessoal que tá desde o primeirão aí. Também tá bem forte, falaram no Tekken 8, né? Isso que o pessoal fala. Tá bem forte no Tekken 8, então tá feito. E assim, pelo que eu conheço do tem o herói Book... também, né, que ele gosta. Sim, é isso que eu ia comentar, tá ligado? É porque se dependesse do Book, né, mano, se tiver um top tier aí, mano, ele já vai pegar na hora, né, mano? Ele já vai pegar o top tier antes do jogo lançar, né, cara? Então, o Book também tá bem tranquilo aí em termos de personagem. E pai, ó, mano, mostrando aí o duelo. É contra o Nobi, né? Caraca, Saint contra o Nobi. Olha lá, Denner tá querendo mostrar ali. Não, mas é o Nobi ganhando o Saint. Eu achei que ia ser o contrário, porque o Saint apareceu agora, tá ligado? Os caras tá mostrando retrospecto, velho. Pro Nobi olhar e falar, ó, nesse dia eu ganhei de você aí, querido. Mas, mano, foi tá vendo? Na versão arcade 7.0 lá, não tinha nem... Caraca, que o charrinho era roubadão, inclusive. Caraca, mano. Não tem nem como, né? O cara jogando loucamente lá no Japão, os arcades, o Saint só... Aí o Saint olha pra ele e fala assim, mano, mas agora você não vai jogar antes de mim, hein?
Agora todo mundo jogou aberta junto ali. Você não teve aquela craqueado, né? Não, mas isso Eita, Dena. Galera, eu queria aproveitar aqui Vai saber, né? e mudar de assunto aqui e pedir pra você que tá acompanhando deixar aquele like brabo, beleza? Fortalece, mano. Clica no joinha, mano, pra fortalecer, deixa aquele like. E olha lá, mano, 32 anos de idade, jogador do Japão aí, mano. Tá ali mostrando aí o top 8 da EVO 2015, 2016, 2019, 2023 ali. Na EVO Japão não foi muito bem ali no top 8 e eu não consegui ver o resto ali. Mas tá ali mostrando ali o título. Ah, sim, tá mostrando o título, né, cara? As últimas opções. Tá aí mostrando o Sente quando ele ganhou em 2016. Tem 35 anos de jogador aí. E pegou o top 8 3 vezes, mas ele pegou o top 8 3 vezes também na EVO do Japão. 6 top. Cara, tem 6 medalhas, meu amigo Denner. Cara, é brabo aí, né? Tem como. Não, e o Nobi, ele só não pode jogar na EVO Japão, né, o Denner? Porque na EVO americano o cara vai bem, mas na Japão ali não pega top 8. Já o Sente não, ele é equilibrado, né? Pois é, nossa, e o caramba, o Nobi tem a mesma idade que eu, velho. Como é que é? O Nobi tem a mesma idade que eu. Eu não entendi, mano, perdão. Não, tem a mesma idade que eu. Tem 32 anos também, igual eu. Sim. Caralho, o cara jogou, tipo, tem 10 anos a mais de Tekken que eu. Aí tá aí mostrando a escolha de personagens. Cada um teve que escolher 3 personagens ali pra jogar. Acho que não vai ter os personagens lá, vai ser só igual a da beta mesmo. E interessante, ele não sei se tá de cima pra baixo ou não sei como é que vai ser, ou se é só esse personagem não tem ordem definida, mas é clássico, né? Nobi pegou o Fang mesmo, aí usou o Lars, tá vendo? Lars Top Tiers. E Asuka, e o Sente de Brian e Jack, claro, e o outro. O Law também. Interessante. Eu gostei também dessa ideia, ô Denner, já que a gente tá numa, entre aspas, beta, digamos assim e tal, né, o Denner? A gente quer ver personagem, né, mano? A gente quer ver uma exibição do jogo, né? Então, exatamente. Né? Eu achei essa ideia deles. Eu até imagino que eles chegaram, acho que nessa semana, né? Não foi tipo hoje, assim, deve estar um tempinho lá já. Então talvez eles tenham liberado pros caras pra dar uma brincada, né? Dar uma treinada ali. Pra familiarizar um pouco melhor, pra exibição ser mais interessante, né? Exatamente. Galera, vambora, mano. Tem algum moderador no chat aí, cara? Guys, eu queria saber de vocês, beleza, mano? Vocês dizem aí no chat quem que vocês acham que leva essa match, mano? Vai ser o Nobi ou vai ser o Sente? Diz aí no chat aí, pessoal. Vai falando aí quem que vocês acham que leva essa match, mano. Eu vou voltar no Nobi, cara. Essa aqui eu vou colocar o Nobi, eu boto o pé nele, mano. E você, Derek? Pra quem vai ser o palpite aí, mano? Vamos lá, ó, antes de cada match, mano. Na FT inteira, contando os 3 personagens. Ah, nos 3? Mano, acho que o Nobi vai levar, sim. O Nobi leva. Apesar que o Sente é pica também, né? Mas acho que o Nobi leva. Acho que tem mais char que ele joga. E é o cara, um professor do Tekken, né? A gente falou, né? Porque eu não sei se ele faz isso ainda, né? Eu imagino que sim. Mas ele dá aula no museu do Tekken lá também. Pra Tekken, né? Também. O cara deve manjar o básico com vários personagens, né? Sim. Ó, galera, eu tô falando de toda a match, beleza? Se alguém achou que era só a primeira partida e tal, pode alterar aí qualquer coisa, mas... Só pra lembrar, pessoal, rapidinho, é que se você chegou agora, as regras é que é uma luta por personagem. O cara perdeu com aquele personagem, tem que trocar ali. Então ele é obrigado a jogar com os 3 ali, por isso teve 3. Então, pra você pesar no teu voto aí. Tá aí, ó, mano, mostrando aí mais lances aí da EVO. Pô, o conteúdo aí não vai faltar pra eles, né? Aí, ó, mostrando mais uma vez o momento que o Nobi ganhou. Nossa, eu lembro dessa, mano, essa foi muito foda. Eu lembro dessa, mano. O cara meteu o hit combo, cancelou no final. Cara, muito bom. Olha o RA feião do Dragon Hall. Meu amigo, cara. Mas isso aqui, mano, coitado do Sente, né, velho? Tá só mostrando a derrota dele pro adversário, né? Então. Pô, não veio nenhumazinho do Nobi, alguma EVO aí, mano. Alguma EVO aleatória aí, cara. Algum ano aí
Eles colocaram Só que só mostra quando eu for campeão, né? Vai mostrar depois do 100. Tem que mostrar o 100 sendo campeão ali, pô. Contra o Nick, que tava passando antes de começar a live. É, mano. Pô, galera. Ali já era feito... Como é que é, Daniel? Naquela versão lá já era feito de Retribution. Não era... Essa daí é 7.0 que o Lobby ganhou. Quando o Coisa ganhou, era feito de Retribution. GGRD e tal. Vamos lá, hein, mano. Vamos de match, cara. Olha que jogo bonito, meus amigos. As lendas aí se enfrentando, então. Vamos de match, vamos ver o que vai ser dessa partida então ainda, né? Pois é, já vamos de Asuka, Nobu de Asuka e o Sente de Law. Tem aqueles personagens no canto que eles podem escolher, né? Vai fazendo um combo muito bom aí. O Sente tenta e o gancho não avançou ali. E Daniel, parece que eu sei que tem algumas mudanças aí mesmo e tal. O 3+4 no levantamento agora, ele parece que é menos punível e também parece que se acertar o adversário não dá mais aquele atordoamento e tal, derruba o adversário, parece? Nenhum wake up agora derruba no... Tipo, aqueles chutes levantando, nenhum derruba mais. Nem counter hit, nem nada. É mudanças, mano. Ficou mais safe. Sim, conta disso. Meu Deus! Já gastou tudo, mas olha esse tipo de damage e vai. Então é isso. É isso que eu queria comentar, cara. Tá lindo aquela barra cinza, Denner. Pois é, que a Asuka machuca, né? E que nerfaram, né? No CNT era doideira. É, exatamente, mano. Dá-lhe combos agora. Esse cenário aqui é gigantesco. Sim, é quase um sem parede, né? Uou, tomou um fake flip! Meteu rip strats ali. Interessante esse ender que ele tá fazendo ali, só pra jogar pra frente. Nossa, não pegou o launcher. Bom, é difícil saber, né? Porque no beta tinha frame data, né? Mas não dá pra ficar treinando os personagens pra não saber exatamente a frame dos golpes, né? É, mano, eu sei que leva mais uma aí agora. A Asuka ele ficou grilada, cara. Mas realmente, mano, pelo menos vendo assim de início e tal, né? Tem que ver quando a gente começar a realmente jogar ali uma vontade, né? Mas realmente a barra cinza que gera ali é muito grande, cara. Sim, tem um char que tem essa vantagem, né? O Leroy é um deles. Mas o Sente vai dominando a partida por enquanto, né? Agora vai levando um combo. O que o Lobo vai fazer? Já ganha aquele buff. A Asuka tem um buff novo ali que ela tem depois de alguns golpes que melhora os golpes dela, os efeitos dela, mas o Sente passou o carro, hein? É, tranquilaço, mano. É isso então, o Sente consegue levar essa primeira match. E como é que funciona esse buff, cara? Aí dela, exatamente. Eu não sei certinho, mas eu sabe aquele socão que ela tem, inclusive no Tekken 7, e que é o RD dela, tem um RD tipo parecido? É tipo isso. Se ela tem o buff e ela acerta aquele soco, ela tem esse efeito da RD. Se ela tem o buff, não tem. Entendeu? Entendi, mas esse buff... Aí muda os atributos de alguns golpes que ela tem lá, quando ela tá com o buff. Mas esse buff dura até o próximo golpe, como se fosse um kit charge, dura... tipo, fica brilhando ali, mas acho que é até ela usar, não sei se tem um tempo ali. Como se fosse não dá pra testar essas coisas, né? Mas *𝗔𝗽ście. é tipo isso. Oi? Então seria tipo *𝗔𝗽ście, é só até usar o golpe. É, tipo isso. Faz uma pose, mas ela ativa depois de alguns golpes também. E, não, aquele stage não é infinito, ele é gigante, mas ele tem parede, sim. É, exatamente, cara. Tá enorme mesmo. É, e dá-lhe combos agora ali pro Nobe. Aí, ó, 3+4 levantamento, não empurrando não derrubando dessa vez. Só que agora é mais safe, né? Sim, os dois chineses ali, né? Essa Lori Better, inclusive, Feng e Law. Exatamente, não, isso aí podia ser facilmente filme do Bruce Lee, né, mano? Sim. A cara que é o Feng, tá ligado? Essa pinta de vilão dele, estiloso, tá ligado? Agora o Nobi tá realmente com o main dele, né? Então fica difícil. Nossa, ih! Fez alguma coisa aí, parece, hein? Nossa. Caraca. E teve um nerf nesses Snake Edges também, né? Nossa, o RA. É, dá-lhe combos. E agora? Tá com hit. Ativou. Nossa, a ombrada dele que é o hit. É o hit. Uma dos hitings do Feng é uma ombrada mesmo. Nossa, nessa situação então ele deve ficar safe, né? Sim. Mas ele gasta o hit, né? Hit dash só uma vez por round. Exatamente. Aí já gastou. Pra preparar que depois do combo inteiro ali que gerou, veio essa barra cinza enorme, né?
Sim, é sempre. Inclusive, você também deixa a barra cinza combando, né? O que deixa o jogo mais interessante no geral, porque se você tomar um combaço, você ainda consegue recuperar uma parte da vida, né? Se você depois for mais agressivo. Nossa, não puniu ali, será que mudaram? Agora o Saint ativou o hit, vamos ver o que ele vai fazer. Slide da alegria. Oh! Hit Smash! É, o Hit Smash no sidestep ali, maravilhoso. Cara, é muita coisa, né? Só uma mecânica aí pra poder realmente ir pegando em cada golpe que cancela no hit e tal, né? Tem que acostumar, né? Sim, mas ele conseguiu bem ali o combo, acabou dropando, né? Mas que fora agora também foi nerfado. Nas costas ele tem um hit? Meu Deus! Ele tomou, né? Mas olha, ele tomou o hit engager ali de costas, que é o Power Crush, inclusive, do Fame, muito bom. Deu pra combar, mas a parede atrapalhou um pouco. O que vai fazer? Olha o slide. Dando um chute. Nossa, meu Deus! Nossa, belíssima! Ai, a parede zoou de novo, mano. O carro da polícia tá atrapalhando ali. É, mano, os caras tá capenga, né? É, então. E deu RA ali no desespero. Aí tentou a play dos deuses, né, mano? Pô, rapaziada, essas animações que vocês estão vendo, né, tirando o Rage Art, claro, né, é a animação da mecânica nova do jogo, que é o Hit, né, o Hit System. Vocês vão ver que embaixo da barra de vida tem uma outra barrinha ali. E, bom, um geralzão, né, o 𝗔𝗽ście, porque vai ser meio difícil explicar tudo aqui dele, né, mas coisa mais básica seria um golpe que o personagem pode fazer, que aí depois vai ter essa animação que o personagem vai sair correndo até o adversário, que geralmente tende a ficar positivo, né? Você manda um golpe ali e tal no adversário ali pra poder pressionar o cara pra ir em defesa, como se fosse um Rage Drive ali mais ou menos, né, mano? Mas cada um tem sua prioridade também, né? Tem o padrão, né? Tem o mecânica padrão do hit, né? Que você ativa com Hit Burst, que é um golpe rápido aí que você vê a animação que tem até um close no personagem ali. E tem a armadura por enquanto, espero que tire. Justamente. E tem o Hit Engager, que são golpes, são 5 golpes chave do personagem, aí, são Hit Burst. Dá pra estender o combo, inclusive. E são Hit Engagers, que são 5 golpes específicos do personagem, que você ativa o hit, ele faz uma corrida depois, só que não garante nada. É só ativa acertando o oponente mesmo, não na defesa não ativa. E você pode fazer o Hit Engage e não fazer o Engage, digamos assim, né? Ele pode fazer a ativação e não correr, né? Foi exatamente isso que o Brian fez, não foi? Não pode. Se você vai ativar o hit, ele é automático. Só você não precisa fazer o dash quando você tá com ele ativado, porque o Hit Engage ele vira como se fosse uma outra mecânica pra você fazer o dash depois, né? Que aí sim garante coisas pra você acertar. Mas aí você não é obrigado. Mas se você tá, tipo, sem ativar como eles estão agora, e fizer um Hit Engage e acertar, ele ativa automaticamente. Não tem como não ativar. Pelo menos por enquanto. Mesmo for na defesa? Não, na defesa não ativa. Só no hit. Com o hit ativa. Mas aí não tem como você escolher. Ah, sim, mano. É muita coisa, mano. Muita coisa pra pegar aí na mecânica nova. Apesar de não acho que vai ser muita coisa, mas tem que acostumar, né? E não ativa no juggle, assim, por exemplo. Só quando você tá com o hit ativado, que aí sim dá pra usar, porque você pode cancelar no hit dash e continuar o combo também. Mas se você tem pra ativar o hit, não ativa no juggle. Aí, ó, justamente é o Hit Engage. Esse é o Hit Burst. Eu tô acostumando também, mas pera aí, velho. O que joga pro chão é Hit Burst, quando ativa, quando ele corre é o Hit Engage. Porque, pô, pra mim eu tava correndo, pô. Então eu tô atrasado aqui, mas então você tá entendendo melhor do que eu tô explicando. Mas é isso aí, pô. O Saint consegue levar mais uma, 2-1 e o Noob. Aí, mano, cara, não teve uma pessoa que voltou no Saint, mano. Você tá ligado nisso? Que ele pode estar zicando todo mundo, cara. Então, tá vendo? Mas o Saint agora realmente tá numa vantagem boa, porque ele ganhou dos dois personagens ali, tipo, ganhou do main, do Noob, né? E ele tem o main dele ainda guardado. Mano. E, bom, teoricamente falando, né? Perguntar se tem chance de anunciar a lead hoje. Vamos ver qual que é o personagem aí, né, cara? Pra gente ter uma ideia boa. Mas vamos ver qual que é o personagem. E tá aí mostrando os personagens também, ali, que os escolheram, né? Inclusive eu lembrei, né? O Noob jogava de Lars no Tekken Tag 2. Que tipo, todo mundo fazia isso, né? Exatamente. O Corona Elbow vai combando agora.
E deve finalizar agora, hein? Esse que joga no chão é um hitburst que dá pra usar em qualquer hora que você quiser. Dá até pra cancelar, pra você só ativar sem fazer o golpe, inclusive. Você aperta 2 pra trás, quando faz a animação ele só faz. Tem algumas coisas novas também que vem no jogo, pessoal, até além de algumas mudanças mais específicas de quem joga, né? Tipo Magic 4, que é a questão do levantamento e tal, quando você acerta. Mais algumas coisas aí que vocês já podem parar, justamente essa adição de barra cinza, que é uma coisa que não tinha antes. E também quando eu tiver com o hit ativado, tem chip damage agora no jogo, né? Já tem chip sem hit, só que são golpes só, tipo, golpes muito fortes. Tipo essa voadora aí. Aí quando você tá com o hit ativado, pelo menos por enquanto, né? Igual eu falei que tava na beta ainda. Aí é qualquer golpe. Tecnicamente no Tekken 7 também tem chip damage, né? Mas não é como se fosse uma coisa que você vai ver toda hora. É bem difícil de acontecer, sim. E o hit que faz o chip damage, ele pode matar o Denner? Não pode. Não mata, mas fica a barra assim. Se você acertar um hit depois, aí você morre. Ah, sim. Então, ele pega um ali agora, hein? E lembrando que você recupera essa barra cinza batendo no oponente, né? Se você tá com barra cinza e você bater no oponente, não necessariamente acertar, mas ele tem que defender seu golpe, vai recuperando. Deu pra acompanhar ali na vida do Nobre e recupera bastante, inclusive, né, cara? Aí, vai recuperar tudo agora, Sente. Teve um no CNT, inclusive, que eu ganhei por causa disso. Eu tava morrendo, só que eu levantei batendo ali, acertei um golpe. Aí eu tomei um golpe depois, que teoricamente era pra ter morrido. Mas porque eu recuperei a vida, eu não morri na hora e consegui ganhar depois. Cara, deu pra ver ali também, novamente, ali na barra de vida do Dobe, né? Recupera bastante aí, realmente, da vida. E, cara, é 7 pontos pro Saint zicar todo mundo aqui, velho. Pois é, ninguém confia no cara aí, mano. O cara é campeão da EVO, pessoal. Exatamente. Respeitar o cara, mano. Ih! Fortezinho lendário, né? Mais pontos agora pro Nobe, tá dominando melhor agora o jogo. Por enquanto tá bom pro Nobe, né? E finalização agora pro Nobe. É isso, cara, vai tentar aí ainda. Tentou orbitar ali agora, mas tomou logo nisso. Ai, meu Deus do céu, ninguém puniu nada, meu Deus. Acontece. Nossa, vendo uma ajoelhada ali com a hit bombando bem. O avanço. Vantagem boa, né? Agora pro Saint tentou orbital de novo, acabou tomando agora no início do golpe. O Nobe ele vai aproveitando. Eita, pomba. A gente fala que o jogo é muito legacy, né, Denner? Mas, pô, tem que adaptar também, né, mano? Você tem que praticar, você não vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Sim, com certeza. Tá Tá vendo? Esse golpe, por exemplo, não é um bom hit engager pra dar hit dash depois, que joga pro chão. Mas tentou a jogada lendária depois do golpe lá de Wi-Fi, aí não deu, né? Mas ainda tem um personagem, tá o último personagem dos dois agora. Mas é um main focado do Saint, né? Vamos ver o que vai rolar aí. Jack 8. O Saint é o único cara que sempre toca de personagem nos jogos, né? Meu Deus, Denner, essa piada. Essa piada, bom, errado não tá, né, mano? Mas é isso, galera, é isso. Vamos lá então, ultimamente, agora entre os dois players, quem ganhar continua vivo aqui no campeonato. E como a gente mencionou, né, cara, até que é um jogo muito legacy, leva muito conhecimento de um jogo pro outro, mas tem que adaptar pelo menos os combos ali, né, cara, uma coisinha ou outra vai ter que adaptar. Só que ninguém tem o jogo, né, Denner? A não ser, bom, o cara do... Enfim, né, enfim, vamos lá, vamos de match, né? Um ali. Pô, caramba, agora se vira com os mix-up do Lars aí sem você poder treinar. Exatamente, cara, exatamente. Cruzando a noite, espero que não. Defendeu bem ali. Nossa, acertando tudo agora ali, o Nobre. Você é um Power Crush? Que golpe é esse, velho? Ele tem um golpe novo que é um Power Crush que vai pra frente, né? Meu Deus do céu. Esse aí, ó. Acho que só dá pra usar no hit. O Chico que joga de Lars pode me corrigir se tiver errado. Mas, meu Deus, não tá nem dando puxeira aí, tá vendo? Lars top tiro, Lars arregaçando aí. Exatamente, mano. Conseguiu um launcher agora no menino Saint, hein? Só vai doer. Nossa, haja pressão, cara. O Nobe não para de atacar. Ele tá aproveitando, né, mano? Que o adversário não tem o jogo aí e tal. E tá mandando todas as sujeiras, cara. Isso ele manja, né? Ele tá lá, mano. O Nobe salvando aí o bolão de todo mundo. Consegue, aí tá rindo ali. O que é safado, velho? Eu tô falando dele, o que é safado, velho.
Aquele golpe que ele dá uma ombrada de armor lá, só dá pra ativar no hit? Só dá pra usar no hit, ô Shiro? Não sei. Não deu não, né? Mano, o Noob é um maceteiro, né? Exatamente. Não deu pra ver ali, cara. A risada dele falando, cara, você não conhece, não tem o jogo aí ainda, né, mano? Não deu tempo, né, mano? É isso aí, cara. O cara... Tem mais aí, ó. Ano que vem é nóis. E o Sonic Fox falou aqui, Tekken 8 é muito agressivo, cara. É isso, né, mano? Bom, é o que o Harada queria, a né? ideia é que eles queriam. Não sei se tá... Como chegaram no ponto que eles queriam. Exatamente, tá mostrando que, bom, o trabalho tá sendo bem feito ali, né? Se a gente vai gostar ou não, a gente ainda tem que descobrir, né? Porque... É outra história. Porque eu já comentei sobre isso aí, cara. Que eles queriam. Eu já comentei sobre isso aí, mano. Eu tô achando que tá exagerado até demais, só que, mano, eu sempre menciono também isso aí. A gente sempre tem as expectativas antes de lançamento, e quando lança, pô, cara, muda um monte de coisa, cara, um monte de coisa. A opinião vai mudando totalmente, tá ligado? O que era forte deixa de ficar forte, o que era problema ninguém lembra mais e vem outro problema e tal. Então, assim, antes de lançar, eu tô realmente achando muito agressivo, até demais aí e tal, pressão até demais aí no jogo. Mas eu sempre dou chance, cara, eu sempre dou chance, porque o que eu já vi de a gente mudar de opinião, cara, é absurdo, né, mano? É absurdo. Porque ele não tem a prática o tempo inteiro, né, ele não tá lá testando as coisas toda hora, né, mano? Pra descobrir como é que sai das coisas e tudo, né? Não dá pra treinar, né? Tinha um treino ali no aquecimento e tal, pra brincar, e tinha treinado até agora, né? Uma preocupação do pessoal, vai ter filme data? Já tem, no beta já tinha filme data já. Mas não dá pra você colocar pra o boneco bater, pra você testar, né? Você sabe a filme data início do seu golpe, que é close e tal, mas não dá pra fazer aquele treino detalhado ainda. Tanto que às vezes acontecia de você tomar hit dash e tal, e você apertar o botão e ganhar do cara, aí você não sabia direito se você tava quanto que frame, né? Porque você ganhava, você perdia, você não sabe o frame inicial do golpe do novo, ainda mais quando não tinha personagem novo, né? Tipo Azucena, você vai com a Azucena lá. Não sabe nada, né? Não, se alguém colocar... Inclusive tá disponível, né, cara? Se alguém colocar aí, mano, ganhou, né? Se ele souber fazer as coisas, né, cara, ele ganhou, mano. Provavelmente. Sim, vai ser bem difícil de matar. Exatamente. Não, quem aí de conseguir aí já saber os macetes dela, cara, pegou a personagem e ganhou já, velho. Porque... Esses grila, né? Até também com uns counters automáticos e tal, né? Na stance dela, alguma coisa assim, não é, Odenor? Ela tem uma stance, ela esquiva dos golpes que são high e low. E grab é high, né? Meu Deus. E aí você pode bater depois dessa esquiva, não sei se é automático, não lembro agora, mas você pode apertar o botão pra bater depois. E quando ela tá no hit, alguns golpes desses inclusive são launcher, né? Ela tá ativado. Mas ela toma mid, se você der mid nela, ela toma. É mais um personagem pra ser o terror da Ranked, né? Mano, esse personagem quando sai, né, é um caos, né? Ainda mais quando o jogo saiu agora, tá todo mundo tentando entender o que acontece com o seu próprio char, né? É difícil mesmo. Exatamente. Tá aí o Saint. Aí, cara. He said, I did better with the other two characters than Jack at the end, and he's like, I want to make an apology to all the players out there for putting on such a bad showcase. Character, but he was like, yeah, I haven't really played too much Law or Brian. Eu esqueci o nome, é Sugar, né? Exatamente. E a gata da Lily é o Salt. É isso que eu ia falar. Before we let you go, do you have a message for the community? Anything that you want to say to the Tekken fans that are watching? É isso aí, tá? Então, fazer aquela entrevista básica com o player, né? Exatamente. Eu não sabia que o MIT falava coreano. 동안 이 게임을 했는데 여전히 재밌고 철권 8은 철권 7보다 더 확장되고 더 폭넓은 재미가 있는 게임이니까 많은 분들이 지켜봐 주셨으면 Você vê que só 좋겠고 tem pessoal oriental, né? Justamente não, chamaram um tradutor pro Nope e um pro Saint, né? Um em japonês e um em coreano. Deu sorte que o MIT ele é da cena mesmo, é jogador e tal, então ele já fala coreano, então ficou mais fácil, né? O outro cara acho que é só tradutor mesmo. Japonês. Mas tá na hora de saber nem inglês, né? Tá vindo pros Estados Unidos, pô. Mas isso acontece muito de às vezes o jogador ser tradutor dos outros, né? Isso acontece. Sim. Isso acontece bastante. Salvou mil. O que eu falei, o Saint veio pra cá, né? Uma vez eu tava tentando trocar ideia com ele em inglês, né? Muito ruim. Aí o Kang tava lá, e aí o Kang deu uma moral lá, falando em coreano com ele lá.
o Diego tem não sei se o 𝗔𝗽će que também é tradutor ali na da China no Parque. O Tokilo também já foi aí algumas vezes. O pessoal tá perguntando do anúncio, pessoal. Seguinte, ó, mano, explicando pra vocês. Todos os campeões da EVO de Tekken 7, ok? Todos os campeões da EVO de Tekken 7 vão se enfrentar aqui hoje. Então eles vão sair na porrada e tal, beleza? Então vocês vão conhecer só as lendas aqui. Aí, após esse showmatch, ok? Aí nós vamos ter o anúncio do novo e último personagem do Tekken 8, beleza? Então, daqui a pouco, né, mano, aqui, enquanto isso, nós vamos acompanhar bastante luta, né, mano? Bastante luta. Isso se o Tekken Talk não for antes também, né? Segurar a gente até o final ali. Tem o Tekken Talk também. Mas acho que essa coisa, né? Então, não sei. Pelo que eles falaram, parece me dá a impressão que é a exibição, Tekken Talk e o trailer. Então é verdade, né, mano? Tem que ver se não vai demorar, né? Mas Shiro, sim, foi pro sentido de Matraquinas. We haven't seen j_dsr versus Nobi in a very, very long time. Bom, tá aí então o Sente eliminado, vai ter Nobi agora contra o amigo do Sente, né? O amigo do Sente. Com Fox, back to back aí. Quanto tempo o último Tekken Talk durou? Não foi muito longo, não. Foi 30 minutos. Tá aí j_dsr, mano, jogador que aproveitou muito essa época aí da Echo Fox, né, mano? E essa final entre dois jogadores da Echo Fox foi lendário, cara. Foi lendário, mano. Bom, o que significa j_dsr? Cara, é um negócio coreano lá. Eu lembro que ele explicou uma vez que era tipo o mestre de todos os personagens, uma coisa assim. Tipo uma sigla, tipo o seu. Foi isso aí. Aqui em coreano. Foi isso aí, tem que ser o cara mais preparado pra esse showmatch, né? Então. Pra quem não sabe também, inclusive, um dos personagens favoritos do j_dsr antes era o Raven. Só que ele viu que o Raven era uma porcaria no Tekken 5, aí ele trocou, né? Então ele começou a tentar competir mais e tal, né? O Raven é muito ruim. Aí ele começou a jogar de @𝗔𝗽će, que era roubado. No Tekken 5. Não era tipo um top tier roubadão, mas ele era bem forte. E aí, né, aí a gente conheceu mais ele pelo Armor King no Tekken 6 também, que ele começou a jogar de Armor King no Tekken 6. No Tekken 5 nem pede pra ninguém jogar Armor King na sua vida, porque ele é uma porcaria. Apesar que ele jogava de vez em quando, né? Tinha exibições e tal que ele jogava. Mas, competitivamente, acho que ninguém merece jogar Armor King no Tekken 5 DR. Eu ia comentar justamente sobre o tag, porque o j_dsr, eu lembro dessa aí que foi quando ele ganhou do Game Kids, né? Ele jogou com o Armor King, acho que era Armor King e 𝗔𝗽će, o time dele, né? Sim, o time dele era Armor King e 𝗔𝗽će, inclusive. Muito bom. Eu até copiei uma época. Tekken 7, Kunanikan, Tekken 8. É bem forte. Não, o personagem é por último. O j_dsr, outra curiosidade sobre ele é que ele é um dos jogadores de Tekken que mais lucrou até hoje, mano, na carreira aí, cara. Se não me engano, são mais de $100 mil que ele faturou aí durante a carreira dele. Depois parou de viajar e tal, assim, não tá mais indo muito pra muitos eventos e tal. Como é que é? Mataram os bonecos do cara. Mas sei lá, mano. Pô, o cara tem 100k ali, mano. Compra Bandai lá e pede pra bufar, mano. Acho melhor esperar o próximo jogo. Cara. E tá aí a comparação dos jogadores aí, 34 anos tem ele o j_dsr, ele pegou 2 medalhas da EVO. Isso aqui tá contando só a EVO de Tekken 7, tá, rapaziada? Porque igual eu falei, ganhou a EVO de Tekken Tag, né? Então ele tem dois títulos, né? Mas, inclusive, foi na época que o Game Kids tinha, o quê? Tinha uns 14 anos, alguma coisa assim, não era? É super novo naquela época. Se não me engano, a gente também ganhou uma EVO também contra o Mi, uma vez no Tekken Tag 2. Foi bem louco essa match. Eu tenho uma match muito boa dos dois, mas eu lembro que se foi na EVO. E Denner, tá aí a escolha de personagens e o Nobi trocou, mano, também. Bom, a j_dsr, né, vai trazer ali o Brian, Raven e Jack. E o Nobi tirou a Asuka e colocou o Fale aí pra jogo, cara. Acho que a ideia é muito boa, pô, cara. No jogo que você não jogou direito ainda, colocar o Fale é muito mais fácil que colocar uma Asuka, né? Sim. E como eu falei, ele é fã do Raven, tá ali o Raven, né? Não tem nenhum personagem que ele gosta, né? Não tem 𝗔𝗽će, não tem
Armor King, não tem Run também que ele joga hoje em dia. Então, mas não, eu falei errado, inclusive, que uma das finais mais tops que teve do Ni e do judiciário foi no Final Round. Foi muito boa, se quer ver uma luta insana de Mishima aí. Essa aí, Armor King, aliás, judiciário de Heihachi e Armor King e o Ni de Kazui e Devil. É isso aí, galera. Quem tá acompanhando aí a stream, tá curtindo, mano, por favor, já manda aquele like brabo, hein, rapaziada. Fortalece, deixa aquele like aí, clica no joinha que vai ajudar demais da conta aqui a nossa stream, mano. E bom, vamos ver então qual que vai ser a escolha aí. Já bom, na verdade a escolha vai ser o Rando no cenário, né? Porque a escolha dos personagens já mostraram, né? Essa roupa do Brian também ficou muito doida, cara. Ficou louco, do Wesker, né? É, exatamente, mano. Então, inclusive, né, o Noob, a gente falou, ganhou a primeira EVO, né, que quando o jogo não tinha nem saído ainda, tava no arcade só no Japão. O Sente ganhou a EVO quando tinha a segunda versão, que já tinha arcades aí na Ásia toda. E o Judiciário ganhou a EVO quando já tava no console. Justamente. É, vamos de match, mano. Vamos ver quem vai ser. Vocês viram ali a intro no início do jogo, né? Isso é uma coisa que voltou aí, né, mano? Digamos assim, né, cara? Aí para os jogos de luta, porque era uma coisa que, pô, ia lá no início dos fight games, depois mudou totalmente. Agora os últimos jogos aí. Então, precisa colocar um pouquinho mais dessas coisas. Né? Eu passo um pouco de pano pro Tekken 7, porque realmente os caras não tinham grana pra fazer nada, né? Então, tem essa pequena desculpa, né? Pode ser que eles tivessem grana não fizessem, mas tem esse álibi. Mas e essa intro dos dois é meio que uma, como se fosse a intro do Tekken 6. Tekken 6 tem uma parte da intro que o Talpo e o Brian lá, eles fazem isso aí. É, muito bom. E são vários personagens que tem esse tipo de intro, pessoal. Não necessariamente se cumprimentando, né? Outros não se cumprimentam, né? Mas depende, então, se mano. matar, né? É, exatamente. E tá lá, mano. O socão do Paul é o Hitbox. Também. Bem justo, né? O socão ficar safe é meio sacanagem, né? Mas... Não, o pior não é ficar safe, o pior é ser launcher, né? É, nossa senhora, né? Meu Deus. Tá dominando por enquanto o Noob aí. Vamos ver se o Judiciário consegue trazer de volta. Inclusive o Brian parece estar popular, né? O segundo Brian já. Tá curtindo. Ele também tem um esquema de buffs novos aí que aumentam os eu reparei também que no final de algumas strings ele faz o taunt muito longe, né? Então não foi um taunt pra poder pressionar. Não, o Chito tá falando que fica safe por causa do hit dash. Se der hit dash, fica safe. É, tá aí, então, mano, não vai ter Brian mais aí no jogo, cara, não vai ter Brian. Mas então, cara, eu reparei mesmo isso aí nesses golpes dele, que parecia igual a Asuka, né? Fazia um combo lá e tal, e em vez de pressionar ele parar pra poder fazer o taunt. Só que o taunt não, é automático, isso não é o taunt normal, é o taunt automático desse daí que dá o buff, né? Ele ainda tem o taunt padrão dele lá, que ele... então são duas situações diferentes. Sim. É porque eles pegaram daí provavelmente na ideia do RD dele, né? Que no Tekken 7 ele faz o taunt mesmo. E o taunt já hoje em dia dá um buff que ele ganha um Spark lá, né? F2 ou depois uma string 2 que ele tem. Que é muito dano. Realmente, Tekken colocou mais coisa no jogo, hein, entendeu? Aí esse personagem ele tem essa parada aí que ele ganha esse buff e ele aumenta algumas strings que ele tem também. É, mano, mais coisa pra gente estudar aí, realmente é jogo novo, né, cara? Então vai ter mudanças mesmo. Tem muita coisa diferente aí dessa vez. Eu acho que é o Tekken que mais mudou depois do Tekken 4, eu acho. É isso que eu ia comentar, cara. Parece ser o Tekken que mais estão adicionando mudanças, mano, no jogo. Vai ter uma mudança, tipo, sem muita loucura, sabe? O Tekken 4 foi muita loucura. Mapa totalmente diferente com o desnível Caramba 4, né? Foi do 0 a 100 de um jogo pro outro, né? Esse aí a gente já tá mais acostumado com as mudanças. Aí tem uma mudança maior, mas assim, tem muita coisa. Então, justamente, olha lá, mano, socão de engage, meu Deus. Acho que é estranho que o Noob tá usando o socão e ele tá usando hit dash direto, porque socão é muito roubado se você faz hit dash. Como o Chico até comentou no chat, realmente se você não fizer o hit dash, ele é menos 3 ainda, mas tem um pushback gigante. Ele tá no combo. Tá no canto.
Meu Deus do céu, olha o tamanho da barra cinza, meu Deus. Eita, meu Deus, muita barra cinza. Nossa senhora. O interessante é que ele pode recuperar essa vida, né? Mas ele tem que... Ele tem que atacar, não pode parar, mano. Pra recuperar logo antes que tome isso. Antes que tome 2 hits e morra, né? É. Tô trabalhando, mas ele tomou a punição e morreu. Foi exatamente o que você falou. Esse mapa, inclusive, eu acho muito legal, além dessa música muito icônica, já. Pom, 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 pom. Ele tem um andar de baixo, só que você só vai pro andar de baixo se vai pro final round. Ou se em alguns rounds você fizer quebrar a parede. Essas paredes aí são quebráveis, que ele morreu ali, quebra. Só que tem 2 hits na parede. Você dá uma trincada e depois você dá outro combo, jogar na parede de novo aí quebra. Se quebrar a parede, ou for o final round, você quebra o chão no próximo round subsequente. Aliás, subsequente você quebra a parede. Se for no final round, já quebra direto. Vai lá, final round lá embaixo. E aí é um mapa maiorzinho ali, também tem uma parede quebrada lá embaixo, é bem diferente, né? É mais ou menos uma ideia que a gente tem daquele vulcão que a gente tem no Tekken 7, né? Quando o match point muda para o infinito. Isso aí só que tem mais especificidade para mudar. É, justamente, cara. É interessante, né? Interessante as mudanças que ele legal tá que fazendo. muda, né? Você tem que tomar cuidado com a estratégia, tipo, você quebra pra cima, você quer lá pra baixo, que é maior. Quebrar a parede no próximo round é lá embaixo. Tem que fazer. Nossa, o Raven tá fazendo suas ninjices ali. É interessante uma coisa desse cenário que o troféu ali atrás, né, é justamente o troféu da WT, né? Sim, ficou muito maneiro, realmente insano, né? Já troca de pontos. É uma arena do Tekken 7 mais bonita, né? Mano, será que o Novo vai fazer 3-0, cara? Ele fez 3-0. Não, foi 3-1. Foi 3-2, eu acho que foi por isso que o personagem. Né? Tá vendo, o pessoal voltando no Novo e deu certo, né? Inclusive esqueci de perguntar aí pra quem que a galera tava torcendo aí nessa aqui. Mas bom, eu pro dia de ser eu votaria mais no Noob também, principalmente porque esse ano não tem personagem agora, né? Tá meio... tá devendo ali. Tivesse um Dragon 9 pelo menos. Meu Deus do céu, cara, a vantagem. Eu não acho a arena do 7 feia, mas tipo, essa não é que uma coisa é mais bonita e a outra é feia, né? Só que essa ficou melhor, né? Ficou mais detalhada, mais bonita. Eu só acho muita iluminação, cara. No do 7 eu também acho. Acho que é muito... O fundo tá meio bugado ali, né? Mas tanto do 7 quanto do 8 eu acho que é muito colorido, cara. Mas é arena, sei não. Mas não é como se fosse ruim, né? Mas com muita cor ainda do jogo. Mas agora que tá caindo essas folhas aí, esses papel aí, sei lá o que é isso que tá caindo aí na arena, tá ligado? Eu não reparei nisso, realmente. Tá caindo. Como é que acontece esse efeito aí? E aí, o judiciário tá trazendo de volta e não deixou aí fazer 3-0, hein? É o charme do cara, né, mano? Tem como. Justamente, vamos ver então o que é o seu outro personagem. Acho que é o Fale. É o lá. Então ele pode alterar a ordem, né? Porque o Paul era o último, né? Então ele pode alterar a ordem. Não tem ordem ali, só tipo aquele pegou mesmo. Não tem uma ordem definida. Justamente. Bom, mostrou aí que realmente o Paul, nesse momento, eu falei, cara, é um dos melhores personagens pra você colocar, cara. O personagem mais basicão, né? O personagem mais simples aí de ser executado aí, o básico dele, né? Então, mais fácil, né? Agora o Lars eu acho que é totalmente o contrário, porém, é igual as cenas. Se souber fazer o macete dele no Tekken 8, cara, o adversário que fica perdido. Isso que eu falei, né? O Noob jogava de Lars, né? Então... que isso, velho? Agora 2 ninja, né? Meio Glory Battle isso aí, inclusive. Mas que round pro judiciário, hein? Dominou. Meu amigo. E é isso, os meus caras não podem atacar. Isso aí, ainda bem que isso não é launcher, mano. Meu Deus. Mano, já troca de poucos. Tá no Torne. Esse Power Crush é louco, hein? Ele vai sair muito em choque ali, né? Não, ainda bem que você pode dar no hit, mas é muito forte, mas belo não perde depois, né? Bem chato esse golpe aí. Primeiro até dá vantagem pra ele. Não dá pra saber, né? Não dá pra ficar testando, como eu falei. Mais um round e agora para o Noob.
Mas dá a impressão, pela animação mudou muito, as animações do jogo mudou bastante também, né? Pô, esse é o low parry? É, o low parry novo, bem legal, né? É, ficou bem mais da hora aí o low parry no Tekken 8, cara. E só dá pra acender o combo agora gastando hit, não dá pra dar scroll que nem no Tekken 7. Ou no caso o Tornado, né, que é a mecânica nova. Tem área ataque, mano. Que isso, cara? Agora tem até um raio que ele joga ali em cima do cara. É, tenta chegar os raios. Oh, nice duck. Será que mata nesse combo? Meu Deus. E ele pode usar o rage de arte porque ele recuperou a vida na barra cinza. Ele tinha pegado um rage com barra cinza, caraca. É disso que eu ia comentar, cara. Assim, ele continua. Se ele recuperar a vida inteira, ele vai continuar com o rage? Deve continuar. Sim, mas se for levar em consideração a mecânica do Tekken 7, que eu acho que eles mantiveram, seu rage art vai dar menos dano, né? É, né? É verdade, né? Mas quanto menos vida você tem, maior o dano do Rage Art, né? Dessa animação aí, né? Dessa cinemática, né, guys? Então... Pô, mas se o cara ficar full life, vai dar quase nada, será? Dá 55, que é o mínimo, né? É, isso que eu ia perguntar. Se tem um mínimo, né, desse cara. Tem um mínimo, sim. Vai ter como agora, será? Oh. Que é o dano no practice, por isso que fazer combos no practice usando o Rage Art nem sempre é o dano certo que vai dar no combo, mas olha esse Rage Art pra interromper a pressão. E agora? É o especial do 𝗔𝗍cie, né? Deus. Nossa, olha o dano. É isso aí, cara. 7 points pro Noob, 7 points pro 𝗔𝗍cie, né? Pra tentar empatar. E olha lá o low parry, bonito, cara. Bonito a animação nova do low parry. E assim, é até mais fácil de confirmar também, né, Daniel? Porque agora, pô, cara, vai trava a tela. Eu acho que serviu pra dois propósitos, né? Ficou fácil pra players inexperientes, ou se você acabou fazendo rápido, você perceber rápido o que você fez. E fica bonito pra quem tá assistindo. Sim, sim. O cara é vantagem. Ih, pegou o Rage. Não dá, achei que era o Rage ali pra animação. 𝗔𝗍cie. E agora tá no limite. Ai, caraca. Meu Deus, que isso? Mandou na luta ali. É isso, o Noob, então. Eliminou o 𝗔𝗍cie também, tá lá rindo, falando, ei, acertei mesmo, meu amigo, acertei mesmo, cara. Mano, é muita luz na tela, cara. Eu até confundi ali a animação ali do golpe, cara. Calma aí, é porque o hit ele faz isso, né? E assim, é uma coisa que eu tô reparando nos últimos jogos de luta tudo, né? Tá tendo animação pra tudo que é lado, brilho pra tudo que é lado, cara. Eles estão melhorando o show, né? Bom, a gente viu esse final de semana aí que o jogo fazer um show da hora que envolve a galera, né? Justamente. Eu acho válido. Exatamente, cara. Assim, no geral, nos lançamentos a gente vê a galera reclamando bastante e tal, mas depois a gente meio que se acostuma, né? Não sendo... Não, depende também, né? Se é uma coisa ruim de fato aí, realmente. Mas no geral, acho que quando a gente jogar mesmo, nós vamos acostumar e GG, tá ligado? Jogando beta mesmo, eu não senti nada, nenhum problema do tipo, assim, de iluminação, nem nada. Olha que mal, na arena, quando eu tava enfrentando os caras na ranked, os caras estavam spamando hit ali, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu olho ali já tava pedindo pra parar e esperar um pouquinho, mano. Isso aí no cenário. Não sei, mas não vai ter. Até agora não vai ter beta de demo do Tekken 8, não. Vamos esperar. Eu acho que não vai ter mais, não, porque, pô, a gente já tá muito perto também, apesar de que o Street também anunciou meio que em cima, né? Ali, né? Uma beta aberta também, né? E, inclusive, não pareceu uma beta planejada, mas o problema que o Street teve é o mesmo que o Tekken 8 tá tendo, né, Odero? Então, assim, você para pensar, tá ligado? Duas betas fechadas, saca? Aí depois anunciou a beta aberta, né? Não duvido. Eu acho que pode ser, dá mais pra gente jogar com os outros personagens ali que anunciaram depois, né? Talvez. Mas, né, é difícil também porque... Teria que ser já mês que vem, né? Teria que ser pelo menos até dezembro, tinha que sair, né? Se eu chegar aí e falar, ó, galera, vai ser agora, igual o Street também, né? Igual anunciar bem em cima da hora, falou, galera, já vai ter beta agora, já chega aí e joga. Mas eu tô achando que não vai ter, não.
Vamos ver, né? Vamos ver se ele é legal, mas tô achando que... Como eu acho que essa beta, a primeira beta aí, no caso, essa a que teve agora foi a beta. A primeira foi testes de conexão. Então eles fizeram uma teste de conexão, meio que dão uma passada, viram que tinha que melhorar. O beta ficou bem melhor nessa parte, mas realmente o problema maior era o balanceamento. Como o balanceamento estava muito doido, talvez eles façam uma nova beta para testar um balanceamento novo, né? Antes de lançar o jogo. Vamos Que não tava torcer, tipo, tá zoado, mas beleza, tava tipo muito escroto. Vamos ver porque eu curto, né, mano? É legal. Eu acho que a chance é essa, né? Por isso. Acho que se o jogo tivesse mais controlável, não tivesse tanta doideira assim em termos de balanceamento, acho que realmente não teria. Mas como tava meio doideira, talvez tenha. Mas também não faz tanto tempo pra lançar o jogo, né? Justamente, cara. Tá chegando aí, mano. Tá chegando. Sim, por mais que seja quando tiver chegando em janeiro ali e tal, né, mano? Meio triste ele ter que esperar mais alguns dias. Mas, cara, vai ser mais fácil porque vai ter... O que vai ter, meu amigo Dene? O que vai ter em janeiro pra gente hypar aí a chegada do Tekken 8, mano? Dia 14 de janeiro vai ter a final do Mundial, Tekken World Tour, vai ser hype demais. E eu, particularmente, eu ainda gosto muito de assistir torneio de Tekken 7, então... Você é louco. Justamente, mano. Então assim, rapaziada, quando tiver chegando ali, eu sei que a ansiedade bate muito pra jogar logo o jogo aí, cara, mas nós vamos conseguir ficar de boa porque nós vamos ter um torneio brabo pra acompanhar, né, mano, o último mundial de Tekken 7, mano, pra poder fechar com chave de ouro e aí irmos de fato pro Tekken 8, cara. Então, mano, isso vai ser da hora demais, né? Isso vai ser da hora demais. E, bom, pessoal, vamos ver aqui quem vai lutar agora. Quem que é o próximo player agora? O Ninja? É o Nick, né? É, o Ninja. Verdade. E eu acho que só vai ter um vácuo meio ruim assim pra gente, né? Porque vai ter o dia 14, não sei, 15, vai ser a final da Tekken World Tour e o jogo vai sair só dia 25 e tal. Vai ter um tempinho, né? Que a gente vai ficar meio que no vácuo ali. Cara, mas se a galera animasse da gente fazer um back comitê nesse meio tempo aí, cara, meu amigo, ia ser da hora pra caraca, hein, mano. Não ia falar não, mano. É louco, hein, mano? Já pensou? Vai que o pessoal hype aí? Aquecimento? Se hypar, fazer um BR e meter o campeão ganhando Tekken 8, acho que o pessoal se inscreve. Ô louco, já pensou, cara? Já pensou, mano? Alô, Bandai! Alô, Bandai! Espero que estejam nos ouvindo, Bom, galera, vamos aguardando então aí. Eu queria agradecer aqui, mano, o Marco Chavante, muito obrigado pelo Prime, 18 meses com a gente. Obrigado pelo apoio aí, brother, pelo mês que tá ajudando a gente. Hoje anuncio o Ogre pra alegria do Denner, meu amigo Denner. Você está louco, animado pelo anúncio do Ogre, o personagem do... Vamos fazer uma pesquisa. Galera, quem aí quer que o próximo personagem anunciado seja o Ogre? Aí, mano, digita 1 quem quer que o Ogre chegue, digita 2 quem não quer, digita 3 quem quer que esse cara desapareça e nunca mais volte na história do Tekken, mano. Fala aí, Denner, você quer a volta do Ogre, mano? Eu não quero não. Eu tava até falando no grupo esses dias aí, eu falei, mano, se for o Ogre normal, eu aceito, mas se for outro Ogre, eu não quero não, mano. Que boneco nojento lá. O Ogre, pra quem não sabe, é o modo monstro dele lá, que tem braço de cobra, voa, todo doido lá, parece tipo urso, né, fisicamente falando, grandão, doidão. Nossa, ele fica meio abaixado também, é uma bosta, mano. Mano, o cara é um titã no Tekken Tag, né, cara? Ele ficava até meio estranho. Não, o Tekken Tag era roubadaço, mano. Ele tinha um golpe que ele agarrava você com o braço de cobra e sugava a sua vida, mano. Recuperava a vida. Deixa escroto, mano. Mano, era louco, cara. Mano, E pegava luz pra caralho. É uma coisa também que eu agora tô meio confuso, mano. Qual foi a ideia da Lídia, velho? A Lídia, pra mim, é uma personagem que eu olhei e falei assim, mano, eu acho que a Lídia vai vir muito no lançamento do Tekken 8, cara. Parece muito essa ideia, tá ligado? Tipo assim, mano, mostrar... pra mim, se você olhar as mecânicas dela, básica, é tipo muito Tekken 8, assim, do balanceamento que eles fizeram. O Magic 4 dela é obrigado a fazer o segundo hit pra funcionar, igual é agora o Tekken 8. Meio que o RD dela, tipo, ela tem a string lá também, que é o mesmo esquema de golpes que tem no Tekken 8 agora.
Sei lá, mano. Como é que ela não foi anunciada, cara? Pra mim é certeza. Talvez, ou uma das duas, uma, ela não foi muito bem como o pessoal esperou, ou ela foi vítima do sucesso, né? O pessoal gostou tanto, ela falou, mano, vamos vender esse boneco, não lança de cara, não. Mano, é fogo, cara. É os isso, dois mano. extremos, né? Porque se ela fosse mediana assim, acho que tava no jogo. Será que o herói tá aí? Talvez o herói. E aí, talvez tenha sido uma pool, né? Qual os personagens da DLC que foi mais sucesso pra gente colocar no começo do jogo e depois o segundo, que fica em segundo, a gente vende. Galera, mano, só pra comentar ali, falou assim, por que tá todo mundo agindo como se não soubesse o personagem tá vindo? Por dois motivos, galera. Primeiro porque, bom, muita gente não sabe mesmo. E segundo, eu prefiro não comentar muito sobre vazamentos e tal, assim, mas às vezes a gente fala mesmo e tal, né? Porque igual eu falei, o problema do Tekken 8, que aconteceu mesmo no Street 6, né? Eu prefiro não falar muito sobre isso aí. Mas a gente mencionou no início da live, mano. A gente falou no início da live, eu só tô comentando aqui os personagens que a galera quer, mas a gente comentou do personagem que vai vir. A gente até falou que é o Mishima aí tudo, né? As paradas, a gente falou, a gente não tá fingindo, a gente falou que o personagem aqui, mano, que a gente viu a parada, né? Querendo ou não, a gente acabou vendo, não é né? todo mundo que acompanha 100% das coisas que saem, né? Então, tipo, pra pessoa tá ali, ela não viu vazamento, não sabe, não olhou adentro todos os detalhes do vazamento ali e tal, pra saber que, é isso mesmo. Por mais que a gente tenha a informação, nem sempre toda a informação pode estar correta, né? Tipo, a primeiro vazamento lá que foi o Character Select lá, beleza, tá certo, mas as informações do personagem pode não estar 100% certo, né? Assim, e também porque quem não pegou o vazamento, né, mano, quem não viu o vazamento vai ser melhor, porque, tipo assim, sendo muito sincero, eu queria que não vazasse, tá ligado? Eu queria que fosse surpresa. Eu queria muito que fosse surpresa, tá ligado? Então, assim, eu preferia 1000 vezes que não tivesse vazado. Então, pra quem não pegou o vazamento, é até melhor você não saber e tal aí, né, mano, deixar tudo pra ser surpresa. Exatamente. Quem não quer estragar pra quem realmente tava só esperando notícias oficiais e não tá em grupo nem nada, assim. Mas galera, é a galera mais da comunidade mesmo que viu o vazamento e tudo. Nesse caso, realmente é um vazamento que foi muito popular entre a galera da comunidade, mas a galera de fora e tal, realmente não sabe. E a gente não tá fingindo não, mano, a gente sabe qual que é o personagem. A gente falou no início aqui, né, cara, mas enfim, né, a gente não tá mencionando tudo aqui necessariamente, né, mano. Os dois têm mesmo tanto de aparição no top 8, né? Inclusive, galera, vamos lá, mano. Diz aí, pessoal, qual jogador vocês acham que leva essa, rapaziada? O mestre Nobi ou o Ni, né, mano? Tem que ser o contrário. É o professor Ni e o mestre. Perdão. Professor Nobi e o mestre Ni, né, cara? Então, fala aí, galera. Quem vocês acham que leva essa? Mano, agora eu acho que o Nobi perde, mano. É possível, cara. O cara tá ganhando de todo mundo aí. Dessa vez eu vou no Ni, cara, porque agora tem que perder, né? Não é possível. Não, mas agora ele pegou um cara que tem boneco pra caramba pra jogar. Não, se ele ganhar do Ni, pra mim ele é campeão do negócio. Porque o Ash e o Book, eu acho que se ele ganhar do Ni, eu acho que ele passa do Ash do Book tranquilo, cara. O Book talvez salve com o Jin, né? Assim, tem que passar o Jin, né? Mas o Ash eu não sei não, mano. Mas ele tem um Lars dele, cara. Bem maceta ali, mano. Mas o Jin é roubado também, né? Fogo, cara. Salve, Samas. Mano, eu acho que o Ni ganha. Mas essa vai ser mais disputada, com certeza. É isso que eu também acho. Eu acho que se o Nobi ganhar aqui, ele já ganhou todo mundo, tá ligado? Ele já ganhou de todo mundo. Ele já pode entregar o título pra ele. O título do Showmatch. Mas tem que lembrar também que o Nobi é o underdog, né? Ele ganhou a primeira EVO de Tekken 7, tendo que passar por todo mundo ali, né? Ó, galera, vou abrir as apostas pra vocês aí, beleza? Vou colocar aqui, ó, mestre Ni, professor Nobi. Então, sobre o Ash, eu acho que ele tem chance de jogar bem, porque, pra quem não sabe, inclusive muita gente tem essa efeito Mandela aí, né, do Aslan Ash, fala que só pega os top tier e tal, apesar que não é necessariamente mentira. Mas ele ficou famoso jogando de Kazumi na época que as pessoas... Ela era forte, mas era um consenso geral na época que ele jogou que a Kazumi tinha morrido. A Kazumi era horrível na época que ele pegou a Kazumi. E ele jogava no basicaço. Jab, low, F1. Se ele pegar um char, tiver um char aí que ele consegue fazer algum tipo de jogo, apesar que o jogo também tem gameplay diferente, né, mais agressivo,
Não é difícil de imaginar quem consegue ganhar em adulto e tal. Justamente, galera, eu queria aproveitar aqui e pedir para o pessoal que tá acompanhando pelo YouTube deixar aquele like, beleza? Então você que tá acompanhando aí, mano, por favor, clica no joinha pra fortalecer. E se você tá conhecendo o canal agora, se inscreve, hein, cara. Não sei se tem alguém que tá conhecendo a stream agora, mas se tiver, mano, se inscreve que tem conteúdo todo dia aqui no nosso canal. E vamos lá, mano. Já dá-lhe ali o primeiro round ali pra unir. E, mano, que isso? O cara, ele consegue jogar o fantasma, e se o fantasma Wi-Fi não precisa ir até ele. É, Só o fantasminha, só o clone da sombra. Não é um fantasma necessariamente, né? É, eu acho que parece que quando a sombra amarela acerta, quando a sombra roxa é falso. Não é nada, é só... Sei lá. Nossa, tudo é hopkick. Achei interessante que, pelo que eu não lembro agora, se soube errado, mas acho que o Vino não colocou o Fale nos 3 personagens que ele ia jogar, hein? É, tá o Raven, tá o Cole e eu não lembro agora quem é o outro. O Brian, né? O Brian? É. O Brian tava no meio ali. Então ele trocou, acho que ele não quis pegar o Fame, só pra lembrar, né, que se caso ele ganhe na próxima match, ele não é obrigado a jogar com o mesmo trio, não, ele pode escolher outro. Então talvez ele não tenha pego o Fang porque o Nobi joga de Fang, né? Talvez seja isso. Já que tá valendo a pena, já ganhou 2 rounds aí. Aí, que isso, cara? Nossa, tentou um mix-up, deu errado. Cuidado, pessoal. É, dá pra ver aí, realmente, se for roxo ali, não avança, né? É, então. Nossa, cuidado, pessoal, agora com o damage. Nossa senhora. Olha lá, é o hit smash dele que faz o clone dourado. Tá no limite. É, finalizar 3 rounds a 0, é isso? Vem do Nobi, então vai embora, cara. Tá vendo? O cara já tá mandando o Fang pra casa aí. Jogando tranquilo, porque assim, o Nino jogou aquela agressividade absurda também e tal, né? Foi um jogo mais controlado, ainda assim tava apertando bastante e tal, mas foi mais controlado. E aí, o que vai ser? Vai ser Lars? É isso aí, vai ser Lars. Raven Lars. Essa é o cenário de cena? Foi Ortiz Farms? Foi, é isso mesmo. É, justamente, cenário animado. É o cenário com os ETs, aliens em todo quanto é lugar, tem vários easter eggs nesse mapa aí. Sério, mano? Onde que tem o ET? É onde, cara? Tem ET nos fundos, em alguns lugares tem ET escondido. Tem uma hora que tem um OVNI abduzindo alpacas. Pô, mano, junto essa parte eu não vi, mano. Eu fiz um stories não, reels disso aí. Tava jogando, eu vi na hora, e depois eu editando eu vi melhor. Tá realmente abduzindo alpaca lá. Esses alpacas entram no meio da luta também, é mó doideira. Inclusive essa semana teve FT Tekken 8 do Shiro com o Xenon lá, eles estavam jogando esse mapa. O Shiro deu uma bica numa alpaca, a alpaca saiu voando lá. É isso, cara, é isso, mano. Esse mapa é pura loucura, velho. É, mano, não, depois eu vou lá ver o que é esse easter egg aí, cara. E tem no Tekken clássico, né? Tekken 6 tinha muito. Tinha, inclusive, pra você ganhar item extra no cenário campeões, você matava um ZTzinho. Não, mas ele tá offline, Shiro, é diferente, eu acho. É, 2 rounds a 0, cara. Aí, ó, a ideia do macete tá dando bom, cara. O macete que não deu tempo de treinar ali ainda. É, e dá-lhe combos. E vai pra parede, hein? Essa parede quebrável? Não, mas eles estão offline agora. Agora vantagem. Esse cenário quebra o quê? É a parede mesmo? O chão que quebra? É a parede, né? Nessa parte quebra essa parede aí, que eles estão de costas aí. Aí na outra parte do mapa quebra o chão. Aí depois tem mecânica de wall bounce nas paredes lá do tesouro. É, bem diferente, bem diferente. Troca de pokés, mais um hit. E devolveu 3 a 0, cara. Devolveu 3 a 0. É, não tá fácil não. Bom, vamos
Vamos ver, a galera aqui, a maior parte tava... Ah, explica que eu fiz a enquete, né? Deixa eu olhar o resultado da enquete. É, a enquete apenas 3 pessoas votaram e todo mundo votou no Mi, né? Então não vai ter resultado, a galera não vai receber os pontos aqui. Ninguém tá gritando no noob até agora, velho. Não, mas tinha uns votos pelo chat. Sim, na enquete realmente não teve ninguém, mas no chat, quando eu tinha perguntado, algumas pessoas votaram no noob, mas a extrema maioria foi no Ni, sim, cara. Mas eu falei, mano, acho que se o noob ganhar aí, mano, pode entregar o título do Showmatch pra ele. Seria bem difícil de ganhar, né? Porque os dois mais antigos do Tekken aí, né? Que adaptar melhor no jogo novo, são os dois, né? Eu imagino. Bora lá, cara, bora lá, 1 a 1 agora aqui nessa match. São os campeões da EVO. Aqui, realmente, como você mencionou, não vai ter Feng, né, por parte do Lee. É estranho, mas eu acho que se ele ganhar, ele coloca o Feng na próxima, com certeza. Meu Deus. Top 3. Só que tá chegando agora, né? Eles são obrigados a jogar um FT1 com cada char. Escolher 3 chars ali. Perder os 3 chars, perde a luta já pra próxima fase. É, meu amigo, cara. Nossa, fez o hit smash ali. É, e tá lá o buff de novo. Ainda não teve a Azucena. Cara, até agora quem que ganhou esse buff? É o Brian e a Asuka apenas? São diferentes, né? Mas que tem essa mecânica, o Claudio já tinha, né? Então ele continua tendo alguma coisa parecida lá. E que eu me lembro agora, acho que sim, só. Que o Jack também, eu acho, não lembro agora. É interessante, né? Acho que eles pegaram a ideia justamente do Cláudio mesmo. Realmente é muito parecido dele, né? É, também acho. Meu Deus. É isso, cara. Noob tá pra eliminar o Brian do Lee, cara. Esse aqui já é o 3º combate. O jogador Sente e 𝗔𝗽cie já foram eliminados. Esse é o 3º combate. Mais poucos. Hit. Pensaram que é Dead dele? É, não consegui ver, mas eu acho que sim. Foi um low pesado ali. É o F4, né? É bem pesado mesmo. Sempre foi, né? Mas hoje no Tekken 7 ficou bom porque virou a mecânica nova do Wall Crush. Mas no Tekken 8 saiu, né? Então não é mais tão cluster frame mais. É, tá lá, hit engage. Agora tem essa chip damage também. Essa mecânica nova dele aí é muito boa. Esses golpes novos lá são muito bons. Meu Deus do céu, cara. Ele não para de atacar, mano. Que isso? É, o Lars voltou só agora, né? O jogo foi agressivo pra caramba. É isso aí, mano. Tá lá, cara. Meus amigos, 2 a 1. Acho que o nível voltou a jogar de Lars. É, vai ver aí e falou assim, pô, mano, personagem roubado, mano. Eles vão jogar com ele. Roubado, mano. Gostei. É, exatamente, cara, exatamente. Ó, vai colocar o Paul. Vamos ver aí, então. É o último char dele, né? Justamente, justamente. Chance dele aí, tem a última ficha dele. O Lobo ainda tem mais um. É, vamos lá, meus amigos. Vamos de match, cara. 2 a 1 até agora. E acho que fez o certo, mano. Pegou o personagem mais fácil. Que isso, cara? Vai ser perfeito desse jeito. Joga, né? É, tá difícil aí pro Lobo, né? Nossa, nice. Fez a ativação. Meu Deus, meu Deus. Ai, que o cara não para! Nossa, pegou no ar, dá pra ter combado! Nossa, mas é muita paciência do meio, É isso né? que acontece antes de lançamentos. É, dá bound, né? O Hitbox dá bound, então se pegar no ar dá pra combar.
Não, e cara, por mais que o Lars tenha... O Lars tem um corner carry bom, né? Um corner carry interessante ali, cara, mas nesse cenário aqui, acho que não tem corner carry que salve. É que nerfaram um pouco, né, o Walker dele também, faz que um Walker que dá jogar muito longe, é esse chute, 2 chutes que ele faz, no Tekken 8 ele joga pra baixo. Ah, interessante. Esse chute aí que ele terminou o combo agora. Ficou bom pro outro game, né, mas era um golpe que dava muito no Walker dele. Inclusive que dava screw também no Tekken 7. Use o Rage. Defesa. Meu Deus! Que isso? É, aí empolgou. É, não, aí não, pegou a paçoca. Não, a galera tá fazendo muito isso hoje, né, Odeio? Nossa, bom sidestep. Não, esse sidestep foi longe, hein? Esse sidestep tá muito melhor do Tekken 8 agora. É, o último comando. O bicho tá chato, mano. Esse golpe agora tem pisão que entra na extensão, caramba, 4, velho. Ele sempre tem pisão na resistência, mas ele consegue fazer pisão em você, tipo, como se fosse um bom normal agora. Aí, aquele socão que ele fez ali. Pegou. Aí matou. Aí não tem o que fazer. Agradecer aqui ao Gabriel, obrigado por se inscrever no canal. Lucas, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. É isso aí, rapaziada. Estamos no Showmatch aqui, mano. Exhibition mesmo e tal. A galera não tá jogando jogo nem nada, né? Então por isso vai ter muitos erros e tudo mais. Mas é legal pra gente curtir aqui, no final vai ter um anúncio também, né? E pô, como eu falei, quem aí não manja da comunidade Tekken, você tá vendo aqui só os campeões mundiais pela EVO, cara. Então assim, você tá no momento perfeito pra poder conhecer os jogadores. Todo mundo vai jogar, pelo menos uma, né? É, exatamente. Não, e não tem um jogador fraco aqui, cara. Todo mundo que tá jogando aqui é jogador de altíssimo nível, né? Literalmente todos os jogadores, né, cara? Porque são campeões da EVO. E tá lá, cara, o Paul mostrando aí, né, que eu falei, é uma escolha boa essa match. 2x2, tudo igual agora e vamos ver, cara. E agora tá, o novo tá sorrindo ali, cara. E tem um plano, né? Tem um plano. Cara, ele segura isso aí. Último. Ai, mano, tem match. Ele tá falando assim, ah, mano, eu vou noiar mais que você, cara. Se eu vou fazer muito isso, vai ficar perdidaço, cara. Quem manja mais de Paul aí agora? Cara, essa cena é muito boa, velho. Dá um soco e comemora. É isso, mano. Isso aí daí dele no Tekken 1. É. Da hora, cara. Muita referência no jogo, muita referência. Ah, falando em referência, os ETs também tem mais referência. É o Henry do Tekken 3, se eu não me engano, do Paul. Que ele fala que o mais fácil do universo porque ele realmente desafiou alienígenas pra lutar. E os alienígenas é uma palavra com ele. É, não chega a falar, mostrar isso, mas ele mostra que tá gritando lá e depois mostra a câmera de fora do planeta e os OVNIs chegando na Terra, assim. Que rolê. Esse final de Silent Hill, tá ligado? Parece algum final random de Silent Hill, tá ligado? Que esse final ruim, mano. Eu acho que não tem que ter esse daí. Caraca, mano, que é isso, mano? Não, o Tekken 3 ele tá fugindo do policial com a moto, acho que é no Tekken 2 que é esse nível. Mas tem um indie desse daí. É, mano, vou pesquisar esse indie depois, cara. Dá-lhe hit, hein, velho. É, acabou o tempo ali. Meu Deus! Eita, meu Deus! Não! Nossa! Meu Deus! Ele apoia. O que tá fazendo, velho? Nossa! Isso aí é igual a gente fala, mano, coisa de jogo que né, nem lançou, né, porque ali, mano, era um combo e matou e pronto, né, mano. O combo matou e pronto era no socão ainda, né, nem na punição. Sim. Uau! Mas é legal que agora, quando tá acabando o tempo, 10 segundos, de 10 segundos regressivo ali, fica fazendo um barulho, né? E ele mostra a porcentagem de vida também, pra gente ter certeza de quem tava na vantagem, porque às vezes parece muito próximo. Você não precisa chamar o VAR, né, cara? É, assim, não, eu quero o VAR, mano. Pra mim, essa barrinha minha aqui tá maior que a do cara, velho. E olha o throw aí, as câmeras do jogo estão ficando muito legais, inclusive, tá vendo? Tem um close-up na garrão ali. Eita. Dá-lhe combo. Essa parede que tem que bater 2 vezes pra poder quebrar, né? Exato. Já bateu uma, senão a próxima quebra. Nossa, fez a posição errada ali. Pegou?
Lembra que o Hitbox sempre dá dano cinza, né? Mas dá mais dano se você faz no hit mesmo, né? Se for na defesa, dá menos. Mano, 7 point pro Noob. Mostrando o poder do batom no Tekken básico aí, Tekken raiz. Era a principal do Tekken, né? Respeita, né? Dava todo dia aí pras crianças. O Noob é o cara do lançamento, né? Sim. Lançou, ele é o primeiro campeão, sempre. Primeiro campeão do Tekken 7, né? Não quer desafiar o cara. Acho que podia ser ao contrário, né? Do último até o primeiro, né? Não, o cara ainda vai ganhar. Não, porque como eu falei, pra mim, se ele ganhar do Nia aqui, ele já ganhou de todos, mano. Porque na moral. Mas assim, se ele ganhar, ele vai ganhar do jogo até antes de lançar, cara. Pra mostrar que ele é o cara do lançamento mesmo. Match point pros dois agora, hein? Vamos pra lá pra baixo. Agora é a hora da verdade. Eu falei mais cedo, pessoal, Isso aí dá um lag no PC dele. No PC às vezes dá uma travada também. Nossa senhora, isso aí, mano. Mas o deles também, mano. Minha stream tá lagada dele, não sei a sua, cara. Nossa, eu tenho um esquema aqui, porque infelizmente meu PC deu um problema aqui, né? Então eu tô usando o meu notebook e ele é cagado, né? Então eu tô fazendo água virar vinho aqui. Mas se bem que eu acho que os caras tá jogando PS, né, mano? Mas eu juro que tava parecendo que tava dando uns lag, cara. Aqui, mano. Parece que o jogo tá meio travadinho agora, rapaziada. Não sei se é essa minha. Nossa, o Hit Smash, o Ni ganhou. Realmente o Ni conseguiu matar o Noob aí na Mirror Match. É diversão, os caras estão se divertindo ali. Ninguém sabe nada. Agora a gente tem um jogo. Agora eu posso acreditar que o lohai possa ganhar do Ni ou coisa do tipo, tá ligado? Mas se o Noob ganhasse aí, eu já entregaria o título pra ele, cara. O Noob tava fazendo milagres ali, né? Matando geral, mas aí são 7 campeões, né? Está no terceiro. Como é que é? São 7 campeões, tá no terceiro, né? O Noob foi o Ni foi o terceiro. Esse é o terceiro. Agora nós vamos para o lohai, depois o Ars, e aí finaliza com o Book. O cara que precisa ganhar um FT. Cronologicamente, o Book foi o último pela primeira vez, né? Depois ela repetiu 3 vezes seguidas. Bom, galera, vamos aguardar aí. Daqui a pouco o lohai vai chegar aí pra jogo, mas tá aí. Noob ganhou da dupla, né? Do Saint e do @𝗔𝗽ście, mas perdeu. Perdeu pro Ni na terceira, mas foi no limite, cara. Foi no limite. Só depois do Tekken Talk. Lá no Noob ele tava se divertindo, hein, velho. É isso que você mencionou, né? Ele tava se divertindo bem. Sim. A exibição também, né? O pessoal já ganhou brinde, já tá aí, já. O cara mandou no Twitter, né? Ganhou uma blusa, ganhou um negócio, umas coisas lá. E até uma mala, se não me engano. Então o Ni realmente ganhou, eu acho que ele vai pegar o trio, vai ter o Fale agora, né? Na próxima. Justamente, agora ele pode fazer isso sem precisar ir pro Mirror Match, então vamos ver, né? Porque o próprio Noob trocou de personagem, né? Ele tinha colocado a Asuka contra o Saint, e depois ele trocou. Verdade. Ele perdeu, né? De Asuka, talvez ele tenha trocado por isso. Acho que é o personagem mais complicado, porque não tinha Paul, né? No primeiro equipe dele, tá lá, cara. Aí, então, Noob. O campeão do início de jogo. Tem que marcar com ele com a EVO no ano que vem, né? Aliás, quem vai ser o primeiro campeão da EVO Tekken 8, hein? Vai ter mais tempo pra jogar, todo mundo vai ter o jogo pelo tempo agora, né? Justamente, né, cara? Vai ter um bom tempo, por sinal, né, cara? Começando em janeiro. Só pra ir pro Japão que não, né? O Japão geralmente é fevereiro, março. Mas pelo menos pelo menos não é tipo, sei lá, tem um campeonato acontecendo aí meio de acontecendo um mês depois, já saque de muito lançamento, né? Então pelo menos também não vai ser assim se realmente não for em fevereiro. Não tem data, se bem que já tem data, né? Daí pro Japão, eu posso olhar agora, pô. Tem? Se eu não me engano, tem data sim. Eu já vou até olhar aqui, então. Nossa, vai ser em abril. Ah, não. Pô, a galera vai chegar preparada já. É isso que a gente falou outro dia, né? O jogo saindo no começo assim do ano, rápido. Bem no comecinho de janeiro, dá muito tempo o pessoal começar a ir muito evento já precisa de novo.
last question, of course, I Ah, just eu want to ask tô you. vendo que a EVO Japão, ela tá. Eles estão só adiando, né? Começou em fevereiro, quase janeiro, se brincar deve ter até tido algum em janeiro. Depois foi pra março, agora já tá em abril e é final de abril, daqui a pouco a gente já tá chegando em maio, cara. Acho que a primeira do Japão foi em janeiro. Eu também tô achando que foi, hein, cara. Eles estão só adiando, né? Daqui a pouco tá chegando lá, EVO Japão, mês seguinte, EVO dos Estados Unidos. Caraca, aí vai ferrar, né? Acho que não duvido muito se a EVO Japão ficar tamanho da EVO americana, né? A EVO padrão, né, que o pessoal fala. Sim, Se chegar nesse mesmo inclusive, nível. em termos de dificuldade, né, a gente já teve lá o próprio 𝗔𝗽xe comentando, né, que ele acha o Japão o campeonato mais difícil do mundo. E de vários outros jogos de luta também, cara. Eu olho pra aquilo lá e falo, cara, isso aqui parece muito mais difícil que a EVO americana. A EVO americana pode ter mais jogadores, só que eu acho que o nível dos jogadores da EVO Japão é muito maior, tá ligado? Não sei se vocês... Eu acho que... Não tenho certeza, mas parece que pra brasileiro vai pro EVO Japão é mais fácil, né? Porque acho que não precisa de ter visto pra ir pro Japão hoje em dia. Era um acordo com Sim, mas assim, eu nunca viajei internacional, o lugar mais longe que eu viajei foi pro Paraguai. Pra visitar, claro. Mas assim, eu imagino que deve ser muito mais barato viajar pros Estados Unidos do que pro Japão, né? Ah, sim. Acho que talvez aqui deve ser, né? Mas... Se bem que o preço que você vai gastar pra tirar um visto, dependendo, né? Pô, é uma parte boa da passagem. Ainda mais se você tem que tentar 3 vezes, né? E você for recusado, né? Então, né? Então... Não tem essa, né? Justamente. Pô, não sei, né? Boa pergunta, realmente. Cadê? Tem alguém que do chat aí que costuma viajar internacionalmente, cara? Porque nem me pergunte, mano. Não faço ideia quanto que é uma passagem pros Estados Unidos, cara. Porque eu caminho pros dois, deve saber. Se é aparecer aí, então... Tá aí, ó, mano. Tá aí, cadê? Alguém coloca aí na Latam aí, sei lá, tá ligado? Coloca aí de azul, passagem Japão, passagem Estados Unidos. Bom, tá aí, mano. Noob foi eliminado. Vamos ter Ni contra 𝗔𝗽će aí agora. Média passagem de avião. Brasil, Japão. Deixa eu ver aqui, velho. Usar agora isso aqui, mano. R$5.000 a média, que apareceu aqui rapidão. Japão? Pô, Estados Unidos é meio que isso também, né? Não? Um pouquinho mais caro São que Paulo. só. Não. Aqui, ó, voos para os Estados Unidos. Uns 2.500, 3.300. Não, 2.500 a 3.000. É bem mais perto, né? Então, justamente, né, mano? Assim, uns R$1.500 no mínimo ali se de pá, ainda pra ir diferença. pro Japão, você tem que fazer parada, né? Não dá pra ir direto uma porrada só, né? Mano, aí tem que adicionar o quanto que você vai ter que gastar de alimentação lá no McDonald's aí, mano, porque putz grana, mano. Só como no McDonald's quando eu vou viajar de avião, mano, porque... Pô, mano, na moral, velho, tudo caro lá nessas coisas, tá ligado? Eu vou lá porque é mais padronizado, sabe? Mas não compro nada, velho. Pô, mano, eu vou uma Coca-Lata, 14 conto, mano, no aeroporto, velho, nem ferrando. Eu vou ser fast food, mano, por causa disso aí. Mas, cara, uns R$1.500 pra cima, o Denner. Pô, mano, é o grana do teu visto se você for negado. Tem essa, né? Ferrou, hein? Entre a cruz e a espada, né? Será que estadia no Japão deve ser mais barato? Eu não sei, hein, mano. Não acho que deve ser mais caro. Acho que é o contrário, mano. Acho que deve ser mais caro, pra falar a verdade. Porque acho que não sei se é um ponto turístico muito foda, né? No Japão, ainda mais no começo do ano, assim. Mas não sei, mano. Porque eu vejo aqui as coisas de casa no Japão ser muito caro, sabe? Então eu não sei, mano. Faz hotel. Airbnb no Japão? Pode ser, né? Mas, cara, eu acho que ainda assim, em termos de evento inteiro, né, cara? Por mais que o Japão realmente seja um evento mais disputado, assim, mais difícil e tal, eu acho que o glamour dos Estados Unidos é maior, tá ligado? O evento é mais organizado também, no geral. Cara, em termos de organização também, o dele, pensando em stream, não tem nem como comparar, tá ligado? Aí o dos Estados Unidos realmente bem melhor, tá ligado? É bem melhor. Uma coisa que não dá pra falar mal, né? Os americanos, quando o americano faz evento, o bagulho é monstro mesmo. Mas justamente, né, cara? E, pô, esse é o período de casa. Coitado, o maluco. Nossa, os caras vão falar isso aí o dia inteiro, velho. O maluco gravou na engraçado é o jeito que o Ico digitou no chat, velho. Caraca. É porque o cara tem altos e baixos na vida, né, mano? Não, para, mano. Na moral, não. Ô, Garra, quem faz depois dessa piada aí, velho?
Ai, mano. E saudades desse cara, mano. Saudades do 𝗔𝗽će, mano. Esse cara era muito fera. 𝗔𝗽će voltou a fazer live, inclusive. Olha que jogue e mais. A final que ele ganhou a EVO foi contra o 𝗔𝗽će, né? É, justamente. Bem naquela... Acho que tinha acabado de ganhar a TWT. That's his first ever EVO, and able to get that EVO first place champion, that is monumental. Yeah, and he says he wasn't that young, but não, win só que lançaram na I UIU. really felt like a passing of the torch for Korea Tekken. Tenho saudades dessa equipe, né, cara? Tá nos melhores momentos. Sim, deu uma sumida aí. Tá vivo ainda, né? Não, é engraçado que na Street Fighter League eles contrataram vários jogadores pra poder participar do time deles e nenhum deles faz parte da equipe. Ah, você falou. Então, tipo assim, é como se o 𝗔𝗽će fosse de uma equipe e eles falam assim, ó, mano, mas a gente tem nossa equipe aqui, nós vamos participar de um torneio de time, aí você vem aqui e aí coloca lá como se você fosse da nossa equipe, mas você não é não, cara, só pra avisar, você não vai ser contratado também não, hein, mano, ser contratado não, cara, mas usa nossa camiseta lá e tal pra poder jogar o torneio de equipe, velho. E aí, o 𝗔𝗽će nessa época era do tipo Fursan, né, que era de um árabe também. O cara quis fazer uma run só de um ano e os caras ganharam várias coisas. Inclusive, acho que se não me engano foi a época que o 𝗔𝗍će ganhou, não lembro agora. Sim, TWT. E olha lá, meu amigo Denner, vai ter ele, mano, o personagem mais detestável do Tekken, mano, ele estará lá, velho. Não, pô, é sacanagem, mano. Mas, bom, o Brian tá aparecendo pra todo mundo, LOL ali, né, mano, teve no início ali também, né, no primeiro set, mas aí trouxe agora, vai ter kázuya, né, mano, primeiro kázuya. kázuya é o primeiro que vai usar, só pra já queimar a largada ali. Como é que é? kázuya é o primeiro, só pra queimar a largada, né, deixar ele por último é... Deixar ela posta no kázuya pra fechar, ferrou. Vamos ver qual vai ser a ideia dele. Eu acho que se não me engano o 𝗔𝗽će joga de LOL também, né? Ele jogou muito de 𝗔𝗽će, que é um esquema parecido. Cara, eu queria mencionar esse estúdio deles ali, hein, cara. Top, né? Esse estúdio não deve ser deles, porque, pô, eles não usam pra mais nada, né? Só pra fazer anúncio, e, pô, anúncio é uma vez por ano, só. Anuncia da... Ih, galera, vai lá, vai fazer isso mesmo, hein, mano. Tá falando, mano? Não sei o que eu tô falando, velho. Brian A cara do Brian, mano, olhando pra tela, mano. Fun fact, a primeira luta do CNT que eu tive jogando de 𝗔𝗍će foi contra o Ryoran de Brian. Exatamente. Bora lá, galera. Vamos ver o que vai ser essa partida aí, então. Aí, quarto combate, mano. Quarto combate. Depois desse é o 𝗔𝗍će e o Book e fechamos. Depois vamos ficar aqui tal, que aí sim, mano. O anúncio do personagem, galera. O anúncio do personagem. Não bota fé que vai ser Ed. Não vai ter Ed nesse jogo, mano. Se Deus quiser. Agora não tem nenhum BR, só tem um representante sul-americano agora. Justamente, né? Justamente. Inclusive eu comecei a gostar mais da Catarina no final do Tekken 7. Agora eu gostaria que a Catarina voltasse. Antes não fazia muita questão não, cara. Nossa, não, tem que voltar. Tô até a live da Thaís mais cedo. Eu falei, meu Deus, subi lá e ela falei pra ela, agora essa foto não serve. Spoiler, não, ela não falou, não, pô, eu dublei ali rapidão o negócio ali do Tekken. Não falou nada, não. Tá escondendo, se gravou, tá escondendo. Pô, aí é sacanagem. Já falei pra ela, se for gravar no estúdio no São Paulo, me chama pra assistir lá, pô. Não é por nada não, né? Falou, não fala pra ninguém. Mano, e tá lá o Dev pro kázuya, cara. Não, o Dev pro kázuya foi nerfado no Tekken 8? Parece que agora o elétrico dele não é mais mid, né? Nossa, não é mais. Entre aspas, foi nerfado nessa questão, assim, mas ele ganhou uns buffs legais. É que foi nerfado do CNT pro BNT, né? Mas nerfado do quê? CBT. Do CNT pro CBT, né? Da primeira beta de online, e pra segunda pra beta mesmo. Foi nerfado. Nossa. Dá-lhe combo. Ajustou bem o combo aí. Nossa. Abaixou o elétrico. Que vantagem agora. Parede sugando o cara ali. O Duck. Foi 𝗔𝗍će aquilo ali, você viu? Ele abaixou ele rapidinho. GG, mano. GG. 3 altos a 0. E a 𝗔𝗍će não fez nada ali.
É isso. Mano, mas assim, sobre o Ed, eu posso detestar enfrentar ele na Ranked, mas realmente é uma coisa que a gente tem que falar. Ele é um personagem muito marcante na saga, tá ligado? Ah, sim, ainda mais no Brasil, né? Todo mundo lembra o Tekken pelo capoeira, né? Sim, cara. Sabe o que eu acho que podia fazer? Podia colocar ele no jogo e ele ser bloqueado pra todo mundo, né, mano? Mas aí podia falar que ele tá no game. Só deixar a foto dele ali, né? É, exatamente. Falar, ó, ele tá no jogo, cara. Só não pode jogar com ele, porque, pô, mano, glória a Deus, né? Mas é isso, mano. Mas realmente é um personagem muito memorável, cara. Vai ser meio estranho, tá ligado? Vai ser meio estranho um Tekken lançamento assim sem. Teve algum que ele não tava no isso que eu tava Vanilla? pensando, né? Acho que o único jogo que teoricamente não tem Brian tem a 𝗔𝗽ście, né? Como é que é? Os outros jogos que tem aqui no que não tem o Brian, o Ed de cara, é o que tem a 𝗔𝗽ście no lugar. É aquela mesma coisa. Então, tipo, que é a mesma coisa praticamente, mas não tem o Ed. Meu Deus do céu. Mano. Que é isso? A cameraman doidão, mano. Caraca, perfect. O Rai joga muito de Brian. Teve um torneio que a gente narrou, né, Wes? Que ele fez uma luta insana ali contra o WoW. Mas é ruim, né, mano? E galera, que inventou o Taunt Upper. Galera, quem tá falando aí de comprar o Tekken 8, mano, cara, não compre ainda não. Daqui a pouco eu vou passar uma dica bem legal pra vocês aí, beleza? Pra vocês economizar uma grana boa, mano. Daqui a pouco eu vou falar. Mas vamos lá, cara, vamos de match. Vamos roubar o 7 entre os dois aqui. Tá bem pegado ali, mas agora não vai todo no jogo, hein? Ih, o Hitsmash já matar. Não matou. Ele pegou no ar, mas olha, um midzinho rápido ali, finaliza o round pra cá. Bom, agora pra todo o jogo que tá jogando com um char mais forte, né? Boa defesa. Ih, conseguiu 3+4. Nossa, ajustou pra parede. Ó o buff. Agora sim eu tava Tá vendo ele usar o buff ali? Ele ganhou hits a mais. Eu não sei se eu ouvi na hora, se eu percebi, mas... Sai, quando ele usa o buff, ele faz um negócio de fogo. Entendi. Que é um cyborg, né? Pra quem não sabe, o Ryan é um cyborg, não é uma pessoa normal. Ó, ativou o buff, vamos ver. Agora eu vi, deu pra ver. Ai, tá até queimando, né? Isso aí. Vai sair umas fumaças ali também, aparentemente. Não sei se... É como se ele fica vermelho, ele vai ficando avermelhado também, o Brian. Interessante. Isso aí vai fazer o quê? Dar mais dano ali apenas? Deve ser, né? Dá mais hits e dá mais dano, assim. Consequentemente. E nossa! Errou o hit. Eu não sei detalhadamente porque eu não joguei muito de Brian, né? Eu já joguei uma vez só. Galera, só pra avisar também, né, pessoal? A gente é como se a gente tivesse o jogo, né? Então, aí, ó, exatamente essa string, só que sem o buff, né? Nesse caso. Uma outra, tem uma parecida com essa nova. Ah, não, tem duas, então? Agora esse ele bate com a esquerda e a outra ele bate com a direita. Ah, não, então tá certo. Então só pra avisar, tá, rapaziada? A gente tá comentando um jogo que a gente não tem, tá? Então... só de que jogar beta ali e tal, olhar os vídeos. A gente tá acostumando aqui também, galera. Então, a gente tá aprendendo com a galera, né? Porque teve gente que jogou com um personagem específico a beta inteira, então sabe mais que a gente também, né? Também. Eu joguei pouquíssimo de Brian. Pô, a Azucena, por exemplo, eu nem toquei nela, né, mano? Eu não teve. Ela teve no último? Teve. Então. O que tocou nela lá sabia, né? Eu sei um pouquinho, só que eu joguei um pouquinho, né? Mas não vale mais, assim. Mas o Rai consegue fazer virada contra o jogo de Brian. Justamente, mano. Isso de não comprar serve pra PS também? Cara, eu vou confirmar aqui, mano. Deixa eu ver se tem chave aqui e tal pra PS. Mas eu, putz, grila, mano, não tem. Ih, galera, vai ser só pra Steam, mano. Vai ser só pra Steam a dica que eu vou passar aqui, mano. Mas assim, vocês podem esperar. Se você for de boa, vocês esperarem, tá ligado? Porque vai que chega a chave depois. Mas eu vou explicar pra vocês daqui a pouco, beleza? Quando acabar aqui, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu falo pra vocês não comprarem agora. Mas vamos lá, mano. Vamos de match. Esse tem do jogo, né? Essa armadura dele. Não, parece uma armadura mesmo. Não, explica que tem uma parte que é armadura mesmo, né? Sentindo esse leão aí, sei lá o que é isso, né, mano? Um dragão, né, mano? A roupa dele, né, mano? Basicamente é o dragão, né? Mano, não, pegou demais. Dragão lá. Tem até um ending que ele tá com o de dragão doido lá. Cara, o Fale é um personagem muito fera, na moral.
É um cão enfrentar ele, né? Mas, pô, mano, querem mais. Sim. É o que eu falei, eu não gosto muito dele hoje em dia porque tem muito direto, né? Mas é um personagem que eu acho massa pra caramba. Sim, mano. Não, eu já menciono bastante, mas, cara, eu nunca vou esquecer da intro dele, né? Não sei se é o Tekken 5 ou o Tekken 6, que dá dando soco em brasa lá, velho. Aquela cena é doida demais, mano. Ah, na do Tekken 5, sim, tá treinando. É, lendária, mano. É louco, cara, treina dando soco em brasa dele. Que isso, mano. É, tem o Shaolin, né? Só que o mais legal é depois que ele atravessa o mestre dele numa árvore. É, nossa senhora, no meio da chuva, inclusive, né? E não gosta que foi expulso, né? Você, pô, mano, por quê, mano? Tô aqui na humildade, velho. Treinando de boa, velho. É, mano, exatamente. Cara, não sei se vai ter premiação no campeonato, mano, sendo sincero. Vocês estão vendo aqui, a gente tá até mais conversando aqui tudo também, né, pessoal? Porque, pô, agora a gente falou, né, mano? A gente nem jogou o jogo direito, né, mano? Ninguém, nem eles, né, inclusive. Até que eles estão dropando tudo, né, cara? Aí, eu também não sei, foi um drop clássico, porque isso aí no Tekken 7 é launcher, né? É. Aparentemente no Tekken 8 não é. Mas acho que deve ter algum brinde só, espécie de simbólico só. Os caras ganhou uma passagem aí, ganhou brinde também, vão poder jogar o já jogo. ganhando, né? Pô, imagina, você ganhou o campeão. Mano, ainda mais o Lobe. O Lobe ganhou o campeonato tipo, lá em 2016. É, não, ele é o cara que mais quer ganhar o primeiro, né? É. E aí ele, porra, vamos fazer uma viagem todo pago pros Estados Unidos, lá pra lá, Los Angeles. E ganhar uns brindes pra jogar um Tekken 8 de boa com meus brothers ainda. É, inclusive eu não faço ideia quanto o Raio tomou esse golpe, mas tudo bem, velho. Mas que isso, mano, esse rage dele, cara. Ele tomou, véi. Então, eu tô até agora pra quem tomou isso, mas tudo bem. É o cólera do dragão, véi. É, exatamente, mano. É, e tá lá, mano, 1-1 no placar, 2-2 nos rounds, mano, é isso. Vamos ver quem que vai levar isso daí, tá pegado aí. Eu sou no segundo personagem, né? O Magic Fork, se pegar lá em counter, ainda dá pro pompo dele? Como é que é? Não. Só os Magic Fork tem string, que aí o segundo hit dá float no caso, depois aí você continua. Mas que é um hit só, não tem mais. Eu lembro que tinha dado um nerf mesmo. Mas, tipo assim, dá pelo menos pra dar sei lá, uma stringzinha básica e tal? Como é que é? Não, nada. Deu no chão. Deu no chão, dá pra dar um golpe no chão. Entendi. É isso, mano, é isso. É mais mudanças assim que é mais coisa do jogo mesmo, ali de quem tá jogando mesmo, né? É coisa que vai ser fácil assim de perceber, né? Porque o jogo é pra ser agressivo, né? E o Magic Fork meio que atrapalha isso. Porque o Magic Fork é um golpe safe, rápido pra caramba, que dá um tiro counter hit. Isso é um full combo, né? Joga no ar direto, dá pouco dano, assim, entre aspas. É um golpe que prende você não atacar, porque qualquer coisa você pode tomar um Magic Fork na cara, então como? Você fica, opa, não vou pra cima. Justamente, não sou muito fã não do Magic Fork, velho, nunca foi muito mais. Mas não gosto não. Inclusive hoje em dia, sempre que eu levo um jogando Tekken 7, eu falo, ainda bem que não tem no Tekken 8. É, velho, vai ser nerfado, hein, amiguinho? Você vira aí, aproveita seus 20 momentos. Linda a defesa ali. Inclusive o LoL tem um negócio bem interessante, que ele tem uma string chamada DSS, né? Dragon Sign Stance. Que inclusive ele fez agora. Facilitou pra caramba você fazer, praticamente você só se virar pra frente você faz já pra cancelar e fazer os golpes dele. Só que se você fizer certinho, com o ano certo, dá mais dano. E é exatamente o que ele fez agora, que é o Blue Spark depois. Que ele fez certinho com o comando. Inclusive ele usou a arma ali, é um Chaco? Qual é o nome daquela? É um Chaco. É isso, né, cara? E ele pode usar muito isso aí, é fácil dele usar ali, precisa fazer alguma coisa específica. É normal que ele tem. Porque, tipo, geralmente a arma, né, acaba atrapalhando fazer parry, esse tipo de coisa e tal, porque não tem como fazer, né? É, sim. Mas parry em si dá, né? Reverso que não dá. Mas o parry e o reverso foi bem nerfado já também, né? Então a greve não consegue quebrar se tá fazendo parry. Justamente. Mas ele só, acho que se eu não me engano, só tem um golpe que ele tem esse um Chaco rápido, e aí ele tem uma animação que ele faz com um Chaco quando ele dá um parry em você. E também no hit smash dele, se eu não me engano. Linda defesa. Inclusive é um golpe bem rápido que ele faz, que quando ele tá no hit vira launcher, né? Esse golpe no Chaco dá uma porrada assim pra cima.
Now 40 seconds left, and they're trying to wait it out. Which one's gonna make the mistake? Tá caindo bastante esse tela, né? Nossa, que step! Mano, o step desse jogo tá muito insano. É, que vantagem. Nossa, tô defendendo tudo, mano. É, tá vivo, mano. Melhor se dar mídia, porque o cara tá preparado para low raiz. Tá, F2. É que é F2 ou é o Warriors Stage 2? O que é? Foi F2. É F2 mesmo? É, o Warriors Stage 2 é um que ele faz tipo um quadro dragão mesmo, ele dá um soco pra cima. Ah. Eu pulei o parkour ali, mas o slide entrou. Ah, esse golpe. Joga um chance ali. Quando tá no hit, né, launcher. Linda. Que vantagem, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, né? Ih, passou direto, passou direto. Tá procurando até agora. É, exatamente, mano. Tá aí o Lohai. Aí, então, dois jogadores da Coreia. E vamos ver, vamos pra match final. Dos campeões da EVO, nós temos Nobi do Japão, Saint de 𝗔𝗽cie, Lohai da Coreia, 𝗔𝗽ście do Paquistão e o 𝗔𝗽ście da Tailândia, né? É, o da Tailândia. É pra ver, né? Um né? negócio interessante ali para a American Games do Rio vai ter Tekken, não sei, mas sempre vai ter Tekken, não sei se eles vão anunciar ainda, não sei, ninguém me falou nada. É, vamos esperar, né? Libero agora. Justamente. E assim, esse nível de diferença assim de regiões e tal, né, cara? Ali mostra o que eu comento sobre aquela frase do 𝗔𝗽ście falando que o Paquistão é a região mais forte do mundo, né, cara? O topo do Paquistão pode ser, mas depois que você desce um pouco, né, mano? A Coreia é muito mais consistente, né? Sim, inclusive o Ney tá representando ser campeão da EVO, porque ele ganhou do paquistanês, né? É, justamente, né, cara? Ganhou do Khan. Ganhou do Khan, né? Exatamente. O paquistanês que ganhou a EVO foi a Fale. É, foi justamente o Ash. Não que o segundo lugar seja uma colocação ruim, mas se a gente for contar o segundo lugar, vai ter um monte de coreano também. Exatamente, o Ney ficou em segundo contra o 𝗔𝗽ście, contra o Nobi. É, e dá-lhe combos agora pro Lohai, velho. Boa, bombando. É, o negócio é isso, né, mano? É torrar mesmo aí o hit. É, você deu combo ali também. Nossa, tem um parry ali do super errado. Esse low do Paul ali que ele fez, que parece que não é o Hell Sweep, pelo menos me pareceu que não era. Ele é Complete Launcher? Ele deu combo, né? No Tekken 6 dá pra combar, mas acho que no Tekken 8 não sei. Dá pra combar, mas é super difícil. Cara, uma coisa muito bonita desse cenário é que parte é água e parte é terra, tá ligado? Muito bonito essa diferença, sabe? Sim, o efeito da água é muito bonito, né? Mas como a gente falou, esse mapa tem parede, mas ele é gigantesco. Eu acho que nenhuma match chega na parede. Mas se você for no treino, por exemplo, você consegue levar até a parede ali. Você pode esquecer de chegar aí, cara. Na moral. É, quase sem parede, né? Eu acho que, inclusive, eu acho que não vai ter nem cenário sem parede, literalmente, porque vai ter uns cenários grandes assim que tem, mas você nunca chega. É, mano. Acho que até mais. Eu não sei se fica mais leve ou não, porque teoricamente se for um cenário infinito, você tem que fazer muito gigante pra não chegar na parte que reseta pra você voltar pro meio, né? Na partida. É, mas assim, se for cenário, né? Se for cenários foram todos bonitos igual esse aí, tudo bem, né, cara? Mas é porque o cenário infinito do lago lá, sem ser o da neve, né? Porque eu não lembro agora o nome. É, mas ele na versão à noite, principalmente, é muito bonito, cara. Muito bonito. Então, tudo bonito igual esse aí também, né? Pra reparei. Infinity Azure. Isso. É, que esse cenário lá é muito bonito, cara. Só tem três cenários, vai, sem parede, né? Que é o Infinity Azure 1 e 2 e o Arctic Snowfall, se não me engano. É, que eu não acho muito legal não, cara. Mas o Infinity Azure... Acho mais ou menos, acho legal que tem uns trem no fundo, né?
showcase of all É, the previous justamente. champions, right? So obviously, Mas this realmente, could be comparando os like a dois, top o 8 outro é melhor in mesmo. future tournament, Mas é you know legal. what I'm saying? Of a EVO, a TWT, Bom, galera, nós vamos any então of the agora Let's pro take a look clássico, at the replay inclusive, from the né, last mano? game. Nós vamos ter o Loa clássico versus aqui. me. Guys, antes da gente ir pro clássico aqui, deixa eu mostrar a dica pra vocês aqui, rapidão, pessoal. Só pegar um negócio pra tomar ali, já volto rapidinho. Pode ir, Pegar um negócio pra vontade. tomar. Vontade. Galera, deixa eu mostrar aqui uma parada legal que acontece. Porque esse aqui é uma dica muito boa, mano. Ó, atualmente, neste momento, ok? Neste momento, tá funcionando, vai ser só pra PC, ok? Mas, galera, esse site aqui é o site da Instant Gaming, beleza? Eu sou parceiro da Instant Gaming aqui, pessoal, e eu quero mostrar pra vocês, mano, porque, mano, ultimamente a gente tá com as parcerias boas, tá ligado? Umas dicas boas que eu tô passando pra vocês aqui, mano. Então, assim, mano, aproveita. Guys, tem muita gente que ainda tá comprando o jogo aí, mano, direto na plataforma da PlayStation, da Steam, da Xbox. Mano, não faz isso. O que que você faz? Pega esse link que eu tô mandando agora no chat, ok? Clica nesse link e aí ajuda a gente também, já faz o cadastro pra mostrar que você veio pelo nosso link, beleza, mano? Eu tô aqui passando uma dica bem da hora aqui. E aí o que que você faz? Você pesquisa o jogo por aqui. Ele basicamente é um site, pessoal, que tem parceria com os desenvolvedores, então eles fornecem os jogos com preço melhor. Por exemplo, do Street Fighter aqui, ele é um exemplo assim, mano, gigante, tá ligado? Por isso que eu sempre mostro ele. Guys, essa chave aqui do Street Fighter tá saindo 250 na Steam. Aqui tá menos de 195, cara. Mano, mais de 55 reais de desconto. Essa versão Deluxe, cara, tá 360 na Steam. Mano, a gente tá falando de, pô, 90 reais de desconto, mano, 90 reais. O Tekken tá mais barato aqui também, beleza? O Tekken 8 tá mais barato. Infelizmente, ele não tá tendo agora pros consoles, mas fiquem ligados porque deve vir também, ok? Deve vir vir a chave pra console também, mas como é pré-venda, eles ainda não têm também, ok? No Street Fighter também não tinha e depois começou a liberar. Ok, rapaziada? Então fiquem ligados. Então aqui, ó, eu acabei de olhar. Essa versão aqui, galera, do Tekken na Steam tá R$ 269,90. Aqui tá R$ 262,37. Além disso, vocês também me ajudam, inclusive, comprando aqui, né, rapaziada? Ó, galera, então fica ligado. A versão... Ó, todas as versões estão mais baratas. A versão Deluxe na Steam tá R$ 382,50. Aqui tá R$ 377,84. Eu vou cortar os centavos, beleza? E a versão Ultimate tá 424, aqui tá 408. Então, pessoal, fica ligado. Lá na plataforma da Instant Game tá bem mais barato, beleza, rapaziada? Tá bem mais barato aqui, mano. Então, mano, a última versão aqui, principalmente, mano, tá bem mais barato. Então, entra lá pelo link, beleza? Já faz o cadastro, mostrar que você veio pra gente, tá? Pra ajudar. E corre lá, mano. Pessoal, tem muita coisa com preço muito melhor, mano. Muito melhor. E aproveita, passa esse link aí pros seus amigos aí também e tal, ok? Mostra pra galera toda. Mas, por favor, entre pelo meu link, rapaziada. Mandei pra vocês aí. Mas, cara, aproveitem, rapaziada, aproveitem porque, pô, muito melhor, mano. Muito melhor pagar mais barato e tal nos jogos aí, galera. E eu acho que vai vir pra console. Acho que vai vir as chaves pra console também. Acho que é pré-venda, né? É pré-venda. Mas é isso. Mas é conta secundária? Ah, tá, pera, não, acho que não tá falando comigo não, né? Acho que tá falando comigo não, ele ali. Ué, eu não sei, mano, não sei o que que é. Não sei, mas enfim, acho que não. Não, mas na Instant Game você ganha a chave. Você ganha uma chave, eu comprei o jogo lá já. Ah, o Daniel já comprou lá, né? Você comprou o quê, Daniel? Você lembra? O Lego Star Wars, comprei. Aí, ó, mano, Daniel é prova aí, ó, mano. Pagou mais barato, né, Nossa, foi 20 conto. Aí, ó, velho. Aí, ó, mano, justamente, tava na promoção. É, mano, aproveitem, galera. Aí tava quanto na Steam, você lembra quanto tava? Não vi. Acho que eu não lembro que eu vi, mas eu lembrei de você falando do negócio. Falei, deixa eu ver se é um jogo barato lá. Que eu ganhei uns dinheiro a Twitch mandou um survey pra fazer e dava uns $5. E já é 50 conto. É, mano. Aí eu falei, beleza, eu recebi e falei, vou comprar aqui, vou ver na Instant Game lá, eu comprei. Tem muita coisa muito mais barata, cara. Olha lá o Samael falando que comprou o Street 6 lá também. O Street é porque eu recomendo muito o Street porque ele é um exemplo que tá muito mais barato. Mas é isso, galera. Quando vocês compram lá, vocês ganham a chave, né? Aí você ativa a chave. Eles estão aqui, tem uma key normal, que nem você ganhasse de alguém, ou sei lá. A Bandai estivesse sorteando uma key, por exemplo. Aí você vai lá e resgata aqui e tá o jogo na sua conta, normal. E, mano, pra lá uma pergunta ali, será que o Ryoran vem no Tekken 8?
8. Mano, eu queria perguntar isso pra vocês. Mano, vocês acham que o 𝗔𝗲 vem ou não vem no Tekken 8? Eu acho que vem. Inclusive, ele é um personagem que no lançamento até comentei na época lá do trailer e tal, né, cara? Eu não tava botando muita fé, não gostei muito do personagem. E no final, eu gostei mais dele do que do Bruce. Então eu gosto mais ainda do 𝗔𝗲. Quero ele de volta, mano. Eu quero ter ele de volta e eu acho... Ele volta, acho que esses últimos personagens, né? 𝗔𝗲, 𝗔𝗽xe e tal, eu acho que eles vão voltar, mano. O que você acha e o que você quer, Denner? Ah, eu prefiro o 𝗔𝗲, assim. Jogar com ele não é tão legal, mas conta, né? Mas ele é um charme muito mais legal, tem muito mais... Tem mais presença. Eu acho que o Bruce é tipo um cara muito random, né? Um cara negão random, qualquer americano que luta Muay Thai, porque sim, era policial e virou capanga do 𝗔𝗲, sei lá, tá aleatório. O cara não, o cara é um tailandês loucão lá, luta Muay Thai de verdade, né? Não tá com a magia nem Shoryuken. Então eu acho mais legal. Tem um golpe bem feito, inclusive. Inclusive, é mais chance de mostrar mais no lado dele, né? Quem não sabe tanto, quem sabe, desculpa, quem não sabe tanto que o DLC, né? Mas pelo que eu vi, ele tava preso e tudo mais. Fora que ele chega num bagulho fodão lá, no bagulho trancado, nem Hannibal Lecter lá. É, cara, não, aquele negócio foi doidão, velho. Aquele negócio foi doidão, mano. Bom, é isso aí, né, mano? Vamos ver, cara. Vamos ver aí o que vai ser, mas eu boto fé que ele volta. E finalmente um cara que não vai precisar de tradutor, né? Isso aí os caras falam inglês, né, no Paquistão, né? Exatamente. Inclusive, e o Book? O Book fala inglês também, não fala? Acho que sim. It's a dream. Vai ser difícil achar um tradutor tailandês aí, vai ser... Justamente. Mas ele, acho que eu já vi a entrevista dele falando em inglês ali, espero não estar confundindo. Mas é isso aí, tá aí, Se bem que o Hitbox também fala inglês normal, e ele tem esse tradutor, né? Eu também achei estranho, eu achei que ele ia falar inglês, mas... Ah, sei lá, mas, mano, você quer se expressar melhor, você prefere falar inglês ou você prefere falar tranquilo em coreano aí do seu melhor jeito aí que tem tradutor aqui? Exatamente, né, cara? Pô, eu falo livremente aqui. Às vezes o jogador fala, mas é... Mas pra se precisar ali e tal, né, cara? Uma pergunta super rápida e tal, né? Aqui não, aqui os caras tá conversando bastante aí, né? Não, é entrevista, né? What character would you like to see come back in Tekken 8? Opa, peraí, quer ver essa pergunta? I really wanted June to come back in Tekken 8, and she's back. From past characters, I think. Personagem quer que volte? I don't want anybody else. Nobody else, not Armor King? Ninguém? No Armor King. What? Alright, you know what? I thought we were friends. Pelo que eu entendi, achei que ele tinha perguntado qual personagem que ele quer que volte. Pelo que eu entendi, ele falou que nenhum. Foi tipo isso, acho que a pergunta foi tipo, qual personagem você quer a mais, alguma coisa assim. Aí ele falou, mais nenhum, tá bom, tá. Aí ele falou, esse tipo, nenhum Armor King, tipo, os caras jogam de Armor King, né? É isso, mano. E cara, tá aí mostrando o desempenho do 𝗔𝗽ście e ele pegou 5 top 8 e ganhou 4, Denner. Pois é. Uma boa run, né? Acho que o cara é bom, né, velho? O que você acha? Caraca, velho. Aí ele disse que queria Jun, ela voltou e já tá bom. Ah, tá. Ele falou ali que queria Jun, mas a Jun já tá de volta. Então ele perguntou, acho que essa é a parte que eu cheguei. Tipo, ele pergunta assim, mas você não quer mais nenhum? Não, pra mim tá bom desse, tá? Então é isso, cara. Que a Jun quer ver jogar com a Jun, né? Finalmente personagem diferente, Denner. Finalmente, cara. É bem diferente mesmo. Denner, ele colocou as cenas no treino ali rapidão, mano. Eles devem ter colocado ele, mano. Ele deve ter macetado os caras, velho. Se não foi hoje, foi ontem. Ele postou assim: a Nina do Tekken 8 é a melhor Nina que já teve. Ah, verdade. Verdade também, né? Então, o cara tá preparado aí, vai dar tiro, mano. É, exatamente, cara. Bom, alguém vai variar. Alguém vai variar aí pelo menos os personagens, que não, tá sendo só isso aí, né? Brian. É Brian, Paul. 2 Raven que teve. Um Lars. Um Paul chama todo mundo. Vocês estão assim, o mal direto tá tendo é Brian e Paul, né?
E bom, vamos lá, cara, vamos lá, mano, depois que eu entendi o porquê que eles jogam com a mão, os paquistanês, né, jogam com a mão pra cima, né, cara, pô, fiquei até meio triste, mano. Ali pelos motivos e tal, né, cara, mas é isso, é uma coisa muito específica do Paquistão, mano. Tá aí, a Azucena... Joga com a mão pra cima? Como assim? Eu coloco, eu jogo a ponta do dedo, no caso, eu coloco o pulso da mão pra cima, tá ligado? Sim, por quê? Hã? Por que que joga? Porque os arcades onde eles treinam, que inclusive é o mesmo que o Nico foi lá jogar com eles e tal, né? Os arcades bem detonados, né? E aí a parte onde você apoia o pulso, tá tudo cortado. E aí o Arslan tava comentando que quando ele jogou no jogo normal, ele cortou o pulso, tá ligado? Aí depois disso ele começou a jogar com a ponta do dedo e todo mundo tá fazendo isso também. Aí é isso, é uma coisa muito específica do Paquistão e bem específica daquele local, inclusive, né? E é isso, mano. Pô, eu quero lutar, ele tá... A droga do... Fica no meio da... Olha lá, do ela quer participar, cara. Ela quer participar. Mano, é muito bom isso, velho. Dá pra que só você vai de volta, mano. Meu Deus do céu, cara. Aí pegou, mano. Vai ter launcher, vai ter combo. Aquele hit smash. Vai lá, de novo. Hitbox, perdão, falei errado. Tem um clipe muito engraçado que eu vi no Twitter, que o cara dá o RA de Jack, aí o Jack tem a parte do RA que ele tá tipo POV, né? Que ele vai mirar e a alpaca tá na frente assim da arma. Imagina o zoom, tá ligado? Ele girando lá o braço e depois dando o zoom na cara da alpaca. Panquei, meu amigo, agora me ferrei. Alpaca is dead. É, mano. Galera, ainda não anunciaram o último personagem. Tem SFT, depois tem a FT contra o Book. E aí eles vão conversar, trocar uma ideia. E aí sim anuncia personagem final. É, galera, então é isso, mano. Tá lá, mano. 2-1 até agora. Vamos ver o que vai ser, né? Eles não têm apoio dos arcades? Então, é porque o apoio tá cortado. O apoio tá desgastado, tá ligado? Aí ficou um apoio de umas arcades improvisados lá, né, rapaziada? Eles não tem os arcades profissionais, aí os arcades é improvisado. E aí o apoio é de madeira, aí o arcade é de madeira. E aí, pô, mano, cortou, né, mano? Fica desgastado, ficou madeira exposta e aí, né, arranha ali e tal. Entra fiapo na mão. É, exatamente. Nossa, dá-lhe. Pegou o cara no ar ali. É, último round, cara, último round. Mas isso é um bom exemplo da exibição que realmente o backdash é muito cagado, né? Como é que é? O pessoal tá reclamando do backdash cansa, mas não tá zoadão assim, olha a Azucena aí. O grab embaixo, mano, que isso, velho? É, mano, eu juro que eu descobri esse negócio agora, cara. Eu nunca fiz, né? Principalmente esse personagem novo que depois vai 3 dias com ela, né? Que golpe é esse dela também, mano? Que dá um pulo pra frente. Ah, tem um running 3-2, ela tá muito forte. É, isso daí, ele tá saindo. Ele sabe que tá macetando, ele sabe, cara. Assim, meu amigo. Só enfrentou os dois nossos dedos aí na ranked, né, cara? Eu tenho certeza. Vai lá, é tapado dele. Ele sabe, cara, ele Te sabe peguei de disso. novo, Ni, hahaha. Né, vai falar assim, esse personagem seu aí já enfrentou 1 milhão de vezes, mano, esse eu tô de boa. Pegando o boneco random aí, que eu já vi várias vezes, eu peguei esse novo aqui, ó. Sente o poder do café aí. Ai, cara. Só não gostei que ela fala que o café peruano é o melhor do mundo, não é, né? É mentira, que o Brasil é o melhor. Ah, mas já tomou café peruano? Ah, mas mundialmente falando, o Brasil é o melhor mesmo. Pô, eu não vou duvidar também não, hein, cara. Acho que do Peru que vende mais hoje em dia, né? O Brasil também consegue estragar as melhores coisas que ele tem. Não, falaram aqui que o Ni tem card novinho, mas ele é velho. Mano, pra mim não tem muita card novinho não, cara. Novinho é a palavra, novinho é Lohai, tá ligado? Lohai parece que mesmo. Que asiático também tem uma cara de mais novo que parece, mas falar que é novinho também é uma não parece não. Tem 38 anos aí, maluco. É, mano. O novo é que parece que ele fuma, né, eu acho. Então tem cara de velho mesmo. Tem mesmo da esquerda, mas tem cara de mesma idade do Ni.
Isso é real sweep, velho? Yeah, she has a knockdown. Acho que é um agarrão que ela faz ali. Não, depois do agarrão que ela fez ali. Não lembro agora. Não sei, reparei. pareceu um pouquinho ali. Apesar de a animação do chute ter sido uma animação tão normal assim, sabe? É muito igual aqueles coisas que ela tem. É, não, galera, eu não enfrentei nenhum assassino, então assim, eu tô vendo agora, cara. Tô vendo agora aqui, né? Além das coisas que eu vi ali na E uma galera. marionete. Olha que Que isso, mano? velho. Nossa, velho, exatamente esse tech, né? É, 2-0, cara. Ele vai mostrar a câmera dele lá dando risada lá. Vai lá, cara, safado. Segurando isso, vai lá, velho. Eu tô falando, velho, eu tô falando. Ah, mano, muito bom, cara. Cara, tá só tipo. It's really amazing of Cara, tá só lá, tipo, bonita pro cara. him being able to pick up so much of this character really just for showing why Ai, multiple cara. times. Bom, vamos lá, enquanto o Feng fica grilado com o braço dele lá, né, velho? Feng tá feliz ele não, mano. Alright, the Fang coming out. These final Se o Feng faz de volta aí, né, mano? Tá 2-0 pra Torne-se, ele tem a Nina ainda e tem a Chun. Meu Deus. Not an easy time for anyone, really. Yeah, I've played a little bit of Arslan's Nina the other day. É, tá difícil pro mim, hein? Acho que ele vai de base, hein, mano? Fomos enganados o resto. It is hard to get away from the justamente. character, but E aí? another round on the board here. He's having a really rough time. Ele bom Quando pra ela ele. coloca o rosto assim pra frente, é a stance dela, né? Sim, esse é esquiva de raio. Meu Deus. Minha nossa senhora. Cara, uma pergunta dele. Quantos áudios o Denli ganhou até agora, desde que começou o set? Que ele não ganhou nenhum. Meu Deus, cara. Mano, eu tô falando, mano, eu te falei dele no início do evento, mano. Quem souber o basicão da Azucena ganhou o campeonato, mano. Tá aí a prova, velho. Eu tô falando, mano. É, Tá perdido, Denner. o cara sabe o que faz, mano. Sabe o que dá pra fazer, onde é que dá pra atacar, onde que pode ter que defender. Tá Mano, tudo. mano, na moral, velho. O cara saiu puto, você viu tirando o fone, tipo, quase jogando na mesa ali. Mano, na moral, galera, vamos ouvir a entrevista do Denner, mano. Mano, eu queria muito que fosse alguém salgado, tá ligado? É porque o Denner é mais de boa, mano, mas vamos ouvir a entrevista dele, cara. Porque, mano, se fosse um cara salgado, Denner, eu fiquei imaginando as coisas que ele ia falar, velho. Eu quero ouvir agora o que ele vai falar, mano. Eu acho que ele vai chegar lá e falar assim, né, mano? ô Ash, Ela pode você sabe o até- que você tá fazendo, mano? Só por saber, por curiosidade. Não, o problema é ter que vai ser traduzido, né? O cara pode ter falar um monte de absurdo. Lá o tradutor vai falar, não, o cara tá. Não gostei tanto. É, vai fazer. Não, ele só falou que foi uma boa luta. É, o cara lá xingando, mostrando ele do meio pra uma luta assim. Exatamente, tá lá ele gladaço e tal, e o cara falando, não, foi uma boa luta. Tipo assim, mano, nunca vi o cara falar isso aí com tanta raiva, velho. GG. É isso aí, galera, é isso aí, mano. A gente avisou antes, mano. O cara que souber fazer o básico com esse personagem ganha, mano. O Ni, pelo visto, ele ouviu e... O Ni não, Não, e o pior é que o Ash pegou 3 personagens que ninguém usou na Showmatch e não deu pra ver nenhum, só deu pra ver a cena, né, na O cara já verdade. quis apelar logo, cara, né? Quase cena. Nem brincou. É, não. Mano, é pessoal já, né, cara? O Ash tem alguma coisa por tirar o Ni dos torneios, né? É, missão pessoal, né? Virou pessoal ali. É, justamente. Rivalidade. Não, eu tô até medo, mano. Vai ser país com o dia dos dois aí, cara. Não, então eu só pensando, deixa o jogo sair, maluco. Vou treinar 24 horas com essa Mas boneca e se aí. sair e perder a Zebo de novo, né? É, vamos ver, né? Mas Esse não pode ser que não vai ser Evo, né? desse jeito, não vai ser, né? É, pelo menos um round ele vai ganhar ali, pô. Ainda tem jogo, né? Tem jogo, mas... Uma perdidaça. The more experience, obviously, which goes across all games, but I feel like Tekken has had that history where it's like you É typically go difícil, in, boneco bom, mano. Você não sabe nem onde começa, onde termina as paradas, né? But we do have an interview with me, one of the best to ever do it. É Let's isso turn it aí. over to Mark.
Pô, vamos ver eu vi essa entrevista aí, galera. Rapidão, mano. Pera aí. Não sei se é geral, né? Primeira vez que essa cena aparece. I know you've been waiting for a long time for the next Tekken game. We are very close, just a few months away. How do you feel going into it? 철권 8이 나오니까 하고 철권 7을 기다렸으니까 기분이 어떤지. 뭐 항상 이제 신작이 나오는 거는 굉장히 좀 설레는 일이 아니라 rapaziada, já tô traduzindo pra vocês. Ele acabou de falar ali e tal que a Azucena é retardada, que ele não aguenta mais esse personagem e que ele espera que ela seja deletável e quando lançar o jogo ele vai ganhar do Ash. Já vou traduzindo aqui pra vocês, beleza? Tempo real pra agilizar. 너무 좀 기대가 되고 A vingança será fria. 내년 1월 26일에 되었으면 좋겠습니다. He said, you know, we played Tekken 7 for a really long time. You know, there was even a moment there where I was thinking that we were never going to get Tekken 8. But yeah, I can't wait for January 26th for the game to come out. Awesome. You know, with so much that's changed over the last decade for all the Tekken players. Cara, eu juro que eu não entendi uma parte do que ele falou, que ele começou falando ali que joga Tekken há muito tempo. Aí você entendeu o restante que ele comentou ali, né? Que ele começou a achar que o Tekken 8 não ia sair mais e tal, mas ele tá bem empolgado pro dia 26 pra jogar Tekken 8. Pô, frase de jogador de futebol. 뭐 사실 이제 한국은 이제 옛날부터 오락실이 있었기 때문에 이제 게임하는 환경이 사실 오락실이 좀 주류였거든요. 근데 이제 사실 콘솔로 바뀌는 것은 사실 얼마 되지 않았어요. 왜냐면 오락실이 이제 다 닫으면서 이제 콘솔이 됐는데 사실 한국은 그런 문화에 익숙하지가 않아서 이제 다른 나라에 좀 어려움을 겪는 게 아닌가 싶은 생각이 들고요. 그리고 이제 철권 8이 되면 사실 이제는 콘솔로 좀 대회나 뭐 이런 것들 준비해야 되지 않을까 싶습니다. He said, you know, arcades have been a pretty big thing in Korea for a long time, and we're kind of just going into it right now with arcades all closing down and moving over to consoles. So thinking about going into Tekken 8 with training more on console in mind, because that is the competitive format. Understood. Now, my last question is something I've been asking all of our champions here. Tava falando ali do fato que as arcades, né, cara, que a galera jogava ali antes e tal, e depois migrou ali pros consoles e tal. E tá falando que a galera vai ter que jogar agora mais os consoles. Ele falou que agora o padrão vai ser o console, agora vai ter que começar a treinar mais pensando nisso aí, porque no arcade já tá começando, fechou já, né? Não tem mais como ficar treinando em arcade como eles faziam antigamente. Mas vão colocar console no lugar do arcade agora. É isso que acontece, né? Isso que acontece muito pior. No Brasil já tem faz tempo, a gente tava já no futuro já. Exatamente, porque vai chegar agora lá na Coreia lá e vai falar assim, nossa, mano, revolucionar, colocar um console aqui e falar, pô, esse jogo é do Brasil, cara. Atrasado aí, mano. Tá atrasado, mano. Já aprendi a jogar Tekken. 더욱 이제 프로 선수들이나 이런 뭐 상금 규모가 좀 커져야 되지 않나. Não pode chegar automático, né? 앞으로도 이제 que o Ni trabalhava antes desse pro player, cara. Ele fala numa calma. Ele sempre foi pro player, né? Pro player desde adolescente. Unbelievable that he's playing now till Tekken 8, but he really hopes that Tekken 8 grows a lot bigger than it is right now currently, especially for the players, so that we could take this more professionally and take it to that next level. But yeah, he said he's excited about Tekken 8. I think we are all excited, so thank you, Ni. É isso, mano. Tá aí a entrevista aí com o Ni, né, mano? Tava falando aí das expectativas dele pro Tekken 8 aí, esperando aí que cresça mais e tal, né, cara? Que temos mais jogadores sendo profissionais aí também, né, mano? Pô, entrevista de jogador de futebol aí, basicamente, né, mano? Mas... não tá nada demais também. Exatamente. Achei que pô, mano, achei que ia ter alguma coisa e tal. Pô, se fosse no Brasil, cara. Tem que chegar logo. E aí, mano? O que você achou dessa match aí? Você acha que ele tava jogando craqueado até agora? Mano, isso aqui que é o pior. Fica fazendo isso aqui. Ai, mano, pior que eu já vi, mano, nem zoa, mano. Mano, muito bom, mano, na moral, mano. Mano, pô, eu botei tanta expectativa nessa entrevista aí, mano, não teve nada. Mas é isso aí, rapaziada. Nós vamos pra match final aí, então, mano. E o pior é que, igual você falou, né, mano, pô, tem tanto tempo que o Ni é pro player aí, mano, que se brincar, o cara saiu da escola já foi virar pro player aí, né, mano, direto aí de uma vez, né, mano, mas é isso, o cara farmava um monte de campeonato, né? Farmava um monte de campeonato. O King J foi lá na casa do Ni, lá no estúdio do Ni. O Ni tem um estúdio, né?
E tem lá um monte de troféu, ele falou, tipo, na parede assim, né, tem esse negócio campeão, tem aqueles, tipo aquelas placas, né, troféu e tudo mais, ele falou, esses são os seus troféus, ele falou, não tem mais guardado aqui, ele vai pro armário, tipo, cai assim, sabe aquele armário todo bagunçado? Um monte de crash de bagulho de campeão, assim. Não é fácil não, mano, você é louco, cara. É muitos anos competindo. Se eu não me engano, ele falou só que era um Tekken 8. Não, se você printar minha tela do meu PC também vai ter o Tekken 8 lá, mas é o beta, porra. Só não dá pra jogar. Mesmo que seja craqueado, não dá pra saber se é só o ícone do Tekken 8 beta mesmo, que já não dá pra usar, ou se é o crack. Não sei, crack tem uma diferença, eu não sei. Nossa, mano, essa EVO, cara. Essa EVO, mano. A EVO que havia dois heróis. Havia dois heróis e os heróis perderam, né? A Júlia é zoado também. Mas Tekken tem dois extremos, né? O pessoal vai falar de balanceamento do Tekken ou usa a final Tekken World Tour pra falar que é balanceado porque o cara ganhou de pano, ou fala que é quebrado porque fala que tem EVO Japão com 6 heróis. E no final é o meio termo, né? Porque o cara da pano dropou e o Leroy foi nerfado logo em seguida, né? Então, nenhum dos dois. Nenhum representa. Quer falar mal do Tekken, os caras, não, mas Tekken é balanceado e aquela EVO com 6 Leroys. How do you like the heat system so far? Exatamente, cara. Ai, mano, é pra ser uma maravilha, mano. É uma maravilha. So I just hope that when the final game release, maybe there's something change or improve something. But totally like now. Mas é isso. Mas ele joga de Jin também. Vai jogar de Jin, provavelmente. O trio dele deve ser Jin, Leroy e algum outro personagem. Pessoal, e essa é a última match, hein? É a última match. Depois disso, os caras vão conversar ali. Se eles enrolar muito, eu vou mandar um WhatsApp pros caras aqui pra eles agilizar. E aí, tipo... que é 1 da manhã no Brasil, daí. A gente avisa aí, mano. Vocês estão ligados aqui no horário? Manda print lá do cronômetro, tá ligado? Manda um print aqui do horário, do relógio aqui e tal, mano. Tá eles lá e o cara aqui, ó, mano. Acelera aí, por favor. Aí tá aí os dados. Mano, agora eu tô achando que esse sorriso do Ash aí é sorriso porque ele já sabia qual personagem que ele ia pegar, hein? Eu tava malandro, né? É, pela risada dele. Mano, pior que foi engraçado ele que tava tentando segurar o riso. Não conseguiu, cara. Não teve Leroy. Mano. Você tem um, pelo menos. Tá aí, mano. Cláudio também, mano. Se não for fazer alguma coisa muito louca, essa é a última match, né? Como você falou. Eles estão mencionando lá justamente, né? Realmente sem Leroy. Leroy eu acho bom ainda, né? Mas sei lá. Cláudio tá bem roubado também. É que eu não sabia que ele jogar de Cláudio, né? Esse é o primeiro Cláudio do dia. Será que ele vai... Se ele pegar, né? Bom, de qualquer forma vai ser, porque se ele estiver perdendo, ele vai pegar. Se ele ganhar de 3-0 aí de Jin, talvez. Vamos ver. Bom, de qualquer forma, a gente vê personagens diferentes agora. Os dois estão pegando personagens que a gente não viu até agora. Pode ter um mirror match ainda, mas... Mas veremos aí, cara. Tá lá, mano. Tá aí, então. E já vai trazer Cláudio na primeira. Pô, na moral, cara, eu achei esse sistema muito legal, cara. De escolher o personagem, né? De 3 personagens, você vai escolhendo ali e tal, cara. Mano, eu adorei esse sistema, hein, chat? Pô, cara, tinha que fazer um BR comitê desse jeito, hein, mano? O que vocês acham, galera? Pô, ia ser muito divertido. BR comitê com Day One Tekken 8 desse esquema. Pô, já pensou, cara? Caraca, mano, na moral, isso tinha que virar uma categoria separada do BR comitê, hein, mano? Eu acho que ia ser muito da hora, cara. Uma FT2... não, seria FT3 no caso, né? FT3... Cada personagem diferente, mano. Perdeu, tem que trocar.
Então, ó, galera, ajuda aí, mano. Ajuda aí, façam o macherino, pessoal. Façam o macherino, mano. Que é isso que a gente precisa pra poder fazer esse tipo de evento, cara. É macherino, mano. Pra vocês terem noção, mano. Tem um BR comitê que é o BRK EVO, né, mano? Que é pra gente levar um brasileiro pra EVO. Pra gente conseguir isso aí, mano, falta engajamento da galera, mano. Por isso que eu falo, mano. Ajudem, mano. Ajudem, engajem no macherino. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, pra poder acompanhar, mano. E, cara, a assassina tem 2 existências. Tem uma tela lá pra frente, mas ela só faz dar o rosto assim. Tipo, eu vi ali que ela andou dessa vez, né? Sim. Tá mandando pra frente. Eu não sei se... Acho que é a música que vai andar pra frente, não. É, tem de costas também, né? Nossa, devolvendo a mesma moeda. Nossa, pegou no ar, dá pra combar. Nossa, ele tá na parede. Que isso, velho? Que golpe é esse? Ah, é o Hit Smash. Hit Smash dela sai pulando. É. E ó, vários Hit Smash deixa na stencil depois. Lars dela também. Eu achei a personagem muito da hora, Denner, mas as animações dela é meio estranho. Os golpes, do jeito que ela bate, tá ligado? Do jeito que ela bate tem alguns golpes bem legais, mas tem uns golpes meio esquisitos mesmo. Ah, esse é o que eu acho que é o jeito que ela movimenta o corpo na hora do soco e chute, saca? Eu acho meio estranho. E olha lá, mano. Olha lá, ele tava rindo e tentou segurar o riso, você viu, Denner? Olha lá, ele tá tentando segurar de novo, velho. Mano, olha que safado, velho. Esse cara tá malandro, acho que ele fez alguma coisa suspeita aí até esse dia aí, hein? Mano, ele tá rindo por causa disso, né? Eu tava jogando em casa. O cara tá suspeito, hein, mano. Tinha que ter tapes aí, ó. Cadê a polícia? Senão o copo tá na porta deles daqui a pouco. Caraca, mano. Tem aquele gif lá. Polícia! Os caras SWAT invadindo a casa do Showmatch lá. Tava jogando beta, safado. Sei lá. Vamos lá, muito bem pra jogar 3 dias só, hein, mano. Tá esquisito isso aí. E desde que ele falando risada ainda, tipo, tentando não dar risada assim, tipo, eu tava jogando, você não sabe nada. Bom, vamos lá, mano. Vamos ver o que vai ser aí, então, guys. É reparação histórica, né? O Tekken 7 ele teve que esperar 3 anos pra jogar. Depois. É fogo. Boa defesa aí do olha esse grab, velho. Nossa, mano. Que isso, velho? Ó, tem um golpe da... Que isso? Ela joga os pássaros também pra cima do cara? Isso aí eu não tinha visto então. Acho que é o Smash dela. Ah, junta da louca, mano. Faz um bagulho muito louco. Então faz parte do sorteio, daqui a pouco eu vou falar pra vocês aqui. Yes, she regains a huge chunk of it. That's why it's so useful for her. So it's really interesting how this character, it's kind of how this character is like built around like losing life and then getting Nossa, mano, verdade, né, mano? Isso aqui é tipo o trio do Tóquio, Denner. É verdade. Nossa, mano, o cara tá em casa. Puta, o cara é cofeiro, né, mano? Nossa, mano. O cara é cofeiro, ainda joga com a Luciana. Não, ganhou, mano, já ganhou esse aqui. Isso! Um back 3! Não, esse foi bonito, esse foi bonito. Linda, Rebeca 3, o Book tá quase matando a Azucena, hein, mano. Só tem a diferença que no KOF não tem round, né? É, porque aqui você vai ter que jogar com o pessoal com mais tempo. No round é o personagem, no caso. Se eu não me engano, a Lore, a Juna não tinha morrido, né? Só tinha desaparecido, né? Sim. Só desaparecido. Um socão aí, velho. Na história pode ser que fale, confirme a morte dela e ela, tipo, um flashback, sei lá, né? Vai saber, pode ser também, né? Mas até então, ela não tá morta. Será que o Book tá tentando lidar com macete, fazendo macete também? Fogo contra fogo? É, será? Tá acertando as coisas agora, hein?
Ih, mano, errou. Back 3, running 3, 2. Nice duck again. Nossa, baixou bem ele. He's already used to these Azucena strings. Esses golpes da John, cara, é considerado tipo uma magia isso aí? Ela tem os golpes de luz ali que ela perde vida quando faz, mas você tá no bicho recupera. Como é que é? Perde vida sim, fica barra cinza. Ela fica com barra cinza quando ela faz sem hit ativado, mas se tá com hit ativado ela recupera. Não, a Jun fica? Sim. Eita porra. Gasta um pouco da vida dela, se ela não tá com hit ativado. Isso é com luz, né? Nossa senhora. Nossa. Parece que a Lucena tá ganhando com tudo aí, hein? É, justamente, mano. Meu Deus. Gets the launch, jabs for wall carry. Doesn't get a clean wall splat right there. But okay, Arslan really turning it on here. Mano, ele vai jogar pra baixo? Opportunity for counters. Não. But gets the heat smash. Oh! Put in the corner right now. This is Book's opportunity to try to get something going. Hold it back Ai, to cara, muito 2. mix-up ali. Counter hit. There's a lot of Punish. going on. He is not giving any Eita. room to play for Book. And just Nossa, esse É isso, mano, olha a cara de safado dele, mano. Olha a cara. Mano, olha aqui. Não, na moral, mano. Toca de novo, por favor. Por favor, mano. Eu quero muito dar um zoom nessa cara de safado dele, mano. Ele tá muito rindo, mano. Ele tá muito rindo ali, velho. Vocês viram, rapaziada. Vocês viram lá, mano. Ai, cara. Bom, vamos lá. Vai ter Jin agora no jogo, cara. Agora é o dia. É o né? último. É o último. I think right now, obviously, you come from the Tekken 3 with the O flames. pessoal deve estar sentindo mais paranoico pra pegar algum trailer do personagem. E galera, sobre o negócio da Jun aí e tal, vamos esperar, porque a Kazumi também era flashback, né? Então pode ser que a Jun tenha sido morrida e tal, e pronto, né? Vamos. Não tem nada confirmado aí. Não tem nada pronto, então vamos esperar pra ver, né? Esperar pra ver a verdade. Inclusive os trailers que ela aparece, quando ela aparece em alguns lugares, parece bem psicodélico, né? Não parece um lugar real, né? É isso que eu ia mencionar, né? Quando eu tava falando com o Jin e tal, né, cara? Parece, pô, o Namikaze falando com o Naruto, sabe? Pô, o Namikaze eu não percebi que era o Namikaze no Street. Não. Cara, o Namikaze tá falando com o Naruto, por isso que ele tá ganhando todas, mano. Mano. Parry coming out, but the multiple hits of the strings still not used to them. Tá whiffando de bobeira, né? Finding his way back to Tá mid. Esse dia aí. Gets hit. No. Wasn't Meu ready Deus. for the follow-up hit. Caraca, mano. Olha lá, mano. Mano, o karatê não é o suficiente, mano. Nada é o suficiente contra essa personagem antes de lançar o jogo, velho. Nossa, levou um power crush na cara ali. No one's been able to stop it yet. Eita. Forward for a counter hit. First one in, and Pick up. Yep. Beautiful. 1, 2. Nossa, doido Eu demais. acho. Nice. Balcony, beautiful Ih. awareness, but Ih, dropou o final. Ih, mano. Ih, passou direto. Esse é setup. Antes Ih, do jogo ganharam lançar é do tudo Power setup. Não, mas esse agarrão aí foi meio estranho, hein, cara. Esse agarrão dela, velho. É bem legal esse daí. Só que pegou na hora do Power Crush, eu acho, aí não dá pra... Ou parry, aí não dá pra quebrar. A mecânica nova do Tekken. Meu Deus, mano. Meu Deus. Galera, só um segundo. Pausa pra gente olhar essa cara. Olha essa cara de safado, mano. Olha essa cara de safado dele, mano. Vocês viram, velho. Vocês viram, mano. Ele sabia, mano. Ele sabia. É isso, galera. Eu tenho umas 50 prints desse cara já pulando no grupo aqui. I think everybody has to hit that. 100%. Oh goodness! Like I remember the season. Bom, galera, é isso. Finalizamos as lutas. Aqui foi da hora aqui, né? Deu pra ver algumas coisas a mais do jogo também. Ainda tá todo mundo aprendendo, Pausa rápido pra gente analisar essa cara do 𝗔𝗽ście aqui, mano. Nessa foto, mano. Olha essa cara, mano. Olha essa cara do 𝗔𝗽ście, mano. Não falando em Kazuya é clone, não, isso é fake news. Olha isso isso, não é mano. verdade. Kazuya não é clone. Macetei! Macetou mesmo, velho. A cara do cara que macetou ali a galera, mano. Bom,
Bom, pessoal, nós vamos ter agora o Tekken Talk, né? Os caras vão conversar, vão trocar uma ideia. Se demorar muito, eu mando o WhatsApp pros caras, avisando pros caras acelerar. E aí nós vamos ter o anúncio, né? Vamos ter o anúncio, mano. Sim, anúncio, finalmente aí. E eu revi a história do Tekken 4, inclusive, que eu joguei lá no canal pro Tekken 4, que eu nunca tinha jogado, né? Sabia a história, mas nunca tinha jogado. E não diz nada que o Kazuya é clone. Lá diz que eles recuperaram o corpo do Kazuya e usaram geneticamente pra curar ele. Genética pra clonar, tipo, como se fosse usar o DNA dele pra fazer o resto do corpo deles com engenharia de clonagem, né? Mas é o Kazuya. Pera aí, mano. Nossa, olha pra essa cara desse malandro aqui, mano. Eu vou deixar o zoom preparado pra na hora que começar a rir, mano. Eu vou deixar lá no esquema. She's a perfect character for me, I guess. Understood. We didn't get to see your June Fazer um meme, né? Exatamente. We didn't get to see any of those characters, but talk to me about those characters. I know you played with them a little bit. Tell me about those two characters and if you had fun with them at all. Vem, acho que viveu o Kazuya? Every character is very strong. I think right now, Você já tá muito louco, né? I think is the perfect character. Imagina você quer matar o cara, você consegue ele reviver de novo. Aí é fogo. If you compare her in the previous fighting games, I think June is also really, really strong. I just don't like Heat a lot, but expect that part. I think Nina, June, Azucena, I think these are one of the for me it's very fun characters. Understood. I gotta ask you, how are you planning to train for Tekken? Tava falando ali que acha os personagens ali que ele escolheu ali muito divertido. I think a lot of people, especially like não gosta do Hit. They are saying like Aslan is a champion. Aslan is amazing in Tekken 8 and he's not gonna perform well. I'm just gonna say that don't worry about me. I'm gonna win again in Tekken 8, like Tekken 7. Nice. Okay, so my last question you, I've been asking everybody here, what is your message to the Tekken community? Is there anything that you want to address, maybe to people back at home or just people mas é isso, mas eu tava fazendo as entrevistas de jogador de futebol. I think, guys, you shouldn't, play seriously too much. You should have fun. Sometime, I have seen a lot of pro players, taking too much pressure on themselves to prove I don't know what. But I think sometimes, you have to chill, relax, and play for fun. Yeah, I want to say this, and I'm excited for Tekken 8. Let's see how it goes. Okay, I'm excited for Tekken 8 as well. And again, thank you for coming out here, all the way out here to Los Angeles to participate in this showcase. But right now, we are going to go back to our friend, Mr. Tasty Steve, and the final installment of isso, meus amigos, é isso. Não, 𝗔𝗽ście não reviveu o Kazuya não, mano. Eu tenho um vídeo, inclusive. 2 minutinhos ali que eles vão conversar ali ainda. Eu tenho um vídeo que eu falo a história do Kazuya, mas não é isso não, mano. Na verdade é porque o Kazuya nasceu com gene demoníaco. O 𝗔𝗽ście queria matar o Kazuya e não conseguiu ali e tal, né? Porque era filho dele e tal, e não conseguiu matar, e aí ele não conseguiu matar, mas conseguiu atacar o moleque da montanha. Aí ele falou, né, que se sobrevivesse realmente era filho dele, porque aí seria o gene demoníaco e tal, tá ligado? Mas não foi ele que... Às vezes não morreu quando ele tirou ele da montanha. Não, ele tem trailer ontem não, mano. Mas tipo assim, o Kazuya não morreu nisso aí. O Kazuya morreu no final do Tekken 2, ali ele morreu de fato. Aí no Tekken 4, eles trouxeram ele de volta com as células dele lá e tal. Acho que foi a galera de Corporation, se não me engano. E não era, pelo que eu entendi, não era pra voltar. O que dá a entender é que não era pra ele voltar. Só que aí, pressão da galera, né, mano? O pessoal gostou do personagem. E aí, a pressão já foi, se eu não me engano, a pressão já deve ter sido quando o Tekken 3 já tava pra sair e tal. Porque no próprio end do Tekken 3, do Ed, dá a entender que o Kazuya tava vivo já. Tem uma foto na mesa do Kazuya. Na mesa do Ed, foto do Kazuya, no caso. E ele não chega a morrer, né? Como se ele tivesse ficado perto da morte ali. E aí eles incubaram lá Dragon Ball Z, sabe? Botaram uma câmera lá e aí instalaram o corpo dele com clonagem, né? Mas vamos supor que a cabeça e o resto que sobrou da dele é do Kazuya normal. Só clonaram pra meio que reconstituir o corpo dele. O resto do corpo, né? O cara foi jogado no vulcão, né? Mas ele tem um demônio no corpo, né? Então por isso que ele não morreu. É isso. Ele tinha desaparecido lá e tal, mas
Deram um jeito aí, deram um jeito de trazer de I volta. thought you were making good time. I thought I was. That's why I looked down to check the time. I was like, how much time I got? I think they sped up the timer. I feel like they did. First É isso, galera. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Daqui a pouco vai ter o anúncio, então. Ok, daqui a pouco vai ter o anúncio. Mas é isso, né? Isso aí também, em termos de gameplay, é uma das coisas também que justifica, né? A mudança do estilo do Jin, né? Porque o Jin antes fazia estilo Mishima e tal, né? Que era ali e tudo. E aí depois ficou uma coisa bem próprio mesmo, né? Uma coisa bem diferente ali depois a partir do 4. É porque ele tava achando Mishima, só que, né? Vamos supor que você treinou com seu avô o estilo da família. E depois de uns meses aí ele deu um tiro na cara. Acho que se você não morreu por causa disso, acho que você não vai querer usar o estilo de luta do Tofu, né? Ah, mas o Kazuya só, pô. O Kazuya só pode O Kazuya, porque o Kazuya ele fala, mano, esse é o melhor estilo de luta que existe. O Kazuya fala isso? É, cara, eu tenho orgulho de ser Mishima, né? Ele treinou com o vô dele também, que aí ele quase... Quer dizer, o Jin também treinou com o vô dele, mas o vô dele é o pai do Kazuya. O pai do Kazuya mata ele, mas ele treinou com o vô. O Kazuya treinou com o vô, que é o jinpachi, que não era o filho da puta. Então deve ser por isso que ele também não... Cara, eu conheço pouco em relação à história do jinpachi. Mas quando é que o Kazuya treina com o jinpachi, mano? Foi na criança. É, ele caiu da montanha e encontrou o jinpachi em algum lugar? Não, foi antes dele ser jogado. Antes dele ser jogado? É. O jinpachi não era aprisionado? Qual que é o rolê em relação a ele? Então, agora que você para pensar, é meio doido, mas no ending do Tekken 5 do Kazuya mostra um flashback rápido do Jinpachi treinando com o Kazuya, sabe? Quando ele foi aprisionado, exatamente? E aí eu buguei. Acho que é depois que ele tenta matar o Kazuya. Então o Jinpachi... Mas o Jinpachi ele é de boa? É, de boa, de boa. Pô, mas pior que o Jinpachi tem uma cara de mal igual... igual aí, tá ligado? Mas ele é de boa. Que rolê, mano. Mas, tipo assim, mas o que foi? Então por que ele... Porque, se eu não me engano, posso estar totalmente enganado aqui, mas ele foi aprisionado, não foi? Acho que no Tekken 5 ele era aprisionado, não era? Alguma coisa assim? Ele foi aprisionado há muito tempo e ele meio que ressuscita no Tekken 5 porque ele tinha sido aprisionado e morreu de fome lá embaixo, né? Ah, então ele tava morto mesmo? Tava morto. E quem aprisionou ele foi quem? Um espírito maligno se aposta do corpo dele e ele ressuscita. Não, mas aqui é só trevas nesse jogo, só né, demônio, cara? Só capeta. Não, realmente, é só demônio, e depois o cara né, fala mano? que é realista, o jogo é realista, né? Não, é demônio mesmo, deve o Kazuya, deve o Jin, o rolê do Jinpachi, a Azucena, o Ed, só demônio, né, mano? Só droga aqui no jogo, né, mano? Pô, exatamente, mano. Mas aí tá, então, mas se você foi o Heihachi que prendeu ele, tipo, tem algum motivo explícito? O Heihachi falou lá, pô, mano, quero... Porque o Heihachi queria ser o dono da empresa, né? Queria ser o único Mishima e pronto. Não aceita ninguém. Sim. Ele queria dominar a empresa lá, roubar a empresa do pai, né? Falou, jogou... Pai, vem aqui por onde mostrar um negócio. Caraca, mano. Não, o cara lá, deixa ele lá. Aí você tenta defender um pouquinho mais o Heihachi ali por causa do plot twist da história, aí o maluco faz isso aí, né, mano? Aí, porra. Aí... Prendeu o pai no esgoto. Mas tem outro bagulho, né? Que, tipo, por isso que o Kazuya não tem muitos golpes que não é parecido, é bem diferente do Heihachi, só o mais padrão, porque ele só treinou tipo, quando era criança, mas ele inventou, né? Que rolê, cara. Que rolê, mano. É isso, mano. É isso. Por isso que o Real Sweep é diferente, por isso que ele não faz tão negócio de fist, né? O OTGF, no caso, faz os frames, não tem os vários golpes, né? Não tem poke, tá vendo? No caso ele não treina poke com o Heihachi, não tem poke. É isso aí, galera. É isso aí. O problema do estilo mano. Mas você tem elétrico, tá de boa. O básico é que se ensinar primeiro, né? Se não fizer elétrico, não é da família, então faz aí. Mano, falando elétrico aí, né, cara? Personagem aí que vai chegar, vamos ver se terá, né, mano? Se terá ou não terá aí os golpes aí, mano. Então, se você não tá sabendo da parada, aguarde, mano. Fique sem saber, mano. Mas se eu não me engano, no começo do Tekken 7, na moda história, se o Kazuya é pequeno, acho que dá pra dar elétrico com ele. Dá? Acho que dá. É isso.
Não, aquela cena lá é pesada, né, cara? Ele tá lá, a criança dando um soco ali no joelho do 𝗔𝗽ście, o 𝗔𝗽ście vai lá e dá um chutão no moleque, o moleque sai voando, né, velho? Foi jogar do vulcão, da montanha lá. Eu fiquei preso nessa parte, porque eu não queria jogar o caso da montanha. Como é que é? Você ficou preso? É, porque você tem que apertar pra ele jogar, né? Eu não queria apertar. Ah, tá, nossa, mano. O Dani é muito sentimental com o jogo. Cara. Não, falei, eu sei que vai. Isso não é ideia não, mano. Vai dar ruim pra você, velho. Não faça isso. Você tava falando isso pro 𝗔𝗽ście, mas não para aí, não faça isso, mano. Esse é o início Esse é o início do fim, mano. Daqui só vai ter coisa ruim, mano. Não faça isso, cara. Estão falando. O cara vai voltar pra te matar, mano. Não faz isso não. Cuida dele, velho. Cria com amor. É, cara. Não é fácil não, mano. Que rolê, velho. Mas, galera, quem quiser saber a história completa do 𝗔𝗽ście, mano, tem um vídeo que eu fiz ali. Fiquei mostrando aí muita coisa da história ali do personagem, mano. Então corre lá pra poder acompanhar, beleza, pessoal? Inclusive esse vídeo deu muito trabalho, muito prejuízo também, mano, mas... Pegar o metrô lotado de manhã, porra, tranquilo. Melhor, mais fácil ainda se ficar acordado direto, né? Aí você não perde a hora. Pô, mas aí é ruim, mano. Pô, você... É só você fazer que nem as pessoas inteligentes fazem. Você passa a noite acordado, vai pro trabalho direto e dorme no trabalho, mano. Pô, mano, eu acho que essa vai ser a primeira e última vez que você vai fazer isso, Luke. Não fala não, mano. Ai, mano. Ai, mano. Que isso, mano. Melhor Mokujin do que um 𝗔𝗽ście. Caraca, mano. Você vê o que a 𝗔𝗽ście fez, né? Pois é. Você quer meu suicídio? Mas você não pode, né? Você cuida da segurança, né, velho? Você tem vidas em jogo. Bom, é isso aí, rapaziada. 20 segundinhos. E aí nós vamos para... Aqui, ó, pra entrevista aqui. Os caras vão trocar uma ideia. E aí sim, nós vamos ter, de fato... O anúncio aí, né, mano? Espero eu que eles tenham visto minha mensagem aqui que eu mandei pra eles aqui com o horário. Porque, pô, mano, vambora, né? Vambora. Nós podemos só ter primeiro, né? Tekken Talk depois, mano. Mas já faz o Tekken Talk da boneca lá. Vejo depois. I'm the director of business development for EVO, and I have some very special guests with me. I'm gonna let you guys introduce yourselves. First off, Michael, go ahead. Michael Murray, Tekken series producer. はい、皆さんこんにちは、原田です。テッケンシリーズの、なんだ総合プロデューサーとかディレクター的ななんかそういうのいろいろやってます。はい、よろしくお願いします。And I'll be translating for him, but this is Harada. I'm sure you're all aware, the chief producer and director of the Tekken project. Estão falando aí que cada um faz, né, mano? Produtor, diretor do projeto. E o Koei ali, game diretor, tá escrito ali embaixo também, né, mano? Mostrando aí que isso é mais fácil. E o Michael vai traduzir pra nós. Então, literalmente, quem tá cuidando do jogo é o Correia ali, né? Before we get into that, let's talk a little bit about Tekken 7 and the Tekken World Tour. Let's do it. Okay, so I believe we have a slide. Ah, não, eles fizeram uma pausa dramática, achei que ia rodar um vídeo ali, mano. Vai ter slide já, tá. Aí, tá aí. Falando do Tekken World Tour. Vai eu participar, obrigado de nada. Não é por nada. Fizemos um dojo. Next slide, please. And so the top 19 placements on the global leaderboard will be automatically invited to eles estão falando justamente da galera que tá classificada, né? O top 16 aí tá classificado. Starting November 17th, we will top 19, eu falei o quê? Top 16? 16. E os jogadores do rank 20 a 60, como é que é? Yeah, the LCQ, of course, the last chance. Pode jogar no Last Chance. Então é só essa galera? Because after that, we will be opening up those slots for the general registration.
And the global finals themselves tipo, will be held meio at the que Pacific Theater in New Orleans. você tá jogando Tekken World Tour, imagina, o cara não jogou nenhuma, vai jogar desse aqui, é foda. Mas a ideia é bem que essa, mas... É isso, né? Isso. Mas tem mais diferente aí. Aí mostrando os horários aí também, então, como é que vai funcionar. $40? So if you're not one of those lucky 19 and you want to register for the LCQ, we're going to be opening up the registration over 3 phases. This is to accommodate different time zones, etc. Mas você já pode assistir a final também. Sim, sim. And that also includes É, tá aí mostrando a final, né? O valor que é só pra poder assistir ele também. For the global finals themselves, you can also register for that. Vai ter trailer, hoje tem trailer, galera. And those are $25 each. Please keep in mind that that's only for the global final spectator Just pass. To watch, right? It doesn't include LCQ. Next slide, please. Tá aí falando as vendas aí, galera, pra quem quiser ir lá assistir, mano. Quem aí vai assistir, chat? Fala aí, mano. $25, tá barato, mano. É, mano, é isso aí, cara. Só $25 é uma passagem internacional aí pra outro continente aí, tá de boa, pô. If you want a spectator pass for the global finals, that will start from December 4th. And also, please check out TekkenWorldTour.com. Bem que é tudo América, né? Então pode ir a pé. Se você sair agora da sua casa e andar e passar pelo México, tudo, você chega um tempo, mano. É, justamente, mano. Eu acho que só se puder jogar no dojo, né? Top 60 ali. Of course, that's very important for the players that are participating, but also any would-be hopefuls that are entering in the last chance qualifier. That one last spot, right? Yeah. Also, another exciting thing we're doing this year, we did it once previously, campanha para fanarts aí. Fan art campaign. So if you have any cool Tekken legal, mano. Pra você postar sua fanart ali e marcar a galera do Tekken. No passado teve umas artes novas. Tem o BR que fez uma arte pra 𝗔𝗽ście, né? Cara, legal, mano. Aí, façam aí a sua arte. Tem alguém que desenha no chat? Fala aí. Sibeli, manda as fanarts lá, Sibeli. Justamente, cadê? Quem desenha aí, galera? Fala aí. Re-upload it, and we'll be looking out for that. So please. Mas do Faring ele também ficou doido, hein? Hopefully we'll be able to see. Vou mandar minha fanart, meu boneco de palito com o cabelo do Kazuya. But let's go ahead and talk about the closed beta that just happened for Tekken 8. I think Tekken 8 is really what the focus of today's event is, but I think what everyone is excited for that's coming in early January. I'm excited. Yeah. じゃあ原さん、鉄拳トーク始めましょう。Agradecer a galera que jogou também. I guess Nakatsu's going to take it away. Go ahead and drive. はい、そうですね。まず10月にクローズドベータテストを行わせていただきました。多くの参加ありがとうございました。おかげさまで結構好評で、ゴーストだったりこのロビー含めた体験が雰囲気も含めていろんなお声をいただいて、今開発も最後の追い込みに。紛争しております。ごめんなさい、俺喋るパートだったもんね。So Nakatsu was just mentioning that we did have a closed beta test, which we assume many of you took part in, and you were able to see for the first time areas, not only just the characters we introduced, but the online lobby for the first time, as well as the ghost and that system. And so the dev team is hard at work taking that feedback and implementing that into the game that we're currently still working on. Faz uma melhorzinha pro PC aí. Tá legal isso, né? 80年代後半90年代ぐらいのまだアメリカとかヨーロッパにゲームセンターがたくさんあった時のイメージをちょっとどうしても前からやりたくて、それをやったところ非常にやっぱり好評だったので、ここは結構今後もねアップデートを続けれる場所かなというふうには思っています。So a very good comment from Harada, just mentioning that when we were developing this online lobby, the idea was to kind of take that feeling and atmosphere from 80s or 90s arcades that many of us experienced, but maybe not some of the younger players, and to make that kind of atmosphere that you can enjoy online with other players. And it seemed like during the CBT, everyone really enjoyed this. We got a lot of positive feedback. And we're hoping that if this continues, then we can update that area to make it even better. そうですね。で、次のスライド行ってみましょうか。この日にちとか。 Beleza, eles estão ainda falando aí da beta aí do jogo, teve.
basic details of the closed beta test. If you didn't participate, it happened from the 20th through the 23rd of October. In a first time for Tekken series, we did cross-play across all 3 platforms, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and Steam. In the contents, we had 19 playable characters and 6 stages. And the modes we had also, Rado was just mentioning the Tekken Fight Lounge, but also rank match, match, battle tutorial. Crossplay tava bom, não vi nenhum problema. Sim. Eu também joguei bem tranquilaço, cara. As well as the Fight Lounge. So go ahead and kind of focus in on that and talk about how that really played out for the CBT, because I know the CBT version of it is not reflective of the final product. There are going to be some changes, right? Yeah, let's hear about some of these changes from Nakatsu. じゃあ、中さんはクローズベータからの変更点とか楽しみにできる要素は？はい、テッケンファイトラウンジですけども、毎日本当に通いたくなる場所っていうのをキーワードに開発してまして、pelo próprio lobby vai dar pra mudar, fazer a customização do personagem, sem precisar ficar voltando, né? Vai ter o Tekken Ball. 製品版においては、ビーチエリアで。É, eu não consegui explorar muito dessa última beta aí. Caralho, hein, Dene? Aí é fogo, hein? Só não dá pra customizar o personagem, né? Ainda. Não dá pra customizar a sua conta e o bonequinho aquele bonequinho ali. Kind of check in every day to see their friends in the community like you would in an offline arcade. That was kind of the theme when we were developing it. During the CBT, people had access to not only the battle area but also the customization area. In addition to those, when you isso, né, galera? Mostrando aí basicamente as coisas que teve na beta aí, estão fazendo resumão. But then also a Tekken Dojo area. Por enquanto ele não teve nada demais, né? A não ser pra quem vai viajar lá pra poder assistir o Mundial. Se for assistir lá. So let's go ahead and talk about the ranked info in regards to the ranked match in the game. ランクマッチも変更がありそうなので、その辺も。はい、ランクマッチは変更というよりか、鉄拳7からの変更点をお伝えすると、基本的には、2先。Não vai ter o modo de rematch infinito? Estão falando aí, vai ser o modo FT3, FT2, né? MD3 e não vai ter aquele rematch infinito. Porque assim, se tiver muito jogador jogando, eu acho que realmente é um sistema melhor. Eu acho bem melhor. Não, é melhor até quando tem pouco, né? Porque se tem pouco... Eu tenho 3 pessoas na fila, eu fico jogando com você infinitamente, o outro fica lá a esmo, né? FT2 a gente tem que voltar pra fila e joga várias, joga com o cara também, joga com você, joga com o cara, joga com você, joga com o cara. Porque eu acho que isso depende muito, porque eu já fiquei muito só eu e um cara na ranked, tá ligado? Aí eu tive que ir indo e voltando, mas é pra sempre que tá o mesmo cara. É, mas o outro tá bem rápido, né? O Tekken 7 realmente era mais triste. Eu não gosto de jeito não. Eu gosto da verdade, eu gosto quando você quando tem muita gente, né? Aí eu gosto. Mas de resto, como vai ter uma de gente, né? Com cosplay e tudo, aí fica bem mais fácil. Mas tem um lobby também pra que é infinito, né? Player match. 1個前のスライドちょっと戻ってほしいんですけど、Can we go back one slide, please? So back to the ranked. ランクマッチで実はその勝敗が決着ついた後に、自分のフレンドだったりそのライバルっていった、人の表示がランクに出るんですね。そこでやっぱり、今日はちょっと友達より少し上に行きたいなとか、こいつだけには負けたくないっていう人の友達を設定してそのモチベーションを保ってもらいたいなと思ってそういう表示を入れました。And so another cool feature that we've done is when you actually exit a ranked match, you'll see other info about maybe your rivals or your friends, like how far along they are. So it's kind of motivating me, like, hey, I'm going to play a little bit more today because I want to get farther ahead. I want to catch up, right? Okay. It's a cool feature to keep you playing. Okay, that's cool. So let's go ahead and go to the group matches then. はい、グループマッチはその目の前の人と遊んだり、グループになった筐体で、友達と遊ぶ機能なんですけども、筐体の実は、看板が、グループのアイコンを示してたんですけども、クローズドベータテストでこれどうやったらこの人と戦えるんだろうっていうのはちょっと分かりにくかったので、そういう声を結構たくさん聞いたので、グループを LINE で囲むことで
より、このグループで対戦できますっていうのを視覚的に分かりやすく、改造しました。ですよね。元々ゲーセンにあるような発想。Tá, beleza. Eles ainda estão fazendo os resumão aí. Mas é que já sabia, mano. É isso aí, né, galera? Vamos aguardando, mano. Vamos aguardando. E tem que esperar os caras estão conversando. And although on the actual arcade cabinet in the game, it had the same panel layout for everyone in the same group. Some people apparently weren't able to pick up on that. It wasn't quite intuitive. So we made some lines on the ground. Eles sabem que vão ser odiados, né? Por causa desse memória, né? Provavelmente. Mas eu tô acostumado, né? あと日本人だと有名プレイヤーの後ろにブワーって行列本当に作っちゃうその行列を作るからその行列を作るためのラインを引いてくれとか割とバーチャルなゲームセンターを運営してるぐらいのこう要望が来るからちょっとそこは面白い気づきだったね。Também, mas eu acho que ainda mais beta fechada, se fizer o lançamento deve ter mais gente, né? Teoricamente falando. Quem não jogou a beta não vai saber das coisas que tem no jogo, né? E esse evento que eles estão fazendo é para poder promover o game, né? Então. Eu tô falando assim, é porque essas coisas já tinham sido notícia antes, não foi nem na beta, né? Já tinha falado essas paradas. Não, sim, mas é um espaço para eles poderem divulgar, né? Quem não viu isso aí na notícia, coisa do tipo, né? Aí vai estar vendo agora, né? I believe so. Tá, CPU Ghost, esse negócio é muito doido, cara. クローズドベータテストでお済みの方は分かると思うんですけども、本当にプレイヤーの動きを素早く再現してその人の特徴を搭載してるんですけども、製品版ではですね、自分のゴーストと戦える機能も、アーケードクエストっていう新モードを遊んでいると体験できます。Cara, isso aí é uma coisa que eu vou testar na hora, cara, na hora. It's really cool because the ghosts will remember all of your characteristics, like your movement, the techniques, and etc. Your punishes and stuff like that. Exactly. And so this was a really cool new feature for Tekken 8 that people were able to see in CBT. But one thing that they couldn't check out then that they will in the final game is you can actually play your own ghost. If you're playing in the arcade quest mode, which we've talked about in the past, there's a certain area there where you can play against your own ghost. なんで自分のゴーストと戦うと結構面白い効果があって、どんどんゴーストがÉ isso, rapaziada, esperando aí, estão fazendo resumão. Resumão das coisas que já tinham visto aí e tal. Vamos aguardando. それとやっぱりその客観的に自分のプレーを見れるので、espero que seja foda, mano. ここをもっとこう vamos esperando. Não é que eles falam mais coisas, né, mano? Nunca se sabe, né? Sim, esperança, né? Nunca se sabe, rapaziada. Vai que. It's kind of like raising a child, as in it's a reflection of you, and it grows as you get better as a player, right? But another cool feature of it is that as you're playing your own ghost, it may lead you to find some of your weaknesses that you can't necessarily see from first-person perspective, right? You got to take a step back to notice that, which is something that you'll find when you're playing your own ghost. Understood. おそらくこのジャンルの中ではもう業界でも最高峰の AI を使って、学習させてるので相当なことができる。で、割とねコメントで多かったのがAI は下段 A galera tá falando de DLC confirmado, cara. Eu não vi nada disso não, mano. Você viu alguma coisa, Daniel? DLC confirmado? Confirmado que vai ter, só que vai ser. Mano, pô, como assim, mano? Onde é que vocês estão pegando essas coisas aí, chat? DLC confirmado, sim. 4 DLC, não, mas eles falam... Que tem DLC a gente sabe, né? Isso é ótimo, mas tá falando de confirmado aqui, tipo, já tem, tipo, vai ser o Ed, sei lá, entendeu? A galera tá falando ali de Bob e não sei quem mais, que eu perdi, Bob e Elisa, mano. Porque, assim, claro que vai ter DLC, né? Claro que vai ter DLC. Agora, personagem... O pré-order já tem lá, mano. Vai ter o passe de 1 ano lá na versão Deluxe. It seemed like the ghost was really bad at blocking low attacks, but Harada's like, well, that's because you're bad at blocking low attacks, and the ghost is just a reflection of that. So that's one thing that kind of lets you realize things about yourself.
cool feature, but of course we have a lot more. I think one of the features Tá, agora o cara, tá, mano, o cara digitou aqui agora, provavelmente confirmado. Depois, é porque na hora da tua primeira mensagem não tinha escrito provavelmente, mano. Mas a palavra provavelmente confirmada é tipo, né, tipo nada. Assim, sendo sincero, não é nada, né? Sim, provavelmente tá confirmado aqui que vai ter. Porque provavelmente confirmado não podem estar na mesma frase, tá ligado? Elas meio que se contradizem, né? Mas tudo bem. Tudo bem, mano. Sem ser querer ofender, tá, mano? Mano, relaxa, Ryoran. Tem 1% de confirmado que vai ter deles, vai ser o Bob DLC. Ah, pô, mano, é fogo, mano. Ah, é, galera, falando do sorteio, mano. Obrigado por ter me lembrado. Galera, seguinte, mano. Eu tô fazendo um sorteio de um arcade ou hitbox da Revolution. Se você for sorteado, você vai poder escolher. O Xandreco foi o sorteado. Ele veio aqui no sábado, né? Porque agora ontem é domingo, né? Então ele veio aqui, inclusive ele foi sorteado, ele escolheu o hitbox e tal, ele vai receber. E aí, pessoal, quem quiser participar desse sorteio, como é um sorteio maior, o resultado é a cada 3 meses, beleza? A cada 3 meses que eu vou estar fazendo sorteio. Então o resultado, como a gente iniciou agora, vai ser lá em fevereiro ainda. Dia 1º de fevereiro, que é o resultado, mas você não precisa estar na stream. Quem quiser participar desse sorteio, é só você fazer um donate, ok? A cada R$1 em donate, você tem um ticket. Então, se, por exemplo, você mandar R$5 de doação aqui, você tem 5 tickets. Se mandar R$10 de superchat, você tem 10 tickets, beleza? E aí, a cada R$1 você tem um ticket e os bits também contam. Então, se mandar, por exemplo, 100 bits, você tem 5 tickets, beleza, pessoal? Então, quem quiser participar aí do sorteio, manda o seu donate que você vai ajudar o canal e ainda vai participar do sorteio de um arcade ou hitbox da Evolution. Se for sorteado, você vai poder escolher aí ainda. E, cara, eles estão aí comentando ainda da beta. Pô, se fosse mostrando resultado, pelo menos, né, cara? Falando, pô, mano, tantas pessoas jogaram a beta e tal, aí, sei lá. Tipo, que é o feedback, né, do pessoal. Estatísticas, né, alguma coisa assim. Mas por enquanto eles só estão mencionando, né? Vocês estão conversando ali das coisas. É isso, o convidado só deve vir como DLC. Então, só deve vir como DLC porque eles já anunciaram pra gente todos os personagens, né? Eu acho muito difícil o último personagem ser anunciado. Mas o Akuma aí não era DLC não, né? Não. Mas eles já falaram também que estavam focando muito em charts do Tekken normal, não ia ter convidado até agora, por agora. Só que o Tekken precisa... O Harada falou numa entrevista que eles estavam muito focados nos personagens normais do Tekken originais. Não ia ter convidado agora, só se o Tekken precisasse de um empurrão ou se precisasse o pessoal, né, o fanbase precisasse muito. Então acho que nem na Season 1 deve ter convidado. Cara, eu acho que vai vir convidado, mas é como você mencionou, né? Não agora, né? Eu não sou fã de convidado. Ah, cara, pior que teve alguns que eu gostei, mano. Assim, os 2D eu achei meio... eu tô falando assim, tem convidado que eu achei legal no Tekken 7. Mas você falar, você quer um convidado no Tekken 8? Não, não quero. Pode ser que ele venha um legal, mas eu prefiro não ter, entendeu? Ah, cara, depois do resultado do Toniga, cenário dele e tal, eu animo, cara. E tem em outros jogos também, mano. Em outros jogos eu também acho bem da hora. Mas sei lá, tipo, eu acho que foi válido com o Tekken 7, porque o Tekken 7 tava abaixo, né? O Tekken tava lá abaixo, não precisava de uma moral, mas acho que o Tekken 8 não precisa, assim. Ah, mas eu não sei o quanto a galera jogou Tekken 7 por causa do Negan, tá ligado? Porque não tem nada a ver, mas o né? Akuma, né? O Akuma vai, mas o 𝗔𝗽esse também até vai, mas... e tal, o Noctis, mas o Noctis eu acho muito difícil a fanbase do Final Fantasy vir jogar Tekken por causa dele, tá ligado? Mas aí eu joguei Final Fantasy por causa dele. Pô, aí é bom pra Square, não pra Bandai. Mas aí é a parceria, né? Mas eu não sei se a grana não vai pra eles, pô.
and play against their ghost and just vai saber como é que foi o contrato, sei lá. and it's a good way to level up as a player and, without even playing against another human opponent. So when you do get that chance and you do make that step, you're going to be eu gosto do Niga também, então. Mas tô falando assim, pode ser que bom, pode ser que é que é mais fácil dar merda do que dar boa, né? Eu só acho que tem que ser uma coisa mais parecida, tá ligado? Tipo, Capitão Pátria, tá ligado? Lá no MK, eu acho que ficou bem legal. Esse personagem de terror no MK também ficou muito legal, tá ligado? Então, mas o problema lá é que é exagerado, né? É muito convidado. E agora, mano, eu só queria avisar uma coisa, mano. Tá escrito dia 12, aqui no Brasil já é dia 13, cara. Eu queria falar não, mano, mas tá atrasado. Tá atrasado, pessoal. Exatamente. Obviously, there was a few characters that we announced. Sem querer farpar. Zafina, Alisa, and 𝗔𝗽cie, as well as Victor. But before atrasou, exatamente, atrasou, cara. Atrasou. Eu vou cobrar, hein, Harada. Eu vou cobrar, cara. A lot of the players have been following, obviously, the game since the announcement, the closed network test, the closed beta test. We actually talked to some of the players, some of the questions out of them. Não, galera, mano, pô, guys, ainda mencionei, né, mano, que o horário daqui, né, que eu tava falando Brasília, mano. Eu sei que o negócio é nos Estados Unidos, né, rapaziada? A gente sabe, pô. A gente sabe que lá é dia 12 ainda, né, pô, chat. Pô, mano, vocês acham que tá achando que o negócio lá é no mesmo horário daqui, mano? Mas eles têm que pensar em todo mundo. Ah, não, mas aí já pegou. Pô, os caras do Japão. No Japão é o primeiro a tá errado. Tem que fazer mais cedo. Tem que fazer mais cedo. É assim que você resolve, fazer mais cedo. もっと言うと、カジュアルのオーディエンスに向けたものなのか、この e スポーツに特化したプレイヤーに向けたものなのか。Vocês mandam mostrar gameplay da EVOzinho, eu aperto isso. Você podia fazer justamente isso aí, né, cara? Mostrar gameplay de tudo. Mostra tudo. Deixa pra falar de TWT no TWT, tá ligado? Hoje mostra tudo aí, pô. Não, porque pelo tempo que eles estão falando aqui, mano, deve vir um mega trailer, né? Ou não, né? Esse cara é um trollador, né, velho? Ou não, será que é tudo uma brand bait? うちの母ちゃんに遊んでもらいたいかって言ったらそういうところをターゲットにはしてませんけど do personagem novo é só uma foto. e スポーツのタイトルとして作ろうっていうふうには最初からそういうふうには作らないですよ。その広げて結果的に楽しむ人が増えたら結果論として競技する人も出てきたっていう形が理想だと昔から思ってやってるので、できるだけ極端しオンラインで遊ばねえぞという人がパッケージで買ってもこのストーリーモードとかいろんな充実したモードをすっごいお金かけて作ってるので実はそっちの方があるんですよね。なので本当にパッケージゲームとしてオフラインのゲームとして買っても満足いくぐらいっていうつもりで作ってますが正解だよね。そうですね。多分理想はバスケみたいな同じ競技ですけどすごい軽くに遊べる人もいるし、それを極めた人が Não, rapaziada, relaxa, mano, vai ser um mega anúncio, mano. いい回答するね。最初から君が答えた方が良かったね。Tô pressentindo isso, será um mega anúncio, mano. You know, we obviously want to appeal to a wide audience. Whether that's casual or not is kind of maybe a different way of measuring that. But that said, it's not like he's expecting his own mother or someone to be playing Tekken avidly. So we hope to appeal to a casual audience, but also people, esports players, etc. More than that, though, it's not just that base core game. Mano, pior que esse o Shoy lá, esqueci o nome do cara, o último da direita, ele não parece igualzinho, ele não parece muito 𝗔𝗽cie, velho. Gente, o cara do KOF, tá ligado? O cara que ganhou a EVO do KOF. Não conheço, mas parece um pro player mesmo. Cadê os KOFeiros aí, velho? Esse cara não é igualzinho ele, Shoy. Esse cara é igualzinho ele, mano. Understood. In Harada's head, wow, that was a really good answer. You should answer. So that was yours. Last question then. Última questão, obrigado, muito obrigado. É a última pergunta, mano. A pergunta final, Denner. What does the team think personally about some of the attractive points, or maybe even the negative points, of the Tekken series that they kind of want to shape into how that would reflect into the development of Tekken 8? Pior que eu tô um pouco atrasado e acelerado aqui pra ficar um pouco mais na frente, mais perto aqui, que toda vez que eu deixo
Pô, mano, eu já vou mandar um 2x aqui. Carrega e ficar atrasado. Pra garantir aqui, mano. Pra sincronizar, não, tava sincronizado, tava assim. Cadê o Ed, gordo? So Hryoran first throws this question to Nakatsu because Pô, he's cara, kind queria of falar não, got mano, mas acho interesting experience that que não vem não, Que ele tá mano. de férias, mano. É, cara, acho que não vem não, chat. Não agora. Pela história, eu acho que é difícil encaixar o cara, né, mano? Mano, mas ele é um personagem que vende, tá ligado? Então assim, mano, deixar ele como DLC é a maior tortura possível que vai dar o lucro pra ele, saca? Não, mas é por isso que eu tô falando. Pra DLC, foda-se a história. Dá pra você colocar. É. Mas, tipo, no jogo base, ele meio que tem uma historinha, né? Tem que ter pelo menos uma história. Então, tipo, o cara ele luta, mas ele não é um lutador profissional. E ele, a experiência dele acabou. Ele não tem rivalidade. Não, ele tem Coloque Chloe, né, pô? Que também não tá no jogo. Putz, grila, ferrou. Ferrou. とても魅力的なコンテンツだと思ってるんですけど、それをやっぱり Imagina o mundo que anunciam ele 積み上げていくと junto com a Lucky. そのかなり数が多くなったり、習得するまで Aí vou fazer uma fogueira. かかったりって、É isso que eu tô pensando, mano. Seria a season do ódio, そうい né? ったところをどんどんテッケン8で良くしようと思って。スペシャルスタイルみたいなものをつけたり、そのアーケードクエストとか、É de do YouTube, mano. よりカジュアルな人にも遊びやすくするってところで、魅力 Se essa mod no meio do trailer, eu ia ficar puto aqui, mano. マイナスポイントになるところを、いろんな機能モードで補っていくことで、たくさんの人に遊んでもらえるようなゲームにしたいと思って開発しました。Very good answer. So he was mentioning that if you're familiar with Tekken, which I assume most people watching the stream are, that we have a variety of different characters. Não, só tem dois mexicos no jogo. Tem um é mexicano. You know, some kind of a bear or animal, or even robots who are like. A gente nem sabe o gameplay do Devil Jin ainda. Deus queira que não seja de Mishima ainda, né? Mas vai saber, né? And all these characters have so many techniques on their own, right? And so it appeals to a wide audience. É isso, chat. Relaxa, essa foi a última pergunta, chat. Essa foi a última pergunta, segundo eles. Então, agora vai, Denner, agora vai. Entra outra pessoa pra fazer pergunta. Não, nem ferrando, mano. Era minha última pergunta. Pode entrar, repeat. Não, se o cara chegar uma pessoa aí e fazer outra pergunta aí, mano, eu vou lá no estúdio segurar o cara, velho. Não, para, cara. Chega. Minha pergunta é, cadê o trailer? That's really supposed to help people who are new to the franchise. Also, Arcade Quest, which as you're playing, it kind of teaches you the ropes of Tekken, and the buffed tutorial mode, the practice, and these various things that we've implemented in the game to make it easier to make that jump into Tekken. すごいね。このパート台本ないのに弱点言うふりして製品の Night Shadow, mano, muito obrigado, cara, valeu demais pelo sub, obrigado pelos 54 meses, mano, tamo junto, brother, valeu aí por estar aí sempre fortalecendo nosso trabalho, brother, tamo junto demais aí, Night Shadow. É nóis, irmão, é nóis, obrigado mesmo aí, Night Shadow do sub, se não for o sub mais antigo da história deste canal, cara, tamo junto. Night Shadow tá junto com a gente aqui, aguardando o trailer, mano, é agora o anúncio, justamente, cara, depois do podcast, assim que terminar, mano, nós vamos com o anúncio, mano. Estamos aguardando aqui há um bom tempo, por sinal. E, bom, era a última pergunta, né? Era a última pergunta. Então chegou o momento dele. É agora? É agora? É agora, é agora. Opa! Denner! Tô vendo. Opa! Indo. Oh, meu Deus do céu. PC, me ajude. Primeiro trailer que a gente já viu, né? Ok. A surpresa no final, mano. Surpresa no final.
Enrola, hein, mano. Mostrou o mesmo trailer da semana retrasada, velho. É agora. O quê? Ah, não, é porque não tá contando o Victor. Não, é porque não tá contando o Victor. Não, tá safe. Assustei ali, mano, assustei ali. Dois personagens? Não, justamente, mano. Pô, esse cara podia atualizar o trailer, né, mano? Pô, velho. Mas, mano, era o mesmo trailer de antes, né? Antes do Victor. Ah, mano. Na moral, mano. Não, Daniel, mas, pô, velho. A gente esperou tudo isso pra esperar mais? Agora vamos fazer mais uma bateria de perguntas aqui depois desse trailer que vocês já viram antes. Ah, não, eles vão falar desse trailer, aí depois vão soltar o trailer do Victor, e aí vai falar do trailer, mano. Se fizer isso aí, era melhor ter feito o react de madrugada, mano. Depois da manhã, acordar mais cedo. Ah, mano. Tá, vamos falar dos personagens. Mano, tipo, se vocês tivessem falado sobre isso antes, ia ser muito legal. Mas vocês enrolaram pra falar um monte de coisa que a gente já sabia. É, velho. Esse é o problema, porque o conteúdo não foi necessário, tá ligado? O conteúdo foi meio inútil. Aí, ó, mostrando aí, ó, o design dela, tá ligado? Isso é legal, tá ligado? Isso é uma coisa legal, mano, mas... Pô, cara... Mano... Pô, mano, eu vou ter que mandar outra print pra ele dos horários que tá aqui no Brasil, velho. Eu tenho que mandar outra print do horário, velho. And so the designer was actually really putting a lot of detail and work into the hood of the character. Not only that, but her left hand, which contains that power. はい、でデザイン以外でいうとやっぱりストーリーにもかなり重要な役割で、参戦していて、その抑えられなくなってきてisso aí, rapaziada. っていうところが Tá aí, ó, mano, design aí das Afina, muito doido, cara. Eu acho o tema muito legal e tal. Eu não gosto da gameplay dela, pô, imitando a aranha e tal, essas paradas aí, mas o tema da personagem eu acho muito legal. Como é que é? O golpe do Azazel é legal. É, lá é legal. É porque ela não fica virando bicho, né? Ela invoca o bicho. É, sim, é só um braço. É isso aí, aguardando. Mostrando mais coisas, design da personagem, legal. Eu acho uns detalhes legais, cara. Eu gosto de ver. E ver um pouquinho desses detalhes assim do personagem. Mais no Tekken, que eu sempre menciono, né, que os personagens tudo estiloso e tal. Eu quero ver do Davidinho, pelo menos. Assim, eu acho legal, mas eu prefiro o personagem novo, né? Sem querer. Eu já vi, né? Sim. O cara fica enrolando a gente, fica prendendo a gente, mano. O pessoal ama da manhã, cara. Mano, o cara tá falando de cosplay ali, você viu? O cara tá falando aí, já passando detalhe pra quem é cosplayer aí e tal, velho. Vai avisar quem é cosplayer. Exatamente, ó, você que é cosplayer, ó, mano, tá aí, ó, mano, pra você fazer cosplay de Lee. Pô, eu até acho legal a roupa dele, mas é porque... Ah, boa, a outra é muito mais legal, tá ligado? A outra é muito da hora, tá ligado? Ah, mas vai ter. É que essa roupa é mais perto da história, né? Não, sim. Inclusive, um monte de roupa do Tekken 7 voltou, né, mano? Aqui a da Lily também, que eu falo que é bonita demais da conta, voltou também, tudo. Então as roupas do Tekken 7 estão tudo aí. Mas como roupa principal, assim, e tal, né?
Mas Mas faz sentido, né? Porque ele vai sair na guerra lá, tá com os demônios no soco, né? Vai sair do terno quando sair no soco com os demônios. Tem que ter uma roupa de Power Ranger lá pra aguentar porrada, né? Ah, mas o demônio pode estar estiloso. É, porque o demônio já tem força sobrenatural, né? Pra ele tá de boa. Já tem o poder, o cara que tem que igualar. É, mano, o humano que tem que se proteger, o demônio tá de boa. Exato. É, mano, é isso. É isso, aprenda com o Danny aí, rapaziada. Tá na lore dele lá, na build dele. のところに銃がついてたり、ストーリーの中でも結構出てくるスーツになりますので。É isso aí, tá aí, ó, detalhes pra você que vai fazer cosplay de Lee. Tá aí. Ah, Léo, como é que você tá, meu querido? Ele é elegante. É elegante. O óculos dele que eu achei meio nada a ver, né? Que óculos de areia. Once you have your hands on Tekken 8, you'll see through that a little bit what this suit can do. じゃあ今騙されてトイレと食事行ったやつ多いからそろそろ今の人トレーラー Não sei o que ele falou, mano, mas parece que é engraçado. Mas, cara, nesse horário eu não vou conseguir achar mais nada engraçado dele. A hora da graça acabou, né? É, mano. Pô, desculpa aí, velho. So, Nakatsu and I aren't part of that. Send all the hate to Isso, faz o trailer daí, mano. Let's go ahead and move on to Alisa. アリサ。アリサはですね、実はテッケン6でアリサをデザインしてくれた開発のデザイナー。 Tem fun fact pra vocês, pessoal. 6 anos atrás, nessa data, foi o trailer do nossos. かなりやっぱり揺れ物だったり色合い É só pelo fun fact mesmo, porque, pô, mano, ele é um personagem que... Eu gosto muito de Final Fantasy, putz grila, velho. É que não vai ser a Tifa, não se preocupe. É, ela ia combinar. Ela ia combinar de verdade. Tá aí mostrando aí a skin aí da personagem, pra quem vai fazer cosplay aí. Tá aí pra vocês. Muito da hora, cara, muito da hora. Eu gosto muito disso aí, de ver esse tipo de coisa de arte do personagem. Menos quando é 1h23 da manhã de uma segunda-feira. Tem a serra, né? Tem que ser o cosplay versão serra, né? で実は毎回、気づいてる人いるかわかんないんですけども、チェーンソーの型番は実は原田のこだわりがすごいとこでして、毎回型番が名前が変わっていて、よく見てもらえるとわかるんですけど、某 NVIDIA のもう言っちゃってる。の意味なしてない。ビデオカードの型番っぽい感じの、はい。名前になってるので、その型番含めて結構ディティールがしっかり作られてるので、その辺見てもらっても面白いと思います。So along with Alisa's new costume, she's actually her features are kind of powered up, got upgrades, you could say, the thrusters and the chainsaws that she's famous for. One of the details in particular, if you weren't aware, is Harada always loves to. Pô, galera, foi mal aqui ter que concordar cedo, hein, mano, mas aqui ainda tem mais personagem, inclusive, né? Faltam 2. É, exatamente, ainda tem mais 2. Easter egg to look forward to. Awesome update for Alisa. Era da fina pra frente, né? É, ainda tem o Devil Jin e o Victor, né? Aí, ó. Tá aí. これはそうですね。もうマイケルの一番のお気に入りなんですけど。É, como você falou, né, mano? Os capirotos podem ficar estilosos, né? Eles não precisam de armadura. マイケルが好きなので、どれがいいかって聞いて、だから反応したやつってtem o Panda? Não, Panda anunciou um tempo atrás, não tá no mesmo trailer. É, foi antes. Foi antes da Zafina, tá na ordem de anúncio. 選ばれたところがあります。 So everyone knows I've been a long-time fan of this character, and I think a lot of people like me tend to fall for this character. So they have this test where they lay out a few designs in front of me. The one that I just go the most tasty Steve-like on, that's the one they choose. They're like, that's got to be the right one. Got it. はい、次のスライドお願いします。
やっぱり今回結構 Doido demais, mano, muito doido. 使いこなせそうになって Muito fera. Já pode mostrar o char novo já. Gostei, parabéns. Exatamente. 対してデビルジャンも黒っていう対比を結構 Chegou a vez do Gon. 描いて、このデザイ Pô, ン cara, graças a Deus não, mano. O pessoal sabe que o Gon era convidado, né? Aham, primeiro convidado. Nunca lembro qual que é o jogo lá dele lá, mas... Ele é de um mangá, na verdade. É de um mangá. É. Euro. And so the overall design of 𝗔𝗽esse is quite unique. If you followed the story up until now, you kind of know that he's gaining a little bit more control over his abilities. Não, galera, Steve, Charren, essa galera foi antes. Se eles, a gente tá imaginando que tá seguindo a ordem, né? Se eles estão seguindo a ordem, tem só o... Bom, se eles for mostrar o Victor, né, também, né? Porque acabou de mostrar aí e tal, não sei, né? Eles vão fazer na ordem, é só esses, só o Victor, GG e pode ser que o Victor nem tem, inclusive, que ele já tem treino inteiro, né? Já então, é isso que eu tô comentando. Eu me esperança. Mas aí eu não tô afirmando nada, porque daqui a pouco eles vão e colocam isso aí, se eles colocarem... Bota no primeiro, né? Bota no Kazuya. Aí, ó, fechou muito legal, cara. Eu vou fazer cosplay de todo mundo, mano. Pode deixar, mano. Eu vou fazer o cosplay aí, depois da Alice aí também e tal aí, ó, velho. Pode deixar aí. Fica pedindo cosplay de personagem feminino aqui na live aí, depois eu passei tudo aí, mano. Só manda o anúncio aí pra nós aí, mano. E é isso, mano, é isso. Eu vou fazer cosplay de todo mundo aí, mano. Obrigado por ter me mostrado as artes, ficou muito fera, mano, muito fera. Falando do trailer do Victor agora. Não. Não. Trailer do Victor. É o Victor. Não é não, mano. É o personagem. Ele falou. Não é, não. Ele falou que era o Victor, ele falou. Pô, mano, deixa eu ter uma esperança, Denner, por favor, mano. Na moral, cara. Ele disse. Vamos ver o trailer do Victor aqui, ninguém viu, né? Mano, pra quê, velho? Pô, mano, já postou em tudo que é lugar, cara. Já tem em português, mano. Mano. Pô, vou ir pegar. Ô, Denner, vou pegar o refri, mano. Na moral, já volto. Já volta aí, chat. Vou pegar um refri, mano. Calma aí, pô. Jesus, mano. Accepte ta défaite. Tu as perdu d'avance. O trailer do Victor. Pô, mano, eu cheguei lá, nem tinha refri, mano. Peguei uma água mesmo, cara. É a vida, né? Ah, cara, eu achei que eu ia gostar mais do Victor, mano, mas... é achei isso. maneiro, assim, nada demais também. É, ruim não achei, né? Mas... Não, ruim também não achei. Eu gosto de personagem com terno e tal. Será que o terno dele é de 𝗵𝗲 também, igual no John Wick? É, será, mano? Vai precisar, né, mano? Tanto gente tá dando tiro, né? Mano, mas essa música... Acho que é engraçado um cara falando que não gostou dele porque ele é muito louco, mas tipo, e fala que... E citou o Raven. Porra, mas o cara é o mestre do Raven. Não, mas o problema não é que deixou de ser realista? Não, então. Não, velho, deixou de ser realista agora, pô. Não pode ter teleporte, mano. Aí o cara, mas o Raven tem um Raven aí, mó legal. Teleporte também. すごいかっこいいキャラなんですけど、どういう意図で作ったのかと。 Esse é um cara, um dos meus favoritos. Meus personagens iniciantes favoritos. Ai, mano, os caras vai mostrar a arte conceitual do Victor. Parada, please. Ai, mano, pode deixar, cara. Faça o cosplay dele aí, mano. Bem, mano.
中津に晩餐合戦みたいなのって言ってた。言ってましたね。わかりやすく。そしたら本当に Eles alternos, já viu já, mano. 本当に本人が当ててくれることになるっていうのは全く想定してなかったんですけど、Tudo isso pela Lídia. コンセプトにして晩餐合戦っぽいくって Se fosse for a Lídia, valeu a pena. 違うキャラになっちゃったんだけど、結果的にはすごく皆さんに受け入れてもらってて、とても A essa altura. So this was in the works for quite some time. We wanted to make a French character. Tekken is quite popular in France. Many people kind of assume that Lily is that, but she's not. She's actually from Monaco, although she does speak French. So we wanted to make this character, and the directive from Harada at first was, hey, Nakatsu, make a character kind of like Vincent Castle. And it just happened that we were able to get him to lend his voice to the character, which is quite cool. As you look at the final result, it's a little bit different than the original, make it look like Vincent Castle. Quem foi anunciado? Pretty cool. And, se eu te contar, você nem acredita, cara. Cool. Olha lá, falei que ele tem arte conceitual e tudo. Falar que você chegou a tempo. Olha o alterno dele, doidão, hein, mano. A espada dele é vermelha, além do céu. Então, mano, estamos aguardando descobrir quem vai ser anunciado, cara. Estamos aguardando aqui ainda. Caramba, acho que o melhor era anunciar a Azucena agora, porque o café ia salvar, mano. So Victor is really a weapon specialist. You can see all these details. He's got combat knives, karambit knives, his long sword called 𝗔𝗽cie. And and also in addition to that, even he has pistols and flashlights. So he's a specialist not only in close quarters combat, but also kind of mid-range as well. Bom, ele é o último, né, mano? Então agora vai, Denner. Agora vai, daqui não passa. Agora não tem montão de fugir, mas... Vejo pro lado bom, galera. Daqui não passa, mano. Daqui não passa. É isso aí, mano. Aí eu quero mesmo. Vou fazer uma pausa rápida aqui. Não, não. Não, não. Galera, você que tá morrendo de sono, velho, você que não tá aguentando mais, mano, pode levantar aí da cadeira aí, mano, pode se animar, fica de pé aí já, mano. Nem sai pra pegar lanche, nem nada, porque agora é o momento, mano. Agora é o momento, porque tem que ser e agora vai ser anunciado, mano. Vamos lá, né, Daniel? Hora da verdade, né? É agora, por favor. Depois que terminar de anunciar he's also algo. made very to appeal to both male and female audience, and that's when Harada cracked up and said, "Really?" Em algum momento. But true. I mean, at least Nakatsu's image is that there's many women out here who like a really refined, good-looking older man like this. Cool. So let's actually talk about Você queria o Mokujin? Victor's stage, his battle stage. Porra, imagina, mano, se os caras me metem um Mokujin agora, eu quebro meu PC, mano. Você quer que os caras anunciem Mokujin às 2 da manhã, velho? Não tem limite, né? 行っていきなりこれに乗ったんですよ。その時の風景そのまんまなんですよね、これね。So the original kind of inspiration for this was Harada and I 20 years ago, if you believe that. Went to France, Paris in particular, on a business trip, and like right off the plane, they put us on a boat right away. And this was pretty much what it looked like. This was your first experience of France. In France, okay, in Paris. Awesome. Any other details in regards to the stage, Nakatsu? その情報を聞いて僕は残念ながらまだフランスには行ったことないんですけど、いろんなこう動くんだよね、でも確か船が。いろんな映画だったりドラマとかをすごくたくさん研究の見て、おそらく多分こういうことだろうなっていうのと、動いていくことで風景が変わる。O único char que merece nossa atenção nesse horário é o Mishima. Vocês têm que entender isso. Só pode ser isso. イメージを共有しながらできたのがこのステージです。Ou a Lady. 背景スタッフも行ったことないのに。ここまで作り込んで O Armor King, 作って俺が見てこんな感じで que é quase um Mishima. 繰り返すみたいな。そうそうそう。So keep in mind, Nakatsu's never been to that location, nor have the artists who are working on it. Okay. So it was pretty much they consumed a lot of movies and other content to try to get a good image of what it would be like. And as they keep creating it, Harada and I are kind of like, oh yeah, that's exactly what it was like. And it is kind of interesting that the boat is moving, so as the time progresses during the match, you're kind of going slowly down the river, which is kind of a unique twist on that. So yeah,
we hope that you'll check it out. Yeah, so not just does he have a cool stage, but he also has a cool design story. I know we have a little bit of behind the scenes from when you guys were creating the character, so I think we're going to go to a short video as we kind of talk about a little bit more about Victor. Behind the scenes no video. Tem mais um vídeo do Victor? É, behind the scenes que eles mostraram no outro dia também, do cara dublando o personagem, mano. Ninguém quer ver isso agora não, velho. Mano, na boa, velho. Mano, é por isso que eu falo, ó, mano, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha nossos canais no YouTube, porque a gente postou tudo isso. Se todo mundo tiver assistido, a gente já podia ter ido pro trailer logo, todo mundo viu, todo mundo assistiu, nós vamos pro trailer, cara. Não vai ter Ed, pessoal, os caras só falou que é fã do Ed. Que ele usava capoeira, esse cara usa capoeira. Que é um ator foda, inclusive. Super. Génial, parfait. T'as vu, ça fait pro? C'est cool. É isso. Qu'est-ce qui me plaît dans le personnage de Victor Chevalier? D'abord le fait qu'il soit français. Como se pronuncia o sobrenome do Victor? Chevalier. Chevalier? É isso, cara. Queria ter um sobrenome doido assim, velho. Você é louco, um cara mó style, velho. Se você casar com uma francesa aí, talvez você consiga. É isso. Já vai casar agora, já era, perdeu a chance, mano. Ué, é fogo. Nous sommes les seuls Chevrolet. à contrôler l'équilibre des puissances de ce monde. Il y a plusieurs manières de faire du doublage en fait. Quand on est appelé pour doubler un dessin animé ou une animation qui existe déjà, qui a été fabriquée à l'étranger, ou en fait tout d'un coup moi je me retrouve juste en tant que doubleur français. En fait, on doit se autorizado de xingar o Harada. En revanche, quand on participe à la création, espera mais um pouquinho, mano, porque esse é o último. Esse tem que ser o último. Não lançaram nenhum outro trailer. Né, né? Não lançaram nenhum outro, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Não sei lá, saiu na Deep Web um novo trailer. Espero que lance agora, né? Então, galera, calma aí, mano. Calma aí, chat. É o próximo trailer, mano. Aí agora vai ter o anúncio do anime do Tekken Season 2, aí depois sim vai ter do personagem novo. Dispersion! Dispersion! Échec et mat. Dispersion! Appelez-moi Victor. Je n'aime pas mon nom de code. É isso aí, rapaziada. Relaxa, mano. Chat, é agora. É agora, é agora, é agora. Não tem mais nenhum trailer, mano. Acabou todos, galera. Acabou todos. Tudo. Não tem mais nada, cara. Não tem mais nada pra ser mostrado, cara. É agora, mano. É agora, velho. Chegou o grande momento, mano. Você tá empolgado? Você tá empolgado? É agora, mano. Bora. Eu tô empolgado. Tô empolgado. Tô um pouco aflito aqui de poder reagir no tempo certo, mas eu tô empolgado. Mano, não tem outro trailer, galera. Não tem outro trailer, mano. Já fechou, mano. Os caras fizeram questão de falar muito, por sinal, de cada trailer que foi lançado há muito tempo, mano. Então, cara... É agora, eu vi o palavra Ryoran ali, mano, rapidão. I would actually feel safer if we had Steve here. I've been training, I think. You've been training? All right, come here, Steve. Get in here. Steve. I've been in a gym. Hold on. When you're ready, tell him to play the film. Me? É agora, é agora. Do it. Do it now. Daniel, é agora, é agora, é agora. É agora. Não tem pra onde ir mais. Vamos lá, tô gravando, agora, hein? chat. Cadê o spoiler? Deixa o like. Deixa o like no meu vídeo no futuro. Eita, pomba. Caraca, mano, que isso parada aí? É um templo, doidão. É um templo Mishima, mano. É. Eita, meu amigo. Caraca, que style. Não, é na pose. Na pose ali do Jin. Cara, que música louca, velho. Ah, o raio roxo. É, não parece muito Heihachi não, hein? Eita. Ih, travou um vídeo de novo. Não faça isso comigo agora. Nossa senhora.
Ela agacha com a OP ali, né? Ela tava no tempo Mishima mesmo, né? Que isso, mano? Caraca, não é Mishima mais. Nossa senhora. Caraca. Vai ter interação? Quem é você? Sei. Tô atrasado. Nossa, ela tem um DF3 ali, velho, da Lily. Não, ela joga Thunder no cara de novo lá também, Senpai, tá vendo? Chama até de Senpai ali. Aham. Tá, esse cenário ali pra ver que tem uma parede quebrada também. Esse é o quê? Tipo do Gsy? É um Mishima Dojo, mas você quer um portão agora. É, então, é isso que eu tô falando. É um quadrado, Mano, né, parece. Esse mapa tá muito da hora, mano. Que isso, velho? Essa frase, velho. Mas que infernos é você? Que isso, é muito educada, né? Daner? Eu não vi ainda, calma. Putz, grila. Mano, que animação. Que isso, ela deu elétrico, velho. Não tô tão atrasado assim. Que isso, mano? Mano, que louco. Que isso, velho? Gostei, mano. Já era. Ela tem parry mesmo. Eita porra. Cara, eu tô louco pra ver a build dela depois. Mano. Mano, muito doido, velho. Mano, não é nada do que eu esperava. Que isso, velho? CRA. Tem até a lua vermelha do Berserk, né, mano? Cara, muito doido, velho. Muito doido a personagem, velho. Da hora. Ela tem um style, né, mano? Assim, é diferente, mano. É um Mishima diferente mesmo, né? Pelo que deu pra ver, né? So talk to us about this new character. É isso, mano. É aquela frase do 𝗔𝗽cie. Mano, meu PC me trollou, né? Mas deu pra ver aí, foi bem legal. Mano, eu achei essa personagem muito fera, cara. Muito fera. E me deu essa sensação aí, ô, Denner. Justamente um Mishima diferente, né? Ela, tipo, ela é parente, né? Mas ela treinou tudo totalmente sozinha, né? Sozinha assim, né? Não foi com o Mishima nem nada. E ela é meio doidona lá também, pelo visto, né, cara? Assim, na verdade, ela ficou parecendo bipolar, porque tinha umas horas que ela aparecia de boa e outras horas que, assim, ela parecia bem educada e outras horas que ela parecia meio sádica também, né? Another kind of Mishima, but the style of the character, like the way that she talks. I know people were recently talking about like characters not being expressive, but like that right there, like that character's in my roster now. Like a lot of hits, I can see it. So I'm definitely happy with the new character. I can't wait to learn more. So let these guys talk. Show me the slides. Harada, I'm gonna shake you later. Cara, galera, diz aí, mano. Fala aí, chat. Vocês gostaram ou não da personagem? Diz aí, curtiram ou não curtiram, mano? Eu achei muito louca, mano. Eu achei muito louca. Assim, eu já tava com expectativa legal pra ela, saca? E eu gostei, velho. E deu pra ver essas coisas que eu falei, né? De personalidade ali também, dos golpes dela. Realmente tem coisas Mishima e tem coisas únicas ali dela. Eu achei muito doido, né? Eu adorei a personagem, mano. O que você achou aí? O trailer parece legal, o mapa parece muito da hora. Eu quero ver esse boneco. Eu achei que nem ia quebrar, né? Eu achei que nem ia quebrar, porque o Mishima Dojo não parece que quebra. quebra duas paredes, inclusive, né? Sim, justamente. Aí ficou parecendo o do 𝗔𝗽cie também, né, nesse caso, né? Então meteram um 𝗔𝗽cie no Mishima Dojo lá. Doido. Gostei, mano. E ela não tem sobrenome. É verdade, Pode ser que ela né? tenha um personagem, ela tenha um desenvolvimento durante a história, né? Justamente, ela né, chama o mano? Jin Senpai, tipo, como se fosse... Então ela não deve ser filha do 𝗔𝗽cie, né? E do 𝗔𝗽cie, o jeito que ela tratou ali foi bem normal, né? Bem meio que até quase desdém ali dele, né? O 𝗔𝗽cie não conhece, né? Quem que deixa você, né? Tem que ver de novo, né? Trailer. Tem que rever esse trailer, cara. Tem que rever ele, pegar certinho tudo, mano. Mas, cara, muito fera, velho. Gostei do design dela, assim, visualmente falando. Sim. Espero que tenha uma roupa de karatê, eu gosto de roupa de karatê.
É isso aí, vamos ver se vão mostrar mais alguma coisa aí também e tal, mas cara, é muito fera a personagem. Não, e a entrada dela, né, cara? Nossa, naquela cadeira, né? Sim. Ah, então, mas é que negócio, o pessoal, mano, tipo, ficou total, o vazamento não ferrou nada. Tem nada a ver com o que a gente esperava por causa do vazamento. É, tá aí mostrando esse cenário, né? Cara, parece que vai ficar grande, olha lá, mano. Essa segunda foto, tá ligado? Parece que. Sim, parece gigante, né? É, justamente. É um templo Mishima, não é um Mishima Dojo que a gente viu no Tekken 7, né? Que é bem diferente o design, tem as estátuas diferentes e tudo mais. Sim. Ou é aquele Mishima Dojo reconstruído, que tava quebrado. É, cara, ali dá pra ver que essa parte que tá quebrada ali, dá pra ver a lua, né, mano? Pô, deve ser bonito dentro do jogo, né? É, eu achei que daria pra quebrar ali, né? Mas não mostrou no trailer, talvez. Vamos ver. So part of the duality, first off, is her style. I guess everyone's quite curious about it. It's actually based on one of the Mas tem alguma coisa de Mishima, porque ela tem uma WGF. Ela pode ser tipo o que eu falei, acho que foi na sua live, né? Que eu falei, né? Que ela pode ser tipo uma Sakura. Acho que não, como é que é? Ah, tipo que a Sakura não é familiar do Ken nem nada, mas ela era fã do Ryu e treinou, né? Então ela pode ser tipo fã do Ken. É, sim. O que não deve faltar na história do Tekken é vídeo do Ryoranfgc lutando aí no YouTube do Tekken, né, mano? Na luta deles aí, né? Eles até zoam isso no anime, né? É, então, qualquer pessoa pode chegar lá e assistir, né? Inclusive a Karin, ela faz isso com o Ken, ela assiste as lutas do Ken no YouTube. Pra poder se preparar pra lutar contra ele. Então assim, os caras podem fazer isso aí também. Showmatch. É, literalmente. Literalmente mesmo, porque ela ia enfrentar o Ken, né? Então ela tava se preparando. Vai ser a história dela, vai contar sobre ela. É, e como você mencionou, né? Tem sido só Reina, né? Não tá nem Reina Mishima ou o Jin, né? Que Jin não gosta de Mishima e virou Kazama, mas eles falam Jin Kazama, né? Então. É, ele virou Kazama porque ele foi criado pela mãe, né? Ele nem sabia, né? Não, sim, mas é tipo assim, ele colocou. Quando fala Jin, coloca o sobrenome junto. Ah, então todo mundo tem sobrenome, até a Azucena, né? A Azucena tem sobrenome, não lembro agora. Acho que não fala, mas acho que é forte, não. Tem o próprio que você perguntou agora, né? O Victor Chavelier, né? É, justamente. Que nesse caso, né? É como se tivesse. Alguns personagens é como se estivesse fazendo diferença mesmo, né? Agora os Mishima não, porque as Nodin aí tem uma explicação e tudo, né? Aí sim, realmente é uma coisa a mais. E o dela não tem nada, né? Então vamos esperar, velho. É isso aí, rapaziada. É isso aí, cara. Temos um jogo. Vamos ver se eles vão falar mais alguma coisa. Mas eu acho que vai ser mais pra encerrar mesmo, hein, Daniel? Já mostrar até a arte ali, né? And then also the battle director, how to show off this character and make them look as awesome as we can was something that really took a lot of time and effort to get it right before we showed everyone. So we hope that. Gostei do personagem, me surpreendeu positivamente. Eu também gostei muito pra jogar, né? Porque às vezes parece legal e tal, mas não é tão legal jogando. É, exatamente. Acaso eu mesmo foi o contrário pra mim, eu não gostei muito no começo, mas depois. とっても怖い子なので、すごい面白い二面性を持ってます。So Harada reading the chat again, picking up comments saying she looks very one-dimensional, but personality-wise, it's kind of hard to say anything like that about her without seeing more of the game, right? So she's got another side to her. She's quite mean as well. She's got a mean streak to her. So we hope that you'll check her out.
Bom, é isso, fechou? Actually, I'm going to pick her up as a new Mishima. She's so much fun. Quite a different play set than you have from the other Mishimas. Check her out. Yeah. Well, that's awesome. One of my new favorites. Now that brings us to 32, the magic number. Yep. All of the playable É, characters tá lá that we have. todos os personagens então, hein? Fechou, cara. Esse é o roster então, né, mano? Aqui, né, o roster aqui então dos personagens do Tekken 8. O que vocês acharam, rapaziada? Dos personagens que vai vindo vanilla do game? Eu achei muito bom, Daniel. Eu achei muito bom. Todos os personagens assim, no geral, tá ligado? Na escolha deles, tá ligado? Eu achei que tá bom também. Não falta aqueles personagens icônicos, né? Mas às vezes, né? Deve ser cantando. E aí tem que liberar espaço, ainda mais que tem um ótimo número de personagens. Mas você tem que sair, uns tem que ficar, acaba ficando de fora mesmo. Achei que talvez tivesse tido poucos estreantes, né? Quem que é? O Vitor, a Reina? A Reina e a Lucena. Geralmente tem o número do Tekken é o número de estreantes, né? O Tekken 7 mesmo teve 7 estreantes. Mas eles são personagens bem diferentes, pelo menos, um do outro. これね、テッケンプロジェクトの伝統ではないんですけど、僕も現場でずっとやった時は Vai ter trilha semanal, isso que você tá falando? É, eles comentaram que vai sair o trailer, eles marcaram os personagens que eles vão lançar trailer aí deles. E o pessoal aí tá faltando gameplay, né? Aí. Bastante reaction na área pra gente fazer. なかなか追いついてなかったんですけど、そろそろそこら辺はね。Ah, o rolê do Panda e Kuma é tradição do jogo, do 𝗔𝗽cy ficar ensinando bicho e tal. Mas assim, eu pessoalmente não acho que a outra versão, tipo assim, temos o Panda, a versão Kuma, seria um desperdício de slot, porque eu acho que eles não devem dar trabalho pra fazer, tá ligado? Se for manter igual ao Tekken 7, que é praticamente a mesma coisa, tá ligado? Dá pra dizer que é praticamente a mesma coisa, saca? Então é como se fosse uma skin, tá ligado? Ali só que é separado. Ah, vai ter de todos os personagens que a gente não viu ainda, inclusive. Do Yoshi até o Devil cara. Sim, é disso que eu comentei. Esses personagens aí, eles vão ver o trailer. Aqui pra ver o que tá marcado. Legal, bom. Aí, por exemplo, falaram de trocar ele pelo Roger. Só que aí sim, o Roger seria um personagem novo. Essa é a questão, aí sim seria um personagem novo. Agora, se tem Panda, a Kuma, se eles for manter do mesmo jeito, pô, Dan, é só botar uma rage art diferente, botar o hit do rage diferente. No Tekken 8, eu acho zoado porque eles queriam fazer personagens diferentes, né? Eu não gostei também que eles repetiram Panda e o Kuma, mas é um personagem só, tipo, não vai fazer uma super diferença também, né? Eu prefiro ter dois ursos, dois bonecos que ninguém vai usar, do que um Roger chatão. Mas assim, no Tekken 8 você já descobriu aí e tal? É da mesma coisa também, igual ao 7? Não mostrou, né? Ainda não mostrou, mas é o que eu tô falando, que eles falaram que estavam focando muito nos personagens pra eles serem realmente muito diferentes um do outro. E aí, ter literalmente dois clones é foda. Mano. É um pouco contradiz o que eles falaram, né? Então, a ideia é ou o Panda ficou diferente do Kuma, né? O Kuma já ficou aí, o Kuma mostrou gameplay, né? Se for pra ser os dois diferentes, apesar de que eu não gosto do Roger, né? Mas aí, pô, mas sei lá, prefiro que tenha uma Mokujin aí e tal, do que realmente ser outra, sabe? Se eles realmente forem bem diferentes aí e tal, né? Agora, se for igual, pra mim, eu acho que não deve ser... Eu não interpreto isso aí como perca de slot, não, porque fica parecendo que é uma skin separada mesmo. Nesse caso fica parecendo isso. Agora, se eles realmente forem bem diferentes, aí não, mano. Aí não, aí por mim eu poderia trazer outra coisa mesmo, sabe? Eu sou hater do canguru, mano. Tekken é pra ser realista, arte marcial. Não, mano, mas canguru com luva de boxe, mano, não dá, mano. Pô, velho. Pior do que o Roger é só o Alex. Porque o Alex é a mesma coisa do Roger, tá ligado? Então, tipo assim, ele é um personagem que lançou, os caras provavelmente devem ter detestado ele, e aí fizeram uma outra skin dele, tá ligado? E criaram outro personagem. É tipo o próprio Tekken 2. O próprio Tekken 2 tem os dois. A história deles é que o Kazuya queria um bicho de estimação que lutasse igual o Kuma, e ele mandou fazer geneticamente um canguru, e ele não gostou. E ele mandou fazer... Acho que faz o Alex primeiro, não gostou, manda jogar fora, matar. E ele faz o Roger, também não gostou, manda jogar fora e matar.
Tem dois dinossauros na história do Tekken. Um é o Gon e o outro é o Alex, que é o que a gente tá mencionando. É aí pra você ver, tanto que é horrível, né? Então... no caso o Gon é convidado, né? O Alex não tem no Tekken 3. É um horror, mano, na moral, mano. E o Gon, eles quebram o jogo também, né? Porque ele era minúsculo. O Alex é dinossauro, pô. Eu vou mandar um oi aqui pro Arara, que tipo assim, vocês não vão mostrar mais nada e tal. Por favor, mano, encerra aí, velho. Sim, Gon é outro personagem, igual do Tekken 3. O Alex e o Roger, que é a mesma coisa. Você vê, igual eu tô falando, eles colocaram o cara, ninguém gostou de ser porcaria e... Ah, mano, bota outro aí. And then Ash actually tried his best to destroy everyone with the new character Azucena, so he decided to try to. Caraca, na verdade, que horror, tem dois dinossauros no Tekken, né? It's Rada took time, I'll make man short, but I just feel that this game is just amazing. All 32 characters have been built from scratch. Pelo sorriso de novo aí, pra ver se ela fala direito, né? Mano, pelo sorriso do Harada ali, acho que é ele que tem essas ideias aí, mano. Nossa, cara, mal sabe, cara, que a gente tá colocando pequeno dáctilo agora no Tekken 8, mano. Ah, isso vai ser muito legal, velho. Awesome. Well, again, it's been a fun day. Divertindo aí, velho. Anúncio, Harada-san, Michael Murray, thank you guys for coming out here and providing us with this update, with this Tekken talk. On behalf of the EVO team, I want to thank everybody here that was out here from Fechou, GG? The players, everyone at Bandai Namco Entertainment Tekken Project team, and of course, all the Tekken fans around the world. We will see you guys next time. Não foi tão legal assim não, mano. Podia ter sido melhor. A luta só tava legal, tudo, mas vocês enrolaram demais, velho. See you guys next time. É isso, rapaziada. GG é nóis, é isso, galera. Mano, essa frase é muito engraçada, mano. Eu lembro que fiquei o dia todo pra liberar os personagens no Tekken 2 e veio o canguru. Se eu contar pra vocês que o Harada uma vez no Tekken 3 queria colocar uma truta. Ai, mano, putz, cara. E ela não lutava, inclusive, porque ela é um peixe. Então ela só ficava assim... Nossa, mano. Você pensa que às vezes essas coisas não podem piorar. Ele falou, mano, se fosse tipo, se tivesse ideia, hoje em dia ele colocava, ele só não colocou porque era na época do arcade que mandava, e ele achou mancada cobrar uma ficha pra pessoa jogar com uma truta e perder a ficha, porque ela não fazia nada. Ah, aquela cara do Ash ali, velho, não dá, mano. Galera, GG então, rapaziada. GG, mano, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, pessoal. Esse aqui foi então o Showmatch, as Mats aqui, cara. Eu adorei a personagem, mano. Eu adorei a personagem aqui, igual eu mencionei, mano. E foi muito da hora, rapaziada. Foi muito da hora que poder acompanhar. Galera, queria agradecer a todo mundo que assistiu aí. Agradecer ao mestre Denner, mano. Muito obrigado aí, mano, por estar aqui junto com a gente mais uma vez, mano. Galera, quem não segue o Denner ainda, mano, tá aí o Twitter do Denner, beleza? Segue lá, que isso é muito, muito importante pra vocês estarem sempre acompanhando aí. Tem alguma coisa a dizer, mano, pra gente finalizar? Obrigado, foi legal, gostei do personagem também. Legal aí trocar ideia com o pessoal também, né, e tal. Queria poder fazer melhor, né, pô, se o meu PC não tivesse dado por no Windows ia ser bem melhor fazer, mas pelo menos eu tô conseguindo fazer. Tá aqui comentando, assistindo, fazer esse react aí. E é isso, mano, quero ver depois eu vou ver o trailer melhorzinho aí, depois talvez analisar até o trailer do canal, provavelmente. E é isso, obrigado, segue aí também, porque estão quase com 1000 seguidores, mano, tá quase, velho, é isso. Aí sim. Então... é nóis. E valeu, tamo junto. Obrigado por chamar aí pra gente assistir essa treta aí. É nóis, mano. Valeu demais, ideia. Obrigado por ter comparecido. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vejo vocês aí amanhã. Amanhã não, hoje, tá, mano? Que aí tem mais conteúdo aí, rapaziada. É nóis, guys. Falou, boa noite.